do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pelo ESPN no plano premium do Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Dispensa cheia, estoque em dia, o Tenda tá fechado com a minha economia. Com o Tenda, a conta fecha, a conta fecha, a conta... Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha, na loja, no app e no site. Bandeirantes. Futebol da Bandeirantes para você, ouvinte, em rede para todos os cantos do Brasil a partir de agora. A sequência do campeonato, a sequência do campeonato internacional que o Santos está disputando no ano de 2026. É noite de Copa Sul-Americana, é noite de Copa pro torcedor do Peixe. É o Santos em campo buscando pelo menos se aproximar da liderança do Grupo D. Recoleta e Santos vão jogar no Paraguai, lá no Estádio Monumental Rio Parapati. 9h30 da noite, rola a bola, o Santos em campo, Recoleta e Santos. O Recoleta buscando a liderança, é o terceiro colocado com 3 pontos. O Santos, o quarto com 2 pontos. A pior campanha da Sul-Americana no grupo até este presente momento é do Santos, que joga nesta noite com o Neymar em campo, buscando virar a página da Copa Sul-Americana. Vem de empate 1-1 contra o Palmeiras, pega um Recoleta que empatou também na Sul-Americana em 0-0 com Cuenca. Timaço da Bandeirante está pronto para o jogo, já rola a bola para você. Alô, Baixada Santista, o Peixe está em campo. Eu quero destaque dos times, começando com o Paraguai, o Recoleta. Everton Ramos, grande noite a você, o destaque do time do Recoleta, boa noite. Tudo bem, Martelli? Boa noite para você, pro ouvinte ligado com a gente na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes nessa noite decisiva para Santos e Recoleta pela Copa Sul-Americana, quarta rodada da fase de grupos, para um Recoleta que, se vencer, pode assumir a liderança do Grupo D e que ainda, diferente do duelo na Vila Belmiro, vem a campo com força máxima. Se lá foram com os reservas, agora com os titulares. Destaque para Alan Wilk, artilheiro da equipe, 11 gols em 17 jogos. Ele marcou 2 no fim de semana na vitória sobre o vice-líder Cerro Porteño pelo Campeonato Paraguaio. Jogaço de bola que a Bandeirantes vai transmitir daqui a pouco para você. Faltam 23 minutos para rolar a bola com o Peixe em campo. Galera no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Daqui a pouco eu vou pra live. Eu quero o destaque do Peixe, a informação do Santos para você na Bandeirantes. Fala do Santos, Everton. Que não vem num bom momento, principalmente fora de campo, né? Em uma crise essa semana, inclusive em um episódio envolvendo Neymar e Robinho Júnior. Os dois viajaram, Neymar entre os titulares e uma outra modificação, além do retorno do camisa 10. Quem ganha a oportunidade no time titular nesse duelo importante, na divisa, na fronteira do Brasil com o Paraguai, é João Ananias, zagueiro, 18 anos, da base santista, ganhou a primeira oportunidade entre os profissionais no duelo contra o Bahia na semana retrasada no empate em 2-2 em Salvador. Então João Ananias e Neymar, duas novidades, retornos importantes na equipe do técnico Cuca. Neymar vai pro jogo, Neymar entre os 11 titulares, Neymar em campo, Neymar pro torcedor do Santos. 9h30 da noite, rola a bola pra você, tem Recoleta e Peixe. Reinaldo Pires está conosco, Toninho Jaime, Matos Filho, Davi Ribeiro, Grande Girão, Mariceu, Reinaldo. Quem mais? Toninho,
Neguinho Mariano também tá curtindo com a gente. Muita gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Hoje é o último dia de uma Rádio Bandeirantes, hein? Com 88 anos. Porque a partir de amanhã, 89 anos de Rádio Bandeirantes. Leandro Quesada analisa o jogo. Tem muita história também na rádio. Amanhã com 89, quando você for soprar as velhinhas... Você vai falar que 39. Eu tô com 88, não. Não, né? 39, Quesada. Boa noite, Quesada, e o jogo? Tudo bem, Pedro? Como é que tá? Um abraço a você, Everton que tá aqui, a toda a nossa equipe. Enfim, um jogo super interessante, mais interessante ainda por causa dessa rusga envolvendo um jovem talento do Santos com o maior astro do futebol brasileiro, à beira de uma convocação da Copa do Mundo, cada vez mais, né, fechando as portas para essa chamada oficial que acontece no dia 18 de maio, lá no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã. Qual será o amanhã, né, do craque do Santos? Só o Ancelotti sabe, enfim, mas o Neymar está aí. Precisa ajudar o Santos, precisa se ajudar, de preferência que não dê nenhum tapa mais em ninguém, não é? E nesses últimos 4 jogos aí antes da convocação, mostrar algo que a gente não está conseguindo ver, né? E que o Ancelotti lá com a equipe dele também não está conseguindo observar. Enfim, todos os holofotes hoje, mais uma vez, para a figura central do Neymar. E uma escalação, outra vez, colocada em campo para girar em torno do Neymar. Isso depois a gente vai explicar na hora que a bola estiver rolando, porque na maior parte das vezes, Pedro, a bola vai para o Neymar. Às vezes nem precisa ser para ele, mas o jogador, o companheiro, fica meio que naquela vibe, naquela obrigação de, o Neymar aí, né, tá em campo, o homem tá em campo, tem que passar a bola para ele. Isso às vezes funciona, mas não é toda hora que o jogo do Santos tem que ser em cima do Neymar. E contra um adversário, depois a gente vai discorrer sobre o tema também. Tô aqui quebrando a cabeça com o nosso grande Everton. Pô, time totalmente diferente. Recoleta foi com reservas na Vila e hoje com o time titular. E uma atenção especial para o camisa 29, Alan Wilk, que é um dos artilheiros da equipe do Recoleta, Pedro Martelli. É o futebol da Bandeirantes para você ligado em todos os cantos do Brasil e do mundo. O Santos em campo, o Santos de Neymar, o Neymar do Santos. Na Bandeirantes, 9h30 da noite, rola a bola. Vou passar no plantão esportivo da Bandeirantes para tirar tudo o que acontece nesta terça-feira de futebol brasileiro. Internacional também. Lucas Bueno, o dono do QG. Boa noite a você, Lucas Bueno. Boa noite, Martelli, todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes, trazendo todos os destaques desta terça, quarta e quinta-feira de Libertadores e Sul-Americana. Começando na terça-feira, porque o Palmeiras ganhou de 2-0 do Sporting Cristal, jogo este que ouvimos na voz de Ulisses Costa. Outro jogo encerrado, Rosário Central 1, Libertad 0. Em andamento, o Barcelona vai empatando com o Boca Juniors. O CV e o Independente Del Valle também vão empatando em 0-0. Logo mais, às 9h30 da noite, Always Ready e Lanús se enfrentam no último jogo desta terça-feira. Na Sul-Americana, o Caracas ganhou de 3-2 de Independente Petroleiro. E o Grêmio não viu o seu adversário, ganhou de 3-0 do Deportivo Riestra, com Carlos Vinícius fazendo gol novamente. O Juventude do Uruguai enfrentou o Atlético Mineiro. O Galo que abriu 2-0 e toma o empate aos 41 do segundo tempo. Com isso, a situação do Clube Mineiro fica complicada no seu grupo da Sul-Americana. Logo mais, Puerto Cabello e Cienciano, Recoleta e Santos, Deportivo Cuenca e São Lourenço. Indo rapidamente para a Série C do Campeonato Brasileiro, porque o Ipiranga ganhou de 2-0 do Ituano. Agora viajando para o futebol internacional, porque tivemos Champions League hoje. E o Arsenal ganhou de 1-0 do Atlético de Madrid. Gol marcado por Bukayo Saka, camisa 7 do Arsenal, que está desde criancinha nos Gunners. Joga agora o Arsenal para a final da Champions League. Essa aqui será disputada em Budapeste. E agora espera o outro duelo entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, que acontece amanhã às 4h da tarde em Munique. Hoje também temos a Champions da América Central, da CONCACAF. Tigres e Nashville se enfrentam no jogo de volta. O Nashville que ganhou o primeiro jogo. Na Libertadores da quarta-feira teremos Cusco e Estudiantes, Lagoaíra e Bolívar, Santa Fé e Corinthians, Independente Rivadavia e Fluminense, Tolima e Nacional, Universidade Católica e Cruzeiro. E na Sul-Americana, na quarta-feira, Audax Italiano e Vasco, Montevideo City Torque e Palestino, Macará e Tigre, Barraca Central e Olímpia, Botafogo e Racing, Alianza Atlético e América de Cali. Martelli.
Destaques do plantel esportivo no microfone da Bandeirantes desta noite, desta tarde de alto nível também da Champions League. Vamos girar nossa equipe de repórteres dos clubes de São Paulo. O Verdão ganhou, o Palmeiras conseguiu superar o Sporting Cristal para assumir a liderança do grupo da Libertadores. A informação é destaque do Verdão. Diga lá, Bruno Migliossi. Fala, Martelli, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Palmeiras venceu e assumiu a ponta do Grupo F da Copa Libertadores após bater o Sporting Cristal por 2-0 em Lima, no Peru. Flaco Lopes e Ramon Sousa foram pra rede e o Verdão agora emenda uma sequência de 14 jogos sem perder, com 10 vitórias e 4 empates no comando do técnico Abel Ferreira. Obrigado, Bruno Migliossi. Eu quero destaque a informação do Timão falando do Corinthians, que amanhã joga. Bandeirantes transmite. Fala, Luiz Fabiani. Memphis Depay fica fora de viagem do Corinthians rumo à Colômbia, onde o alvinegro tem pela frente o Independiente Santa Fé pela Copa Libertadores. O técnico Fernando Diniz tenta manter o retrospecto favorável com 100% de aproveitamento no torneio continental. A informação do São Paulo, falando do tricolor paulista. Paulo do Vale. Oi, do Vale. Problemas sistêmicos na aeronave impediram o São Paulo de viajar hoje rumo ao Chile, onde o tricolor na quinta-feira enfrenta o O'Higgins pela Copa Sul-Americana. A previsão era de atividade amanhã, no CT da Universidade Católica. Com isso, o tricolor paulista realiza treinamento em solo brasileiro e o técnico Roger Machado deve ter os titulares à disposição na viagem, porém, escalar uma equipe alternativa pela 4ª rodada da Sul-Americana. A informação do time de jornalismo da Bandeirantes, com Lucas Taveira. Boa noite, Martelli, todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O combate ao crime organizado deve ser o principal assunto do encontro entre o presidente Lula e Donald Trump, previsto para esta quinta-feira. A expectativa é que Lula viaje amanhã à tarde aos Estados Unidos. O governo americano defende que facções criminosas brasileiras como o PCC e o Comando Vermelho sejam classificadas como organizações terroristas. Já o governo brasileiro é contra essa medida e defende que o foco deve ser o combate ao tráfico de armas e à lavagem de dinheiro. A reunião, que está sendo negociada desde maio, também deve tratar das terras raras e das tarifas impostas pelos Estados Unidos. Eu volto com você, Martelli. Valeu, Taveira. O timaço da Bandeirante está pronto para o jogo para você na mesa de som de Rafael Palmeira. Na central do atacante da central, Caiame Martins e Beto Rebeque. No switcher de Alexandre Marques. Parabéns, Alexandre. Aniversário do Ale hoje, 52 anos. No digital, Alessandra Wade, um abraço a você. Ligado na Bandeirantes, vai começar o jogo daqui a pouco. Faltam 14 minutos para a bola rolar. O negócio tá feio lá no estádio? Martelli, azedou, viu? O que rolou? Torcedores do Santos que lotam e tinham tudo para inclusive fazer uma festa bonita em Pedro Juan Cabaleiro, que é essa cidade que faz fronteira com o Brasil, muito ao lado ali de Ponta Porã. Martelli, os torcedores do Santos, em uma área dedicada somente a eles, brigam neste momento, a polícia sendo acionada para conter então essa confusão generalizada antes do início da partida. O momento do Santos não é dos mais favoráveis, é um momento delicado e o torcedor por enquanto não vai ajudando também nas arquibancadas. A gente espera que a polícia então consiga controlar e não piorar essa situação no estádio Rio Parapiti, em Pedro Juan Cabaleiro, onde o jogo acontece daqui a pouco, onde a bola rola nesse duelo importante, um Recoleta que entre trancos e barrancos vai fazendo e vai sendo um dos destaques dessa Liga Paraguaia, 8º colocado, 25 pontos, tem o segundo melhor ataque do campeonato, ao lado do líder Olímpia. São 29 gols em 19 jogos. Na Sul-Americana, 3 partidas com 3 empates. A equipe não sabe o que é vencer na competição continental, a primeira internacional de sua história, mas também até o momento não sabe o que é perder. 2 gols marcados e 2 gols sofridos. Em contrapartida, hoje, uma bela movimentação por parte da diretoria, mudou o estádio de Assunção, na capital paraguaia, para a fronteira com o Brasil. Com isso, os cerca de 20 mil ingressos do estádio foram esgotados ainda na semana passada. Então, claro, também o torcedor santista que cruza a fronteira vai ao Paraguai para, claro, ver de perto o Neymar. Ontem, inclusive, a delegação do Santos chegou ao hotel onde ficou concentrada com muita festa por parte do torcedor, tanto paraguaio quanto brasileiro,
quem veio ver a equipe com certeza, mas também, principalmente o camisa 10, que é um retorno importante para hoje. Digo importante porque o Santos melhora no aproveitamento com ele em campo. 48% é o aproveitamento do Santos com o Neymar em 11 jogos na temporada, 28% é o aproveitamento sem o Neymar em 16 jogos que ele foi desfalque nessa temporada 2026. Mas vale lembrar, dos 11 jogos com o Neymar, 9 foram na Vila Belmiro. Ô Everton, e essa história aí, como é que tá a atualização da treta, vou colocar esse nome aqui, do desentendimento entre Robinho Júnior e Neymar, a questão da ordem extrajudicial e também o clima, o bastidor do Santos internamente. Consegui confirmar. Até para análise de Leandro Quesada. Sim, consegui confirmar informações nesta terça-feira, até para dar ali uma atualizada em como está o bastidor. E essa é o principal destaque, viu, Martelli? A gente sabe que, nesse caso, o Robinho, acusando o Neymar de agressão, ele é uma vítima. Só que o que eu pude apurar com fontes internas ali é de que há um desgaste do próprio Robinho com o elenco, tá? Até porque entende-se entre os jogadores que esse tipo de situação era para ter ficado no vestiário. Se houve ou não houve agressão, a gente, de novo, eu reforço aqui, Robinho, ele é uma vítima, mas a postura dos jogadores do elenco do Santos não gostaram disso ter sido externalizado, com o staff do Robinho Júnior, inclusive, notificando o Santos extrajudicialmente. Inclusive, recebi uma mensagem que me chamou muito a atenção, que é como se o Robinho tivesse quebrado a ética. Em outras palavras, como se ele tivesse... Tem um manual de conduta não escrito entre jogadores. Exato. Né, o que é... E é claro que assim, né, o pessoal vai falar, mas eles não jogaram bola, mas a gente tem acesso, né, aí jogadores aqui no Grupo Bandeirantes, que já explicaram para nós e para quem trabalha com isso entende. O que acontece dentro do vestiário, o que acontece no treino, o que acontece internamente, que não tem uma exposição, é para ser resolvido internamente. Sim. Né? Então a gente já viu vários outros episódios dessa forma, né? O próprio Quesada, que tem mais experiência no meio do futebol, vai atestar isso, e que não é externalizado. E que quando era perguntado, isso foi resolvido internamente, você escutava rumor, mas não era externalizado. Nessa situação específica do Santos, acho que o staff ou o Robinho, que ainda não está clara a história, passou um pouquinho no tom, no sentido desse código não escrito dos jogadores que eles têm entre eles, Quesada. Ao pedir as imagens do treino, né, onde aconteceu a agressão, aí cria-se um problema muito grande para todo mundo, né? Para o Robinho, para o clube e para o Neymar. É o que você disse. Quantas vezes a gente já não viu brigas em treinos? Eu lembro de algumas aqui, Mascherano e Marcelinho, Tevez com o Marquinhos. Só dois aqui que me vem na mente, mas quanta porradaria, quanta entrada mais forte. Já vimos coisas realmente incríveis e realmente você tem razão, ficava ali dentro. E aí não sou eu que tem que definir se tem que ficar ali dentro ou não. Acho que ninguém, quem tem que definir isso é o clube e o agredido e o agressor. Aconteceu aí no Flamengo, né? O cara lá da comissão técnica, preparador lá da preparação técnica do Sampaoli, deu um murro no queixo do Pedro. E olha que para bater no Pedro o cara tem que ser maluco, porque o Pedro é um grandalhão, né? Gente boa, não revidou e tal, né? Mas assim, eu acho que o staff do Robinho Júnior, ao cobrar isso e tornar isso algo público, criou realmente um problema enorme, porque a opinião pública agora está totalmente favorável ao agredido e praticamente, tirando os Neymarzetes, né? Praticamente todo mundo contra, 99,9% contra o Neymar. Essa situação realmente não vai terminar bem, né? Eu acho, enfim. E eu acho que pro Neymar vai pesar mais ainda, porque isso já chegou pro Ancelotti, e se o Ancelotti já não tinha muitos motivos técnicos, clínicos, físicos para convocar o Neymar, agora no quesito disciplinar ele tem todas as armas para não chamar o Neymar e ser uma ausência não contestada a partir do momento em que os 26 jogadores que vão para a Copa estiverem definidos. Ou seja, o Neymar fez um favor para o Ancelotti. E além disso também agora há uma dúvida quanto ao ambiente que fica para o Robinho no futuro. Inclusive o staff dele pede uma reunião, além das imagens, uma reunião
para tentar ali chegar a um acordo, uma rescisão de contrato. E pro Neymar, como é que fica? O Neymar que deu uma porrada, como é que fica o clima dele? Acho que internamente, pelo que você me contou, o Robinho tá mais desgastado, né? É mais desgastada pro Robinho. Porque ainda usaram um termo que ele é meio perna, né? Não foi isso? Perninha, exatamente. Já tinha chegado. Há inclusive aí o relato de, em alguns treinamentos, ele chegando atrasado. Então tem muita coisa numa balança aí que os jogadores estão levando em consideração, Quesada. E há um desgaste com. Tá no banco. Há um desgaste recente também em relação à renovação dele, né? Ele ficou uma sequência de 10 jogos sem ganhar oportunidades. Houve a renovação até 2031 com a diretoria santista. E desde então, desde a renovação, foram poucas oportunidades. Ele não entra em campo pelo Santos há 7 jogos. O último compromisso que ele ganhou oportunidade foi no segundo tempo da derrota para o Cuenca, que nós fizemos na estreia do Santos na Sul-Americana. Foi o último jogo do Robinho Júnior com a camisa do Santos. Então, é uma situação que a gente ainda vai seguir acompanhando, mas queria acreditar uma informação agora mais atual de agora à noite do Fábio Sormani, de que a família do Robinho Júnior estaria disposta com o Neymar, após o jogo, se desculpando publicamente, a esquecer essa história. Tá? Então a informação do Fábio Sormani. Com Neymar em campo e Robinho Júnior no banco, o Santos está no gramado do Estádio Monumental Rio Parapati para enfrentar a equipe do Recoleta para buscar a liderança do grupo da Sul-Americana. Na Bandeirantes nós vamos escalar os times, começando com o time paraguaio, começando com o Recoleta. Na escalação de Everton Ramos, vem o Recoleta. Nesse momento, com festa em Pedro Juan Cabalheiro, fogos de artifício, Jorge Gonzalez manda campo. Ferreira no gol com a 12. Na direita, o Echeguren, camisa 2. Marota tem a 5, dupla de zaga com Cardoso, 3. Na lateral esquerda, Rios, camisa 18. Só que ainda há o Espínola, meia dúzia, no meio campo, que pode ser improvisado ali na lateral esquerda. Ainda seguindo no meio, Mosqueira, 25, Domingues, camisa 7, Nogueira, camisa 10 e o Baez, camisa 17. O atacante é o artilheiro da equipe na temporada com 11 gols, Alan Wilk, camisa de 29. E o banco de Jorge Gonçalves Everton. À disposição dele, Marcengo, Monzon, Medina, Parzajuc, Pereira, Canhete, Vidal, Ferreira, Franco, Galeano, Lopes e Chup. Tá aí a escalação da equipe do Recoleta. O Recoleta tá pronto para o jogo daqui a pouco no microfone da Bandeirantes. Vem aí para você, 9h30 da noite, Recoleta e Peixe. O Santos vai ser escalador da Bandeirantes. O Peixe buscando uma vitória que seria de suma importância para a fase de grupos aqui da Copa Sul-Americana. Vem aí o 8 vezes campeão brasileiro, tricampeão de Libertadores, bicampeão mundial. Na Bandeirantes você confere a escalação do Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Com 2 mudanças em relação à equipe que empatou com o Palmeiras, Cuca manda campo. Gabriel Brazão no gol, 77. Na direita, Igor Vinícius, 18. Dupla de zaga para Lucas Veríssimo, 4. E João Ananias, 26. Na esquerda, Escobar, 31. No meio campo, João Schmidt, 5. Rolês, camisa 32. Tem ali também o Christian Oliva, 28. E o Bom Tempo, 49. À frente, Neymar, 10. E Gabriel Barbosa, número 9. Repeteco do Peixe. De Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar. João Schmidt, Oliva, Roleiser, Gabriel Bom Tempo, Neymar e Gabriel Barbosa. E o banco de Cuca. De Diógenes, Luan Pérez, Adonis Frias, Arão, Zé Rafael, Miguelito, Robinho Júnior, Rony, Moisés, Barreal, Matheus Xavier e Tassiano. Escalada e deferida a equipe do Peixe. O Santos está pronto para o jogo de daqui a pouco no microfone da Bandeirantes. O Santos em campo. Eles que estão ali no gramado de preto e azul claro. Quero saber quem apita o jogo. O árbitro é o chileno Christian Garay. O auxiliar número 1 é Cláudio Urrutia. O número 2, Vladimir Munhoz. O quarto árbitro é Franco Jiménez. E no VAR, Fernando Verrar, todos do Chile.
Leandro Quesada, times escalados definidos. Quesada, o que pontuar sobre as escalações? Bom, uma conversa em off, enquanto o nosso Everton confirmava as escalações, você disse o que a respeito ali do Cardoso, né? Nossa, quanto tempo esse Cardoso, né? 37 anos. Tô dando uma olhada aqui, Everton, na ficha dele. São 10 anos de Cerro Porteño, mais 10 anos de Libertad. Aí para dar uma quebradinha, ficou um ano lá no Morelia do México, né? Mas um jogador experiente para deixar esse Recoleta, né, ainda mais preparado para esse jogo, que pode, em caso de vitória do Recoleta, colocar o Recoleta numa situação de tentar se classificar aí para a próxima etapa da Copa Sul-Americana. Time com muita gente no meio-campo, tem 2 laterais, vamos ver como é que vai ser essa dobra, né? Eu estava até estudando essa possibilidade com o Everton aqui, porque o José Espínola é lateral esquerdo, o Mosquera também. Vamos ver quem que vai estar um pouco mais à frente e quem que vai estar mais com o conceito defensivo já. No ataque apenas um jogador, né? O já citado aqui Alan Wilk, e muita gente no meio-campo para povoar esse meio-campo, não é? E evitar que o Santos consiga construir as jogadas, principalmente com a presença do Oliva, do João Schmidt, até a bola chegar lá para o Neymar. Pedro Rios de um lado, Mosquera ou Espínola do outro lado, Domingues, Nogueira, Baeza, enfim, meio campo bem concentrado. E aí a gente vai ter que esperar o jogo começar para ver se a equipe do Recoleta vai propor o jogo ou se vai ficar na defensiva como fizeram na Vila Belmiro, né? Um jogo, inclusive, que frustrou bastante a torcida santista, mas um Santos que atacou bastante e não teve pontaria, porque se tivesse pontaria, teria vencido com mais facilidades aquele jogo e acabou empatando aquele jogo, não é? Para tristeza de todo mundo. Prontinho para começar Recoleta e Santos, o jogo da vida do Santos na Sul-Americana, Pedro Martelli. Santos à direita, meiões e shorts em preto, a camisa em branco e preto, à esquerda o Recoleta de amarelo, bate na bola, Gabigol, começa o jogo no Paraguai. Curtindo o futebol da Bandeirantes desta noite de terça-feira. Sai pro jogo, Recoleta, sai pro jogo também a equipe do Santos. A 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Santos tem a posse de bola no campo de ataque para a esquerda, Escobar para fazer a cobrança de lateral. Arremessa a bola no campo de defesa de primeira para Ananias. Ananias é zagueiro titular nesta noite, gira jogo por dentro para João Schmidt. João Schmidt centralizado como se fosse um terceiro zagueiro. Ele abre a jogada pela meia direita, deu passe para Veríssimo. Veríssimo pela ponta direita para Igor Vinícius, volta o passe errado, corta a marcação do Recoleta, vem nos pés. João Schmidt no círculo central que toma para a equipe do Santos. Passe errado na sequência, volta a jogada para Nogueira. Nogueira finta a marcação, recua pelo círculo central do gramado. Espínola tenta o lançamento à frente pela ponta esquerda. Quica no gramado, toma velocidade e vai-se embora pela linha lateral. Manual para o Santos bater no campo de defesa pela meia direita. Martelli. Sai jogando Peixe em placar de 0-0 no comecinho do jogo. Diga. Só para ressaltar, foi contra o mesmo Recoleta, lá no dia 13 de abril que o Santos começou essa saga. 6 jogos sem vitórias, 5 empates e 1 derrota durante esse período. Lateral para o Santos bater no campo de defesa pela meia direita. Igor Vinícius toma distância para fazer a cobrança. Juiz já vai conversar com ele. O que foi? Talvez demora para bater o lateral. Igor Vinícius para repor a bola em campo. Placar de 0-0, comecinho de jogo para você, ouvinte da Bandeirantes em todos os cantos do Brasil e do mundo. Você curte a Bandeirantes. Igor Vinícius volta a jogada pelo campo de defesa, deu um tapinho de primeira para Veríssimo. Veríssimo dentro da grande área, sai jogando para Ananias. Ananias pela meia esquerda, dá um passe de primeira para Escobar, ele tenta o lançamento à frente. Chega a marcação bem. O Recoleta sobe na marcação, põe para fora em arremesso manual. Lateral para o Santos bater no campo de defesa pela meia esquerda. Cabos elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. Lateral para o Santos bater pela meia esquerda, já sai para o campo de ataque, equipe do Peixe, domina pela ponta esquerda, Escobar. Escobar consegue o passe por dentro pelo círculo central do gramado e escapou da marcação, bom tempo, abre a jogada pela meia direita, é para Igor Vinícius busca espaço, trabalha pela ponta direita, de novo para Bom Tempo, finta a marcação, pedala a balança, volta, jogada um pouquinho mais atrás, é para Oliva, Oliva sai jogando para a equipe do Peixe, no campo de defesa, recomeça no círculo central para João Schmidt tenta o lançamento à frente pela ponta esquerda, era para Escobar, é forte demais, ela quica na grama, vai pela linha de fundo, tiro de meta para o Recoleta e só isso, Everton. A intenção dele era boa, só que o passe foi muito forte, não deu para o Escobar. E Martelli, o detalhe, vão ali se alternando na lateral esquerda, de fato, a equipe do Recoleta com o Espínola, camisa meia dúzia, e o Mosquera, 2 laterais esquerdos na partida. É a ideia do técnico Jorge Gonzalez. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. Vai de Wonder.
Pro campo de ataque, desce o Recoleta. Bolão enfiada na entrada da grande área. Cortou a marcação. Ananias por baixo. Salvo o Peixe. Nogueira meteu uma senhora bola, mas já tá parado o jogo. Marcado impedimento na descida do Recoleta aí. Era o Baez na jogada, tava partindo e ia sair cara a cara com o goleiro do Santos, com o Brazão. A marcação chega antes, só que na sequência o Christian Garay assinala impedimento do ataque do time paraguaio. Está jogando o Santos pelo campo de defesa dentro da grande área. Gira o jogo pela meia esquerda. Ananias de primeira para João Schmidt. João Schmidt para Neymar. Neymar passe curto, corta a marcação, mas trabalha no campo de defesa a equipe do Santos. Desce para o campo de ataque, lançamento. Roleiser pela meia direita para Gabigol. Gabigol partiu para cima da marcação, soltou na linha de fundo. Vem, voltou para o cruzamento para trás. Rasga a zaga dos... Cardoso vem por baixo, põe pra fora em arremesso manual. Na pressão do Peixe, aos 3 minutos jogados deste primeiro tempo. Lateral pro Santos bater pela meia direita. Tem pressa o torcedor do Peixe. Na Bandeirantes o placar de 0-0. Por enquanto na noite de Copa Sul-Americana 0-0. Está jogando Veríssimo por dentro para Roleiser. Roleiser gira pela meia direita, tenta o passe à frente. Igor Vinícius é no círculo central do gramado para Neymar. Neymar passe errado. Neymar passe errado, mas ele deu sorte porque... o marcador deu um rapa nele, jogo parado, falta marcada meia direita. Bola pro Santos, falta em Neymar, o Everton. Falta do Baez, e o Baez que reclama bastante com o árbitro do jogo. Deu um pouquinho ali por trás, só que o Neymar também força um pouquinho, cai, o árbitro vai na dele. Falta marcada pro Santos, vem bola na área do Recoleta. Viva na pele Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Jogo parado, falta marcada para a equipe do Santos. Já dá para ver que o juiz conversa, hein? Como gosta de falar o juiz, cara. 2 vezes em 4 minutos, ele já parou para conversar 2 vezes. Falta para a equipe do Santos bater pela meia direita. Toma distância Oliva para fazer a cobrança. Ele, Roleiser. Neymar saiu da bola, mas vai voltando para o campo de ataque um pouquinho mais atrás. Para bater a falta, Neymar. Bate a falta, Neymar chapa curtinho pela meia direita. Aí o juiz manda voltar. Nossa senhora, hein? Tamo lascado. Tava conversando ali com o Baez ainda. Já deu pra sentir que é sábado. Não ajuda, o árbitro realmente não ajuda. Neymar pra cima da marcação, pedalou pro meio de 2, perdeu a bola, Neymar tentou ganhar na sequência, girou, pede a falta, juiz não marca, corta a marcação do Recoleta, volta pela meia esquerda, toca de cabeça, tiro de qualquer jeito, Busqueira, fica no bate-bate, volta pelo círculo central, João Schmidt, acalma a jogada para a equipe do Peixe no campo de defesa. Grupo Souza, Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. É no Grupo Souza, Lima. Está jogando Recoleta no campo de defesa, no círculo central do gramado. Espínola lança pela ponta direita, tentou chegar a bola para Nogueira. Nogueira dominou, botou na grama 10 do time. Escobar marca de perto, Nogueira perde a bola, corta a marcação, tentou descer para a meia esquerda, perde o lance. João Schmidt volta para o Recoleta, que erra o passe. Espínola tentava Etcheguren pela meia direita. Passe errado, lateral para o Santos bater pela meia esquerda. Seu novo Tele está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Está jogando o Santos pelo campo de defesa na meia direita, pisa na bola. Igor Vinícius de primeira por dentro. É pro domínio de Oliva. Oliva escapa da marcação. Pede a falta, árbitro para o jogo. Falta pro Santos, meia direita, campo de ataque. É isso, Everton? É isso, falta do Espínola, camisa meia dúzia para cima do uruguaio Christian Oliva. Bem em cima da risca do meio de campo. Posse de bola, Santos. Santos tenta descer para o campo de ataque em placar de 0-0. Você curtindo no microfone da Bandeirantes. Um abraço pro pessoal. Jardim Vila Galvão tá curtindo aqui na Bandeirantes. Vila Fátima, Guarulhos também. Jogadores do Peixe no campo de defesa para sair jogando. Placar de 0-0 por enquanto. Já foi pro youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, hein? Já eu vou. Mariceu, Vivaldo, Cowboy, Flávia. Quem mais? Cezinha, grande César Golfetti. Tá curtindo no microfone da Bandeirantes. Desce pro campo de ataque mais uma vez a equipe do Santos. Pela meia direita, pisa na bola Neymar. Neymar pela meia direita para Roleiser. Roleiser finta a marcação, trabalha a jogada por dentro. Tentou fazer a finta frente, o domínio de Roleiser. Perde a bola a equipe do Santos. Tenta descer pro contragolpe. O Recoleta vem para botar para fora. Firme a marcação do Peixe, põe para fora a lateral. Manual para a equipe do Recoleta bater no campo de defesa pela meia esquerda. Placar de 0-0. Na Bandeirantes, em rede para todos os cantos do Brasil e do mundo. Alô, Baixada Santista, cadê o gol? Santos por enquanto empata em 0-0. Viva na pele Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Rivaldo diz aqui, jogo amarrado. Pois é, Recoleta no campo de defesa para meio direita, escapa da marcação, João Schmidt bem no bote. Limpa o João Schmidt, quarta marcação do Santos, Gabigol pela meia esquerda para Escobar. Escobar para Gabigol, Gabigol na meia esquerda, cruzou para ninguém.
Na entrada da grande área, tira a marcação, põe pra fora em arremesso manual. Elizabeth tá curtindo conosco, além de Johnny, obrigado. Valeu a você que curte no microfone da Bandeirantes por enquanto. 0 pro Recoleta, 0 também pro Santos. 8 minutos se passaram desde o início do jogo. O que viu Leandro Quesada nesse início de partida? O Santos vai trocando passes, a marcação do Recoleta é muito forte, né? O Santos tem dificuldades, como agora, por exemplo, em mais um passe errado. Neymar muito bem marcado, agora um time do Recoleta experiente, titular, cascudo, diferente daquilo que a gente viu na Vila Belmiro, né? Quando os reservas entraram em campo. Olha o Santos aí. Santos vem pro campo de ataque, escapa da marcação para a esquerda. Neymar dentro da grande área, vai cruzar, travou a marcação, voltou Neymar, dominou mal Neymar. Dominou mal Neymar. Ele cruzava dentro da grande área pela meia esquerda, explodiu na marcação, voltou e canelou. Ele canelou, não dominou. Legal não, viu, Everton? Vacilou, perdeu uma bela oportunidade para o Santos e numa jogada que começa com o desarme do João Schmidt ainda no campo de defesa do Recoleta. Ele dá o passe, deixa e fala assim, Neymar, resolve aí. Pelo lado esquerdo, entra na área, primeiro bate na marcação e na sequência ele não domina, fica com o time paraguaio. Vem Santos pro campo de ataque pela meia direita, 9 minutos jogados deste primeiro tempo, de bola rolando, desce o Santos, entrada da grande área, Gabigol pela meia esquerda, lançou Neymar, passou da bola, Neymar tá nas mãos do goleiro, a bola do Gabigol foi legal, não conseguiu dominar, Neymar tá nas mãos do Ferreira e Everton. E não teve sinalização de impedimento não, valia a jogada por pouco, Neymar não consegue dominar, tava sozinho dentro da área, ela vai direto nas mãos do goleiro Ferreira. César Goffetti tá curtindo aqui o microfone da Bandeirantes com a noiva Maria Haddad. Cuidado onde se amarrou, hein, Maria Haddad. Placar de 0-0, quase 10 minutos jogados deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. Vai ser jogando o Santos. Santos recomeça no campo de defesa para a meia esquerda, placar de 0-0. Cadê o torcedor do Peixe na Baixada Santista? Tem jogo, tem muito jogo ainda pela frente. Recolhe no campo de defesa, Oliva está jogando para a equipe do Santos, erga a cabeça, busca espaço. Ele tenta o levantamento à frente, preferiu passar rasteiro pela meia esquerda para Escobar, Escobar cruza a fronteira, volta a jogada para Oliva. Oliva escapa da marcação, perde a bola. Mal no lance, Oliva está jogando. O Recoleta no campo de defesa. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá tirando a bola rolando para você. Copa Sul-Americana, fase de grupos, é o quarto jogo no Paraguai, Monumental, Rio Parapati. 10 minutos jogados no primeiro tempo. Recoleta, 0. Santos, também 0. QG de Esportes da Bandeirantes, chega mais bueno. Na Libertadores, 2 jogos encerrados. O Palmeiras ganha de 2-0 do Sporting Cristal e o Rosário Central, com Di Maria perdendo o pênalti, ganha de 1-0 do Libertad. Cabos Elétricos Sil, é líder do Brasil, se assim você pode confiar. Leandro Quesada, agora o senhor pode concluir, Quesada. Eu tava falando do jogo pegado, né? Até em off aqui conversando com o Everton, esse time do Recoleta parece ser um time mais forte fisicamente do que aquele time mais jovem, né? Reserva que entrou em campo na Vila Belmiro. Então, jogo mais pegado, mais duro, e o Santos realmente com uma certa dificuldade para organizar o jogo e errando passes fáceis, né? De 2, 3, 5 metros. Por enquanto, o Santos não conseguiu entrar bem no jogo. Santos tenta descer para o campo de ataque pela meia direita, feita a marcação para o jogo árbitro. Tá marcada a falta em cima do Bom Tempo pela meia direita, a falta do Rios que não gosta. Campo de ataque na direita, bola pro Peixe, Everton. Os jogadores do Recoleta não estão gostando nada das marcações do Christian Garay, árbitro do jogo. Nessa, o Rios reclama, fez falta para cima do Gabriel Bom Tempo, posse de bola Santos no campo de ataque. Santos está jogando no campo de ataque para a meia esquerda, escapa da marcação, Neymar para cima de 2, ele volta, a jogada na meia esquerda para Escobar, Escobar recua. No campo de defesa pela quarta zaga na meia esquerda, Ananias carrega a bola para a equipe do Santos, titular nessa noite, ele gira para seu companheiro de zaga, Lucas Veríssimo pela ponta direita, rola a bola nos pés de Igor Vinícius erga a cabeça, abandona a ponta, vem por dentro, já trabalha a jogada para Oliva de perna esquerda, abre a jogada, boa inversão, é para Neymar dominou no peito, ajeitou, tentou passar à frente, não foi legal, mas conseguiu dominar Roleiser, voltou para Neymar, entrada da grande área, bolão por dentro, Roleiser na devolução, Neymar dominou dentro da grande área, bate no gol, Neymar fitou primeiro, bateu travado,
trava a marcação do Recoleta. Neymar na grande área, fazendo o gol do Peixe aí, Everton. E uma bela jogada trabalhada pelo Santos, de pé em pé. O Neymar, uma boa triangulação pela esquerda com o Escobar. E é o Roleiser quem deixa o camisa 10 na cara do gol. Vem de novo o Santos, Roleiser pela meia esquerda, tá pedindo a bola. Neymar, Escobar soltou o Neymar, entrada da grande área, meia esquerda, demora para dominar. Consegue o domínio, volta, jogada um pouquinho mais atrás para Igor Vinícius, de primeira para Neymar. Bolão do Neymar, de calcanhar, meia esquerda, linha de fundo. Escobar demorou uma eternidade. Ele consegue rolar para Gabigol, bateu no gol. Passe esquerda do goleiro, linha de fundo. Tiro de meta para o Recoleta, isso é isso. E o Santos que consegue chegar e consegue finalizar pela primeira vez no jogo, mais uma vez trabalhando pela esquerda. E o detalhe, com os dois laterais aqui pela esquerda, tanto o Escobar quanto o Igor Vinícius. O Escobar, em vez de tocar pro companheiro de lateral, tocou pro Gabigol, fora da área, perna esquerda, sobre a meta, defendida pelo Ferreira. Tiro de meta, Recoleta. O Neymar teve a chance de fazer o gol, viu, Leandro Quesada? Você viu? Teve, a gente acabou de dizer que o Santos não tinha criado nada até então, aí aconteceu a primeira trama, muito legal, com a participação ali do Roleiser, né? O Roleiser tem que aproveitar esse bom momento para ajudar o Santos e ajudar também aí os companheiros, né? Ele tá fazendo isso, e aí o Neymar tirou a marcação, mas na hora de chutar a bola explodiu ali na zaga, e ainda dentro desse minuto de ataque do Santos, a chance aí do Gabigol. Finalmente saem os dois primeiros chutes na partida. Tá faltando, né? 13, quase 14 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil, Sil. Você pode confiar. Chamou o Everton. Chamei só pra ressaltar, né? Quarto jogo seguido do Roleiser como titular, ganhando oportunidade com o Cuca. É o melhor momento dele, assim como no início da temporada. Ele ganhou ali uma sequência de 4 jogos dos 4 primeiros do Santos da temporada. A partir dali virou banco, não teve mais essa oportunidade. Volta a 4 jogos seguidos como titular. Lembrando que nos 3 anteriores, 3 gols e 1 assistência, participando dos últimos 4 gols marcados pelo Santos nos últimos 3 jogos. Placar de 0-0, torcedor ligado no microfone da Bandeirantes em rede para todos os cantos do Brasil e do mundo na Bandeirantes, levando para você a alegria do futebol. Eu tô curtindo o futebol de São Paulo para todos os cantos do mundo. Futebol da Bandeirantes, amanhã Rádio Bandeirantes, 89 anos, hein? 89 anos de Rádio Bandeirantes. Jogo tá parado, falta marcada, meia esquerda, foi em cima do Schmidt. Isso, falta do Marota para cima dele, o zagueirão vai à frente, vai ao meio campo e acaba pegando por baixo o volante do Santos. Falta marcada para o Peixe. Relógio marca 15 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. O Santos desce para o campo de ataque pela ponta direita nessa noite de Copa Sul-Americana. Placar de 0-0. Mais cedo, Ulisses Costa trouxe a vitória do Palmeiras para cima do Sporting Cristal. 2-0 para a equipe do Verdão. Santos desce para o campo de ataque. Placar de 0-0. Neymar filtrou a marcação no círculo central. Perdeu porque foi tocado com falta. É falta pro Santos bater no meio do campo, um pouquinho à frente aí, Everton. Falta do Domingues. Acaba pegando por baixo o camisa 10 santista. Foi na frente do árbitro do jogo. Mais uma falta, né? Seguida do Recoleta. Posse de bola, Peixe, campo de ataque. Placar de 0-0, Santos desce para o campo de ataque na ponta direita, Neymar rola, bola nos pés de primeira para Gabigol, Gabigol trabalha pela ponta direita, tenta descer a equipe do Santos, lançamento era para Gabigol, corta a marcação do Recoleta, corta a mão, bate, rasga de qualquer jeito, tira. Domingues afasta para a equipe do Recoleta, tenta descer para o campo de ataque pela ponta esquerda, escapa da marcação por dentro, Rios para Wico, perde a bola, corta a marcação do Peixe, ganhou o Santos, bom tempo pela meia direita, escapou, rolou para Gabigol, Gabigol por dentro para Neymar, Neymar pela meia esquerda, ele pisa na bola, carrega, tentou, rolinho, Neymar perdeu, vai João Schmidt na contenção, atropelou. João Schmidt atropelou mais a bola, tem na vantagem o Recoleta na ponta direita. E aí o juiz volta, não teve vantagem, mas porque não dominou bem, né, o Baez. Mas tudo bem, garai. Falta pro Recoleta na meia direita no campo de defesa, foi atropelado Spínola. Atropelado pelo João Schmidt. E aí os jogadores, e não só os jogadores, o Jorge Gonzalez também reclama do árbitro. Isso porque o Spínola acaba sofrendo a falta e o árbitro estava dando todas as faltas ali a favor do Santos nessa. Ele deixou seguir, mas aparentemente volta atrás e dá a posse de bola. Na verdade não marcou falta para a equipe do Recoleta, viu, Martelli? Mas tá certo, viu, Quesada? Porque a vantagem, quando o cara perde a bola na sequência, porque ele errou, exato, a vantagem já tinha sido dada, né? Já tinha, e aí acho que tá certo. Olha o Santos aí descendo. Santos desce pro campo de ataque na ponta direita, vem mais uma vez na velocidade, escapou da marcação. Igor Vinícius cruzou pra trás, entrada da grande área, Neymar deixou passar, Roleiser bateu travado. Rasga a zaga do Recoleta, mais volta pra João Schmidt, ele toca de cabeça pela meia direita, tenta escapar a marcação forte em cima do Igor Vinícius.
Vinícius. Martelli. Ele lançou passe à frente, meia direita, linha de fundo. Bola para a equipe do Recoleta. Diga, Everton. Não, logo depois do chute do Roleiser, o Gabigol está insistindo bastante com o técnico, com o árbitro, perdão, do jogo. Queria um toque de mão na área ali, nesse desvio, na tentativa de arremate do jogador argentino. O árbitro, pelo jeito, não viu. Posse de bola Recoleta no campo de defesa. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Ed está conosco aqui curtindo no microfone da Bandeirantes, falando de Santos. Alô, Baixada Santista, na Bandeirantes de São Paulo, para todos os cantos do Brasil e do mundo, levando a você a Copa Sul-Americana. Por enquanto, placar de 0-0. Recoleta 0, Santos também 0. Lateral para a equipe do Recoleta bater pela meia esquerda. Não tem pressa nenhuma, Mosqueira, para repor a bola em campo. Vai adiantando, ganhando metros na canhota. Mosqueira para a cobrança de lateral, arremessa a bola longe, próximo ao meio de campo, sobe para tocar de cabeça, Veríssimo. Briga pela bola, João Schmidt, corta a marcação do Recoleta. Tá marcado o lateral para o Recoleta bater no campo de defesa pela meia esquerda. Placar de 0-0. Componentes de suspensão, transmissão em direção à Nakata. Nakata, qualidade em qualquer caminho, pode contar. Por que estão reclamando com o juiz João Schmidt e Neymar, hein? Aparentemente o João Schmidt queria posse de bola para o Santos. O árbitro demorou, inclusive, para sinalizar para quem seria o arremesso lateral. E quando ele sinaliza, ele vai ali com força, apontando posse de bola Recoleta. Leandro Quesada, 19 minutos jogados e o jogo, Leandro Quesada. O Neymar não podia deixar de passar um lance, né, sem dar uma reclamadinha, né? Tá no DNA dele, não adianta a gente querer tentar mudar, não é? Agora, o João Schmidt está fazendo um bom jogo, hein? O João Schmidt está bem firme ali. Tá ligado, né? Às vezes a crítica era de que ele não entrava muito na partida e hoje tá bem ligado, recebendo falta, fazendo falta, chamando o jogo para si, né? E às vezes os companheiros, né, faltam aquele capricho, né, para tentar fazer essa transição melhor. Mas enfim, saindo dos pés do João Schmidt, eu acho que é uma boa chance dessa construção de jogo ter um pouco mais de qualidade no time do Santos. O Tera mudou o conceito de SUV, vire a chave com consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórcio.vw.com.br. Itanhaém também conosco, valeu Ézio, tá curtindo no microfone da Bandeirantes, quase 20 minutos jogados, 0-0 o placar do jogo. Está jogando o Santos pela meia esquerda, Ananias tenta o passe à frente, fez o corta-luz, corta a marcação do Recoleta, vem para botar para fora. Manuel para o Santos bater no campo de ataque pela meia esquerda. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa Sul-Americana, fase de grupos, é a quarta rodada lá no Monumental Rio Parapiti, no Paraguai. Relógio marca 20 minutos jogados do primeiro tempo. Recoleta 0, Santos também 0. QG de Esportes da Bandeirantes, fala Lucas Bueno. 3 jogos em andamento na Libertadores. Barcelona do Equador e Boca Juniors empatando em 0-0. Mesmo resultado de UCV, Independente Del Valle, Always Ready e Lanús também vão empatando em 0-0, Martelli. Tô curtindo o futebol da Bandeirantes. Olha o Santos, bolão pela meia direita, bem cruzamento, vai pitar o gol. Inacreditável, Gabigol! Gabi perde gol. No lance o Gabi perde gol. Que gol feito, perde o Gabigol, lançamento no campo de ataque, entrada da grande área, saiu livre o bom tempo, na meia direita ele cruza para trás dentro da pequena área, o goleiro passou, o Gabigol acho que não entendeu que a bola ia chegar, ele estica a perna esquerda com o gol aberto, passa a esquerda do gol, o Gabigol pega mal na bola, gol feito, que isso, Gabi, perde o gol aí, Everton Ramos. E logo depois o Neymar olha para ele, o Neymar que vinha atrás na sequência, até com mais oportunidade de mandar para a rede. Era para ter feito assim, Gabigol, e ele acaba perdendo de pé esquerdo uma baita oportunidade. O bom tempo entra pela direita, já na grande área, em posição legal. Eram os 3 jogadores do Santos e o gol. E a bola acaba saindo pela linha de fundo. Perde o gol, Gabriel Barbosa, na melhor oportunidade do Peixe no jogo. Que azar, hein, Martelli? Que azar, né? Na mesma linha ali do Gabigol estava o Neymar. Se a bola passa pelo Gabigol, ele dá uma furada. A bola sobraria limpinha, né, para o Neymar abrir o placar. Boa jogada do Santos, hein? Quando o Santos toca essa bola com mais velocidade, 1-2 tal, né, sem ficar segurando a bola e ajudando também a marcação a chegar um pouco mais firme,
sai coisa legal, né? Os 3 lances que o Santos criou até aqui com certo perigo, esse foi o mais perigoso, com bola sendo trocada, né? Com os passes sendo trocados com uma certa agilidade. Érica Castelhano curtindo, um abraço, um beijão pra você, Érica. Espero que esteja melhor. Vivaldo Junqueira, Flávio, quem mais? Agostinho, Jefferson. E todo mundo parado e fora do campo. Neste momento, porque estão se reidratando. A Conmebol manteve isso, né? Na Liberta e também na Copa Sul-Americana. Brasileiro, CBF diz que cada um faz o que quiser quando é juiz, certo, Everton? Certo. Mas a Conmebol falou que tem que parar. E diferente do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro geralmente costuma acontecer ali com 30 minutos nas competições continentais, exatamente na metade do primeiro tempo, agora 22 minutos e meio, já 23. Paralisado o jogo, os jogadores por enquanto retornando. Já terminou a reidratação por aqui, viu, Matheus? A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. O Santos já está hidratado. O Recoleta ainda não. Tá falando muito porque tá pior no jogo, é isso, Leandro Quesada? Olha só, o jogo é muito parecido em relação à posse de bola com o duelo lá na Vila, né? Terminou inclusive com 70% de posse de bola do Santos. O Santos continua com muita posse, constrói o jogo, mas a finalização é que não tá legal, né? Ora o Neymar pega e chuta em cima da zaga, ora o Gabigol isola e ora o Gabigol, né, espana uma possibilidade incrível, até atrapalhando ali o Neymar na tentativa de fazer 1-0. O jogo é todo do Santos até aqui. Aí o comentarista fala, vai lá o Recoleta e tem um lance perigoso, porque geralmente acontece isso, né? E na Vila foi assim. E na Vila foi assim, exatamente. Quando menos esperava, né, pênalti pro Recoleta. É isso, Martelo. Bola volta a rolar no Paraguai, placar de 0-0, termina a pausa para hidratação, desce bom tempo pela meia direita, voltou a jogada dentro da grande área, vai chegar a bola, bom tempo, escapou, fintou a marcação, soltou, demorou, chegou para bater o gol, Escobar travado, escanteio marcado para a equipe do Santos, na ponta direita no chute do Escobar, travado pela marcação, linha de fundo, escanteio pro Peixe, aí Everton. E ele na sequência cai, fica levando a mão ali a região abdominal, mas uma bela trama mais uma vez do Santos, que chega pelo lado direito, o Gabriel Bom Tempo acaba perdendo um pouco o tempo da bola, toca ali pro Escobar, quem chega na marcação é o Nogueira, para desviar e mandar pela linha de fundo. Tem escanteio, Santos que quer abrir o placar no Paraguai. Eu não entendi, o Escobar se choca na sequência, né? Por isso que ele tá sentindo. Isso, tá com o Nogueira. Já tá de pé Escobar, escanteio para a equipe do Santos bater pela ponta direita, toma distância para fazer o levantamento, Neymar Júnior para a bola, bateu curtinho na quina da grande área, travar a equipe do Peixe, Neymar volta a jogada um pouco atrás para Roleiser, escapou, entrada da grande área, girou, bateu fraco. Mas muito fraco o chute do Roleiser nos pés da marcação do Recoleta. Corta a jogada, mas volta pela ponta direita e insiste ainda a equipe do Santos com Neymar de primeira para Roleiser. Roleiser volta a jogada para Neymar. Neymar carrega para o campo de ataque, toma a falta, mas segue no lance. Ele gira pela meia esquerda, tomou um pisão, saiu xingando. Volta a bola pela meia esquerda. De primeira sai jogando Ananias para a equipe do Santos. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Volta a jogada da equipe do Peixe no campo de defesa na meia esquerda. Ananias recua no círculo central do gramado. Recomeça para João Schmidt. João Schmidt pela ponta direita no campo de ataque. Desce como se fosse um meia. Lucas Seríssimo. Ele rola a bola nos pés de Igor Vinícius. Vinícius para Roleiser. Roleiser por dentro. Escapa da marcação na devolução para Vinícius. Vinícius pela linha de fundo. Partiu para cima do marcador. Perdeu. Mosqueira para botar para fora em arremesso manual. Lateral para o Santos bater no campo de ataque pela meia direita. Tem pressa Igor Vinícius. Arremessa a bola nos pés de Roleiser. Tenta descer para o campo de ataque. Ele volta a jogada pelo círculo central do gramado. É o último homem, Ananias. Só cerca a marcação Recoleta. Ananias gira pela meia esquerda. Agora para a meia direita. Para Veríssimo. Veríssimo por dentro. Um tapinha de primeira. Vai chegar para Roleiser. Corta a marcação. Rasga de qualquer jeito. Tira a zaga do Recoleta. Placar de 0-0 sem gols por enquanto. Daqui a pouco vem um intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes para todos os cantos do Brasil e do mundo. João Paulo Capelanes assume a Bandeirantes para repercutir por enquanto 0 para o Santos, 0 também para o Recoleta. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. Vai de Wonder. Placar de 0-0, 26, quase 27 minutos jogados. É o futebol da Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo, levando a você a Copa Sul-Americana. Seu novo ter está mais perto do que você imagina. Vire a chave. Com o consórcio Volkswagen, acesse consórciovw.com.br.
Lateral para a equipe do Recoleta bater no campo de ataque na meia esquerda. Mosqueira arremessa a bola à frente, sobe para tocar de cabeça, corta a marcação do Santos, mas vai voltar nos pés do Roleiser, que pode imprimir um contragolpe e preferiu acalmar. Preferiu acalmar e retoma no campo de defesa para a equipe do Santos ser jogando. Agora funciona. Igor Vinícius por dentro para bom tempo, cruza a fronteira, passadas largas pela meia direita para Igor Vinícius. Ele faz a inversão da ponta direita para a ponta esquerda. Faltou força. Era para Neymar, corta a marcação, voltou para Escobar para Neymar por dentro, chegou para Roleiser tem que soltar, soltou. O passe à frente nas costas da zaga errado. Tá nas mãos do goleiro Ferreira, Everton. E o Neymar aparentemente reclamando alguma coisa com o árbitro Christian Garay. O passe do Bom Tempo foi forte demais, não chegou pro camisa 10. Vem pro campo de ataque o Recoleta pela ponta direita. Ganha escanteio na linha de fundo. Corta a marcação do Peixe. Deu uma sorte o Ananias. Linha de fundo, escanteio pro Recoleta na ponta direita aí, Everton. E olha o perigo, né? O Santos chegava com todo mundo no ataque. Um contra-ataque, o Alan Wilk parte pelo lado direito. João Ananias é quem chega cortando já na linha de fundo. E o Recoleta, que mal chegou, tem escanteio no jogo. Vem o time paraguaio. Escanteio para a equipe do Recoleta bater pela ponta direita, placar de 0-0. Escanteio na ponta direita, linha de fundo, sobe para tocar de cabeça, quarta marcação do Santos. Volta a bola pela meia esquerda, insiste a equipe do Recoleta. Cardoso está no meio da grande área, ele pede cruzamento, recua no campo de defesa na meia esquerda. Vai Rios para fazer o levantamento, preferiu jogar na linha de fundo, chapou mal demais. Linha de fundo, tiro de meta pro Santos, Everton. E o time todo no campo de ataque. O Rios tentou o passe pro Domingues, mas abusou na força. Bola direto pela linha de fundo, tiro de meta. O Santos, o Brasão vai trabalhar. Tiro de meta para a equipe do Santos bater placar de 0-0. Cadê o gol do Peixe? A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Santos está jogando no campo de defesa, trabalha a jogada pela quarta zaga, Veríssimo pela meia direita, pela meia esquerda, mais uma vez Ananias por dentro, tenta o passe à frente, era para Neymar, corta a marcação do Recoleta, boi para fora, lateral marcado para a equipe paraguaia, bater no campo de ataque pela meia direita, viva na pele, a Libertadores e a Sul-Americana, assista aos maiores times do nosso continente na ESPN, pelo plano premium do Disney Plus. Lateral marcado para a equipe do Recoleta bater no campo de ataque pela meia direita, arremessa a bola à frente, chegou para Nogueira meia direita, linha de fundo, vai ameaçar cruzar, não deu, Nogueira está pressionado, ele gira, volta a jogada pela meia direita para Echeguren para Nogueira tenta escapa da marcação, abre a jogada à frente, tenta descer a equipe do Santos da marcação, ninguém tira dele, Nogueira linha de fundo, vem cruzamento rasteiro por baixo, tirou a marcação, a bola subiu, tá dentro da grande área, Ananias corta, volta para Nogueira, é difícil marcar, chegou o chute, nossa, Furou o Rios, que beleza, é loucura, hein, Everton? Nossa, ele tinha condição, podia inclusive avançar, tentou o chute, acabou furando e o Recoleta estava em alguns instantes no ataque, hein, Martelli? Vem para o campo de ataque o Santos do Círculo Central, pediu a falta, o árbitro parou o jogo, falta marcada em cima do Neymar, é falta em cima do jogador do Santos aí, Everton. Falta do Espínola, o árbitro dá um empurrão do camisa meia dúzia para cima do camisa 10 Santista, falta marcada, campo de ataque do Peixe. Falta marcada, estão batendo no Neymar, hein? No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa Sul-Americana, fase de grupos, quarta rodada no Paraguai. Relógio marca 30 minutos jogados no primeiro tempo. Recoleta 0, Santos também 0. QG de Esportes da Bandeirantes, fala Bueno. Na Sul-Americana, 3 jogos encerrados. O Caracas ganhou de 3-2 do Independente Petroleiro, o Grêmio ganhou de 3-0 do Deportivo Riestra e o Juventude empatou em 2-2 com o Atlético Mineiro. Com isso, a situação do Galo fica preocupante na Sul-Americana, Martelli. Vem pro campo de ataque mais uma vez a equipe do Santos, Escobar por dentro, testa sério jogando mais uma vez com o Neymar de primeira para bom tempo para Neymar pela vez esquerda, caiu, mas o Neymar também, pô, não pode tocar nele que ele cai. Pô, ele fica com o bumbum no chão ali reclamando, se levanta e joga a bola, ô Quesada. São 34 anos, são 20 anos, mais até. São facilmente 25 anos sistematicamente sabendo que vai apanhar.
Vem pro campo de ataque, Neymar é lançado na linha de fundo, ganha a bola pela meia esquerda, a linha de fundo, cruzamento, quase que ele cai, corta a marcação do Recoleta, afasta a zaga, põe pra fora, arremesso lateral. Manuel pro Santos bater no campo de ataque pela meia esquerda, vai descendo mais uma vez a equipe do... Fala do Neymar. Fala do Neymar, que ele brigou na linha de fundo. Neymar pela meia esquerda, tenta o tapa de letra. Volta a jogada na canhota. Neymar tentou fazer o giro. Trabalhou a marcação do Recoleta. Saiu mal. Nossa senhora, é loucura. Tiro de meta, né, Everton Ramos? A bola passa por todo mundo no cruzamento feito pelo Escobar. Procurava primeiro o Neymar. A bola passa dele. O João Schmidt consegue chegar na bola. Deu um toquinho na direita para o Igor Vinícius, que acaba chegando e chutando de perna direita sobre o gol do goleiro Ferreira. A bola muito forte, perde mais uma oportunidade o Santos trabalhando a posse de bola no campo de ataque, segue 0-0 no Paraguai. Não teve nenhum lance violento para cima do Neymar. Agora o Neymar tem que entender que o futebol, ninguém falou isso até hoje, tá? É um esporte de contato, então não dá para pedir por favor e dar licença, né? Agora, até que ele tá reclamando menos, né? A gente viu o Neymar mais irritadiço em outras oportunidades. Agora, o Santos continua pecando na finalização. Se acertar o pé, ganha a partida hoje contra o Recoleta. Ganha. É a mistura de garra com ganha, entendeu? Aí virou ganha. 33:30 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. Está jogando a equipe do Santos do campo de defesa na meia esquerda. Escobar trabalha pela quarta zaga, de primeira para Ananias. Ananias gira pela meia direita, de primeira para o domínio de Veríssimo. Veríssimo trabalha a jogada centralizado para João Schmidt. João Schmidt pela meia esquerda para Neymar. Neymar deixa a bola passar. Beleza, hein? Trabalha o Recoleta no campo de defesa pela meia direita. E segura em volta, jogada na entrada da grande área. Ferreira quebra o goleiro inteiro de verde, quebra para o campo de ataque, sobe para tocar de cabeça, Veríssimo. É para João Schmidt por dentro. Oliva consegue o domínio, passe à frente para bom tempo. Se soltar, bom. Gabigol nas costas da zaga, tirou a zaga, cirúrgico. O Cardoso foi cirúrgico e tirou. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Vem pro campo de ataque a equipe do Santos pela meia esquerda, trabalha mais uma vez com bom tempo. Ele gira a bola pela meia direita para Igor Vinícius, linha lateral da grande área, cruzou para Neymar, que dominou, tentou chapéu. Meu Deus, Neymar. Tá difícil, hein? Tá difícil ajudar um homem, tá, ô Quesada? Pode falar, que aí ele vai fazer um gol depois. Tá difícil. Agora ele tá brigando, né? Ele tá guerreando. Isso é legal. Não tá com garra. Pra ganhar. Pra ganhar. Exatamente. Mas vamos lá, finalzinho de jogo, reta final de primeiro tempo. Santos em cima do Recoleta, né? Vamos lá. E o escanteio marcado para a equipe do Santos bater pela meia esquerda, 34, quase 35 minutos jogados deste primeiro tempo. O torcedor paraguaio gritando ali o nome de Neymar, ele cumprimenta a torcida. Escanteio batido curtinho, bom tempo para a meia esquerda para Neymar, Neymar pela canhota ainda à frente, tenta com o Roleiser à frente para bom tempo, ele pede a falta, volta a jogada para Roleiser trabalha no corredor central da intermediária, trabalha mais uma vez, Igor Vinícius tenta o lançamento dentro da grande área, dominou Schmidt na entrada da grande área, corta a marcação do Recoleta. E agora, hein? E agora no contra-golpe não tem contra-ataque. Pro Recoleta, Igor Vinícius ganha para a meia esquerda para Neymar. Neymar para Igor Vinícius, meia esquerda, ele levou na linha de fundo, cruzou, ganha escanteio. Tá jogando bem Igor Vinícius, escanteio pro Santos na meia esquerda e Everton. E é isso mesmo, do lado esquerdo, Igor Vinícius trabalhando com o Neymar, recebendo, tentando o cruzamento, rasga a marcação do Recoleta, tem mais um escanteio, Peixe. Escanteio para a equipe do Santos bater pela meia esquerda, deixa o Neymar bater direto. Pra que cobrar curtinho? Neymar para cobrança de escanteio. Escanteio para o Santos bater na Bandeirantes. Quem sabe o primeiro gol do jogo. 0-0, Recoleta e Santos. Vai Neymar para cobrança. Autorizado, bateu fechado. Aí treinou. Aí é para treinar o goleiro Everton Ramos. Sem nenhuma dificuldade. A bola recuada nas mãos do Ferreira. Não teve problema nenhum. Ninguém chega para tentar o toque de cabeça direto nas mãos do goleiro do Recoleta. Cabos elétricos Sil é líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Tá jogando Recoleta pelo campo de defesa, na apreensão do torcedor do Peixe. Sobe a marcação do Santos, Roleiser ganha pela meia direita, ele pertém a bola, voltou a jogar Roleiser escapou no meio de dois, comete a falta na sequência. Bandeira marca não, só lateral para o Santos bater no campo de ataque na meia direita. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave. Com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu. Acesse consórcio.bw.com.br. Desce o Santos pela ponta direita, bom tempo, desarmado pelo Mosqueira.
O Mosqueira põe em linha de fundo, escanteio pro Santos bater na ponta direita, é mais um aí, Everton. E cai, na verdade, na sequência, sentindo ali a perna direita o Gabriel Bom Tempo, mas é ele quem chega pelo lado direito depois de um passe do Neymar. O Mosqueira foi bem demais no corte, botando pela linha de fundo. Tem mais um escanteio, o Peixe vem em busca do primeiro gol na reta final do primeiro tempo no Paraguai. Escanteio para o Santos bater na ponta direita, 37 minutos jogados deste primeiro tempo, de bola rolando, os jogadores vão lá para o meio da grande área, toma distância Neymar para fazer o levantamento. 0-0 o placar do jogo, 37, escanteio batido na primeira trave, sobe Ananias, toca para fora. Veríssimo pega por último no zagueiro, meia esquerda, passa a esquerda do goleiro, linha de fundo e tiro de meta para o Recoleta. E o pior é que subiu bem o Veríssimo e outros dois jogadores santistas vinham atrás, o Ananias e o Schmidt. O Veríssimo se adianta, a marcação sobe no alto, mas toca de cabeça à esquerda do gol do Ferreira, tiro de meta, Recoleta segue 0-0. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Lateral para o Recoleta bater no campo de ataque. Na meia direita tem pressa, sai jogando Nogueira. Lá atrás recomeça pela quarta zaga. Leandro Quesada, 38 jogados. O que falta para o Santos fazer o gol? Porque tá melhor o Peixe. Falta acertar o pé, né? Basicamente isso. O Santos até criou, mas na hora da finalização faltou a qualidade que a gente sabe que o Gabigol tem, qualidade que o Neymar, não precisa nem dizer, também tem, não é? Não sei se é o desespero, se é a vontade de querer resolver logo, não é? Mas enfim, o Santos até constrói um jogo interessante, mas na hora ali, né, do chute, da finalização, tá realmente pecando, como acontecera na partida na Vila Belmiro, num jogo muito parecido nesse sentido. Um Santos em cima, Recoleta retraído, tentando ali um contragolpe que por enquanto ainda não encaixou. E até para complementar, Martelli, o Cuca tem batido bastante nessa tecla, né? O Santos 6 jogos, 100 vitórias, dizendo que a equipe está pecando principalmente na finalização. Santos tenta descer para o campo de ataque pela meia esquerda, chega a bola na linha de fundo, não consegue o domínio. Não consegue o domínio, Escobar, tiro de meta para o Recoleta e Everton Ramos. Na descida do Peixe. Tentativa de passe do Roleiser buscando ali o Escobar, ele tentou evitar, mas não conseguiu, inclusive na sequência soca a bola, fica nervoso ali o argentino Gonzalo Escobar. É só tiro de meta, posse de bola que favorece o Recoleta. 0-0, Recoleta com empate chegando a 4 pontos e o Peixe a 3 segue na lanterna do grupo D, Martelli. Está jogando a equipe do Santos no campo de defesa, trabalha a jogada. Prazão dentro da grande área, gira para a meia esquerda. Quase 40 minutos jogados deste primeiro tempo, de bola rolando, placar de 0-0. Daqui a pouco o intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Para todos os cantos do Brasil e do mundo. João Paulo Capelanes assume para repercutir até o momento. 0 para o Recoleta, 0 também para o Santos. Santos está jogando no campo de defesa, cruza a fronteira, Veríssimo trabalha pelo círculo central do gramado, para Schmidt pela meia direita, para Veríssimo pela ponta direita, para Igor Vinícius por dentro para João Schmidt, erra o passe, João Schmidt corta a marcação, volta a jogada para Ananias, ele inverte o lado do campo para a meia esquerda, chegou para Escobar, Neymar encosta pertinho dele pela meia esquerda, pediu, Neymar deu tapa à frente, corta a marcação do Recoleta, mal sobrou, boa bola, linha de fundo para Neymar, saiu na cara do gol, Neymar! Gol! É de Neymar, Neymar Júnior abre o placar para o Santos do Paraguai. Para a explosão do torcedor do Peixe, que está exatamente ali atrás do gol, onde faz a festa Neymar, com a torcida do Santos. Neymar, jogada por dentro, que bola na entrada da grande área. Para deixar nas costas da zaga completamente livre o Neymar. Ele sai na entrada da pequena área. Que bola do Roleiser para desmontar a zaga do Recoleta. Próxima pequena área, meia esquerda do goleiro saiu desesperado para tirar a bola do atacante. Neymar tranquilo, chapa a bola por baixo das pernas do goleiro. Bota no fundo do gol na marca dos 41 minutos jogados do primeiro tempo. Para esse Peixe pulsar, estremecer e vibrar. É gol do Santos, Neymar faz. Santos 1,
Recoleta 0, Everton Ramos. Faltava a finalização certeira e de toque em toque o Santos chega com um belo passe de Roleiser. Neymar na cara do gol e na comemoração ele é abraçado por todos os companheiros, mas o destaque para Robinho Júnior, com o qual teve um imbróglio nessa semana, uma briga durante a semana também e que ganhou esse episódio, mas um abraço que deve selar a paz entre os dois jogadores. É o Santos que vê Neymar marcar o 5º gol dele na temporada. Volta às redes o camisa 10, o Santos abre o placar no Paraguai aos 42. Agora a Recoleta 0, Neymar e Santos 1. Leandro Quesada, gol do Santos, gol de Neymar. Quesada. Eu dizia, o Santos fazia algumas tramas inteligentes, trocava passes, né, conseguia com velocidade fazer um jogo para tentar penetrar ali o sistema defensivo do Recoleta. E aí, quando o Roleiser dá o ar da graça, eu dizia isso, né, que tem que aproveitar o bom momento do Roleiser, melhor jogador do Santos nos últimos jogos. E aí o Roleiser, de uma forma inteligente, conseguiu colocar entre os zagueiros essa bola. Neymar inteligente também para entender que a jogada seria com essa dinâmica. E aí, Neymar, a bola, o goleiro e o gol dali. Dificilmente o Neymar, que não é mais o Neymar lá com 17, 18 anos no Santos, dificilmente o Neymar perderia a chance de fazer 1-0. Um belo gol, uma bela trama e merecido o placar até aqui de 1-0 para o Santos, Martelli. Amarelou. Para quem? Pro técnico, não gostou da reclamação assintosa feita pelo treinador Jorge Gonzalez após o gol santista. Então, cartão amarelo, o primeiro do jogo vai pro treinador da equipe do Recoleta. Martelli, fechou. E só o detalhe, tá? Nos últimos 5 jogos, nos últimos 5 gols santistas, 5ª participação do Roleiser. O Roleiser voltou a jogar bola, hein? Roleiser voltou a jogar bola com Cuca melhor em campo, o Roleiser, hein? Placar de 1-0, o Santos está vencendo o jogo para cima do Recoleta, 43, quase 44 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando. E o escanteio para a equipe do Recoleta bater pela ponta direita. Já vem o intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes para todos os cantos do Brasil e do mundo. Assume João Paulo Capelanes a Bandeirantes. Escanteio para o Recoleta bater na segunda trave, o toque de cabeça. Brasil no gol! Testou pro chão, mas testou firme que só Marota botou no canto inferior direito. Brasão se estica todo, espalma para salvar o Santos, Everton. Eu contei gol daqui, viu, Martelli? Que defesaça do goleiro santista. O Marota sobe sozinho, toca de cabeça no canto direito. E o goleirão do Peixe, o Brasão, salva o que seria uma jogada ofensiva, o gol de empate do Recoleta. Por muito pouco, 1-0, Santos segue no Paraguai. Quase o Recoleta empata o jogo. O Brasão faz uma defesaça no Paraguai. 1 para o Santos, 0 para a equipe paraguaia. 45 minutos jogados deste primeiro tempo. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wunder. Vai de Wunder. Sobe a placa aí, Everton. Mais 3. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva da estrada e na rua. Amortecedor e HG na carta, pode contar. Recoleta para o campo de ataque na meia esquerda. Mosqueira, meia esquerda, lançou linha de fundo. Escobar estava sozinho, mas ele chapa a bola pela linha de fundo. Cede escanteio. Recoleta na ponta direita aí, Everton. Não quis levar perigo, né? O Baez estava entrando por trás ali do Escobar, que prefere tocar na bola pela linha de fundo. Tem escanteio, Recoleta. Escanteio pro Recoleta bater pela meia direita, toma distância, parte curtinho, o Baez vem, levantamento fechado, Brasão de novo. Levantamento na segunda trave, Brasão deu passinho à frente para sair, a bola viajou, de mão trocada, ele bota pela linha de fundo. Novo escanteio pro Recoleta bater agora do lado esquerdo aí, Everton. Recebe a cobrança do escanteio Nogueira e tenta ali quase sem ângulo, de perna esquerda. Por pouco não encobre o goleiro santista, que com a mão esquerda manda pela linha de fundo. Tem mais um escanteio, pressão paraguaia na reta final. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. Escanteio pro Recoleta bater, meia esquerda, 46, bateu fraco na primeira trave. Corta a marcação do Peixe, bota pela linha de fundo. Motopeças de qualidade na carta, conte com desempenho e a confiança da marca líder em suspensão. Também em motopeças. Na carta pode contar.
falta. Escanteio para a equipe do Recoleta bater pela meia esquerda. Renovo levantamento e nova pressão para cima do Peixe. Dessa vez bateu aberto, segunda trave, corta a marcação. Olha o contragolpe para o Santos. Neymar foi brincar. Tentou o rolinho, perde a bola. Recomeça o Recoleta está jogando pelo círculo central do gramado, quase 47. Lançamento pela meia esquerda, desce em velocidade, vai-se embora mais uma vez. Rios, linha lateral da grande área, na meia esquerda, olhou para a área, não cruzou, pisou na bola, pedalou, balançou, se fecha inteiro. Santos no campo de defesa, fecha a porta para ele, corta bom tempo. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta, você sabe, pode contar. Vai terminar o primeiro tempo, 47 minutos jogados, vamos até 48. Lateral para o Recoleta bater pela meia esquerda, vai cobrar como se fosse o escanteio. Toma distância, Mosqueira é forte. O arremesso dele é forte. Todo mundo lá para o meio da grande área. Cabos elétricos, Sil é líder do Brasil. Se assim você pode confiar. Como fala o seu juiz, hein? Como fala o seu juiz, está conversando com o Brasão. 47-30, lateral para o Recoleta bater pela meia esquerda, próxima bandeira de escanteio. Se fecha o Peixe, Recoleta no ataque. Mosqueira toma muita distância, Mosqueira arremessa a bola para o meio da grande área, sobe para tocar de cabeça a marcação do Santos. Vamos ver essa segunda bala na Nia, ser de qualquer jeito. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem a taxa, diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. Vai terminar o primeiro tempo. O juiz já olha para o relógio. 48 minutos jogados dessa primeira etapa no Paraguai. Recoleta desce para o campo de ataque na meia direita. Cruza a fronteira, tenta o passe à frente para Baez. Baez para Alan Wilk. Alan Wilk não consegue domínio. Corta a marcação do Santos. 48,5. O árbitro Christian Garay neste momento aponta o centro de campo e termina o primeiro tempo. No Paraguai tá dando Peixe. Recoleta 0, Santos 1, gol de Neymar. Na Bandeirantes, o intervalo inteligente é seu. Boa noite a você, João Paulo Capelani. Boa noite, Martelli. Martelli, tá dando Peixão. Santos vivo na sequência da Copa Sul-Americana com o Neymar e tudo abraçando o Robinho Júnior, hein, Everton Ramos? O grande destaque da noite até então, né? Foram 3 pedidos de desculpa depois daquele episódio no último domingo e um abraço agora para praticamente selar a paz entre Robinho Júnior e Neymar. Na saída do gramado, os jogadores conversando ali, tanto do Recoleta quanto do Santos, o Neymar indo para cima do Christian Garay. Jogadores paraguaios, inclusive, insatisfeitos com a arbitragem nesse primeiro tempo. Capela, em que o Santos vai encerrando uma sequência de 6 jogos sem vitórias. Inclusive, 6 jogos em que o Neymar não marcava. É que o Neymar não esteve em campo durante toda essa sequência, mas o último gol em que o Neymar participou e que ele esteve em campo foi contra justamente o Recoleta no duelo no dia 14 de abril. Então volta a marcar contra este mesmo Recoleta e da mesma forma, em um primeiro tempo com 1-0 o Santos vencendo. É um carrasco do Recoleta, hein? Menino Ney, adulto Ney, pra muitos moleque Ney, porque teve a treta desse meio de semana aí. Informação importante, vamos aguardar a entrevista coletiva do técnico Cuca, que obviamente será questionado sobre isso. Vamos falar sobre campo e bola. Leandro Quesada. E aí, Quessadinha? O nosso peixe está vivo na Sul-Americana, Quesada. Boa noite. Merecido resultado até aqui. Boa noite, João Paulo Capelanes, com quem me encontrei mais cedo. Tá vendo entrevista especial no Domingo Esportivo Bandeirantes, hein? Esportivo Bandeirantes. Você tá trazendo um cara incrível, hein? É. Eu vou dar um spoilerzinho, tá? Leandro manda. Quesada, na Copa do Mundo de Clubes, temporada passada, esteve no novo CT em primeira mão. Foi o primeiro jornalista esportivo do Brasil, quizás até do mundo, a frequentar onde a seleção brasileira estará na Copa do Mundo. Então, falaremos com o cara que é, como é que eu poderia denominar, Quessadinha? Um dos, vamos lá, responsáveis por talvez acompanhar a construção de onde a seleção brasileira ficará, pode ser? Tá ótimo, não explica muito. Se eu falar, vai estragar o bolo, né? Tá bom. Onde talvez Neymar esteja, onde talvez Neymar não esteja. A propósito, mais um spoiler. Tem vários campos lá no CT da seleção brasileira. Tem sintético, viu? E tem um que é sintético. Nesse fica certo que o Neymar não vai. Ninguém vai, né? A verdade é essa. Ninguém vai. É claro que é uma brincadeira. O Neymar não faz mais do que obrigação pelo tamanho de jogador que ele é. Estar decidindo a favor do Santos. Ele não perde esse tipo de gol. Numa bela trama, a gente comentou aqui durante todo o primeiro tempo. O Santos foi melhor. Fez boas tramas, trocou passes, soube atacar. O que faltava era justamente o desempenho na finalização. Aos 13, Neymar chutou
uma bola que explodiu na zaga, ele tira inclusive a marcação do primeiro zagueiro e depois ele chuta, a bola explode na trave. No mesmo minuto de ataque, o Gabigol chuta alto para fora. Aos 21, Gabigol toca mal no cruzamento do Bom Tempo. O detalhe é que ao lado do Gabigol, mais próximo, né, ali do segundo pau, estava o Neymar. Se o Gabigol tivesse falhado mesmo, né, se a bola tivesse passado pelo Gabigol, teria sobrado limpinha para o Neymar fazer 1-0. Então o Santos colocava a bola no chão com velocidade e tentava dessa forma sair da forte marcação desse experiente time do Recoleta, que não tem absolutamente nada a ver, como já tinha destacado aí na nossa programação, o Everton, não é? Foi um time muito reserva naquele duelo na Vila Belmiro e hoje o chamado time titular. Mais cascudo, mais experimentado, um time que sabe marcar muito bem e que dificultou ao máximo as ações do Santos. E no momento em que a defesa, o sistema defensivo do Recoleta dá mole na gíria futebolística, dá brecha, dá espaço, o Roleiser tem sido um dos principais destaques aí nos últimos jogos do Santos, dá um passe açucarado entre dois jogadores do Recoleta encontrando o Neymar. Aí o Neymar ficou com a bola, com o goleiro e com o gol. E aí, desse jeito, dificilmente o Neymar perderia essa chance. Mas para falar que não teve emoção também do lado do Santos, né, do sistema defensivo do Santos, aos 44 e aos 45 minutos desse primeiro tempo, o Brazão fez duas grandes intervenções. A primeira até mais difícil, na cabeçada do zagueiro Marota, e um minuto depois o Brazão num cruzamento afastando para escanteio. Foi o único momento assim de perigo, ou foram, né, porque foram dois lances, foram os dois únicos momentos de perigo sofridos pela defesa da equipe do Santos. Mas em linhas gerais, uma boa atuação nesse primeiro tempo. Acho que o Santos fez o que precisava fazer contra um adversário que se fechou bastante, que agora vai ter que se abrir no segundo tempo. E isso pode, viu, João Paulo Capelanes, fazer com que o Santos consiga chegar a 2, 3 gols nessa partida. Maravilha. Leandro Quesada, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a projeção para a segunda etapa. Eu tô curioso, sabe para quê? Para os outros jogos. Afinal de contas, é noite de Copa Sul-Americana e Libertadores. Eu quero saber sobre o Lucas Bueno, porque o Grêmio jogou, venceu, e o Galo, impressionante o Atlético Mineiro. Desculpa, muitas mensagens aqui. Pede pro João chamar aí o plantão e tal. Tem muita gente pedindo aqui, Só se fala nisso, inclusive. Mais até do que a briga do... Olha aqui, ó. Tem o quê? 1 ou 2 falando da briga do Robinho aqui com o Neymar e 2 ou 3 falando do gol do Neymar. O resto, mas quase 1.300, 1.400, 1.500 agora. Plantão para saber dos outros. Tá aqui as mensagens. Então, 10h24. Se na opinião de um dos principais comentaristas do Rádio Esportivo do Brasil, o plantão esportivo não é importante, então dane-se os outros jogos e vamos pro break. Rede Bandeirantes. O novo Tera vai mudar o seu conceito de SUV. E o consórcio Volkswagen vai mudar o seu jeito de comprar. Por que adiar o conforto da família se você pode planejar com tranquilidade? No consórcio oficial da Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida.
CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CSU. A mais premiada é a CSU. A CSU é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Quando o Brasil entra em campo, o país veste amarelo. Quando o Brasil trabalha, também. No estádio, no trabalho profissional. Ferramenta é Vonder. Em cada obra, oficina e projeto, o brasileiro joga muito. Dedicação, habilidade e orgulho são as nossas marcas mais valiosas. Vonder, a ferramenta do Brasil. A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus. Os maiores times do continente. A força do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Dispensa cheia, estoque em dia, o Tenda tá fechado com a minha economia. Com o Tenda, a conta fecha, a conta fecha, a conta... Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha, na loja, no app e no site. Bandeirantes. O passe, João Schmidt, quarta marcação, volta a jogada para Ananias, ele inverte o lado do campo para a meia esquerda, chegou para Escobar, Neymar encosta pertinho dele pela meia esquerda, pediu, Neymar deu tapa à frente, corta a marcação do Recoleta, mal sobrou, boa bola, linha de fundo para Neymar, saiu na cara do gol, Neymar! Gol! É de Neymar, Neymar Júnior abre o placar para o Santos do Paraguai. Para a explosão do torcedor do Peixe, que está exatamente ali atrás do gol, onde faz a festa Neymar, com a torcida do Santos. Neymar, jogada por dentro, que bola na entrada da grande área. Para deixar nas costas da zaga completamente livre o Neymar. Ele sai na entrada da pequena área. Que bola do Roleiser para desmontar a zaga do Recoleta. Próxima pequena área, meia esquerda do goleiro saiu desesperado para tirar a bola do atacante. Neymar tranquilo, chapa a bola por baixo das pernas do goleiro. Bota no fundo do gol, na marca dos 41 minutos jogados do primeiro tempo. Para esse Peixe pulsar, estremecer e vibrar. É gol do Santos, Neymar faz. Santos 1, Recoleta 0, Everton Ramos. Faltava a finalização certeira e de toque em toque o Santos chega com um belo passe de Roleiser.
Neymar na cara do gol e na comemoração ele é abraçado por todos os companheiros, mas o destaque para Robinho Júnior. 10h31, é o intervalo inteligente Bandeirantes, o Santos está vencendo, é o Peixão com o Neymar em campo e Neymar, tem Neymar em campo, não tem placar em branco. Leandro Quesada, comentarista Bandeirantes, Pedro Martelli já volta para a segunda etapa, Everton Ramos, e agora se o Leandro Quesada deixar, Lucas Bueno, para quem não acompanhou no bloco anterior, eu tentei acionar o plantão, aí o Quesada ironizou, minimizou, mas aqui estamos sempre ressaltando o trabalho dele. Alô, Lucas Bueno, os outros jogos são importantes sim. Vamos lá, Bueno, boa noite. Boa noite, Capela. Sacanagem tem prioridade, sempre. Né? Sempre. Então, passando rapidamente os outros jogos desta rodada, com o Palmeiras ganhando de 2-0 do Sporting Cristal, o Rosário Central ganhando de 1-0 do Libertad, Barcelona de Guayaquil e Boca Juniors empatando em 0-0. O CV vai ganhando de 2-0 do Independente Del Valle e o Always Ready vai ganhando de 2-0 do Lanús. Na Sul-Americana, o Independente Petroleiro perdeu de 3-2 pro Caracas, o Grêmio ganhou de 3-0 do Deportivo Riestra, Juventude do Uruguai e Atlético Mineiro empataram em 2-2, o Puerto Cabejo vai ganhando de 1-0 do Cienciano, além de Santos ganhando de 1-0 do Recoleta, terminando a rodada da Sul-Americana com Deportivo Cuenca e São Lourenço, Capela. Maravilha, lembrando que no final de semana tem Campeonato Brasileiro, rodada cheia, tem clássico, tudo isso você vai acompanhar no microfone da Bandeirantes. Ô Leandro Quesada, é o seguinte, daqui a pouquinho os times voltam para o campo de jogo. Muito boas informações do plantão. Excelente as informações em cima do laço, né? Agora, Quessadinho, eu queria saber sobre o seu prognóstico, a projeção para a segunda etapa. Eu queria muito entender o que o ouvinte Bandeirantes tem a dizer. E claro, mandando um abraço para Carlos Henrique O Pardal, 64 anos hoje, completando 64 anos. Grande Pardal, um abraço para você. Um abraço, Pardal. Ô, Quessadinha, é o seguinte, o time do Recoleta é fraquíssimo. E só o Santos mesmo para não jogar nada no primeiro jogo. E retranqueiro. Fraquíssimo e retranqueiro. Exato. Se o Santos apertar um pouquinho só, faz o segundo gol, fica tranquilo, domina a bola, põe mais 3 pontos na conta e segue vivo na Sul-Americana. Agora a pergunta é, qual será e qual tem que ser a postura na segunda etapa, Leandro Quesada? A tendência é que a equipe do Recoleta saia mais para o jogo. Se acontecer isso, vai abrir o espaço que o Santos praticamente não teve ao longo dos 48 minutos do primeiro tempo. Então, mais espaço é o que o Santos precisa. E aí, tendo mais espaço, a gente pode ver até um placar mais elástico, 2-0, 3-0 agora. Tem que ficar ligado na defesa do Santos, que às vezes parece que dá uma pane geral, né? Às vezes acontece. Como deu no primeiro tempo, bola aérea, né? Exatamente. 2 bolas perigosíssimas, com o Brazão fazendo 2 grandes intervenções. E se não aparecer nenhum zagueiro, né, para dar ali fazer um pênalti inocente, infantil, como o Luan Pérez fez na partida da Vila Belmiro, quando o jogo estava 1-0 e o Ortiz empatou naquela oportunidade para a equipe do Recoleta. E o Recoleta vem com 2 alterações, deu para pescar a primeira, a segunda plaquinha ainda não piscou, né, Everton? É isso, a saída do 18, Rios, para a entrada do 11, o Parzajuk, 11 no lugar do Rios, camisa 18. A outra mudança é a saída do Espínola, camisa meia dúzia, para a entrada do Franco, 38. Sai Espínola, meia dúzia, para a entrada de Franco, 38. O Recoleta mexe, o Santos não mexe e a gente não mexe na narração, porque um dos melhores do país, sem dúvida alguma, ele vem com toda a emoção do mundo. E é com ele, então, martela para mim. Martela Martelli! Valeu, João Paulo Capelanes, bate a bola pela primeira vez no segundo tempo. Alan Wiki começa o segundo tempo no Paraguai. Tô curtindo o futebol da Bandeirantes nesta noite de terça-feira. 1 para o Santos, 0 para o Recoleta, mais 45 minutos de bola rolando para você na Bandeirantes, de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo, levando a você a Copa Sul-Americana. Recoleta agora ataca para o lado esquerdo, vem lançamento na entrada da grande área, quarta marcação do Santos. João Schmidt abre a jogada para a meia esquerda no campo de defesa para Neymar. Neymar de primeira para Roleiser pela meia esquerda no campo de defesa, sai com Escobar para Roleiser escapa da marcação, pede a falta, árbitro para o jogo. Caray pega a falta marcada, campo de ataque, meia esquerda. Bola pro Santos bater no ataque, Everton. Tentava sair pelo lado esquerdo do campo de ataque ali o Roleiser após triangular com o Escobar. Foi puxado, o árbitro marca falta e posse de bola pro Peixe no campo de ataque. Santos tenta descer pro campo de ataque, placar de 1-0, Santos está vencendo o jogo. Santos não mexeu então, né, Everton? Santos volta o mesmo do primeiro tempo. Franco entrou e o Parzajuk, é isso?
também entrou pelo lado do Recoleta. Leandro Quesada, as mudanças no time paraguaio. O Parzajuc, Pedro, é um centroavante. Então, quer dizer, mais um cara de área aí, porque agora o Recoleta vai ter que se abrir. E aí o Franco é um meio-campista, ele é melhor jogador que o Espínola. Mosqueira segue ali como lateral, agora talvez avançando menos, né? Mas um time mais ofensivo para esse segundo tempo, para pelo menos tentar um empate aí contra o Santos. Cabos Elétricos Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Quase 2 minutos jogados deste segundo tempo. Neymar Júnior escapou da marcação no campo de defesa, toma falta. Sobrou a pior pro Neymar Júnior, sobrou um tapa na cara, acho que sem querer, mas também é falta e também dói, viu, Everton? E tem cartão amarelo, inclusive pro Sete Domingues, um tapa no rosto do Neymar, que leva a mão ali à boca logo depois, foi na frente do árbitro, cartão amarelo então pro camisa 7 do Recoleta. Merecido cartão, Leandro Quesada. Merecido cartão, eu acho que o árbitro tá conseguindo controlar bastante aí, né, essa questão disciplinar no jogo até aqui. Os jogadores também estão ajudando, né? Uma reclamaçãozinha ali, outra ali e tal, do Neymar e tal, mas por enquanto tá tudo tranquilo. Placar de 1-0, o Santos está vencendo o jogo e desce para o campo de ataque para a meia esquerda, tenta descer a equipe do Peixe, buscando o segundo gol, passe errado, corta a marcação do Recoleta no círculo central, abertura de bola vem para a meia esquerda, ameaça descer em velocidade, chega na bola, o 10, Nogueira pela meia esquerda, trabalha pelo campo de defesa, na meia esquerda para Mosqueira por dentro, escapa da marcação, pedala, balança, vai com Domingues pelo círculo central do gramado para Franco para a meia esquerda, falta jogada, no campo de defesa sai jogando o Recoleta, por enquanto perdendo pelo placar de 1-0. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Vonder, vai de Vonder. Recoleta para o campo de ataque, ele desce pela meia direita com espaço, Barota cruza a fronteira, o zagueirão com liberdade, curtindo uma de meia, abre a jogada pela ponta direita para Etcheguren, finta a marcação, tenta a jogada na linha de fundo, consegue o passe, o cruzamento pela linha de fundo, mal demais, forte demais o Baez. Tiro de meta pro Santos ou teve desvio? Acho que teve desvio, hein? Ou senão ele passou a vergonha, então, viu, Everton? Mal demais, né? Pela direita recebeu uma boa bola, mas na hora de cruzar, mandou direto pela linha de fundo, ninguém entende se ele tentou chutar pro gol. Foi sem direção, pra fora, tiro de meta pro Brasão. Placar de 1-0, o Santos está vencendo o jogo, está jogando Peixe no campo de defesa. Trabalha Veríssimo pela meia direita para Igor Vinícius tenta escapar da marcação, consegue fazer a fita, trabalha a jogada por dentro, na entrada da grande área, perdeu a jogada, recupera Oliva pela meia esquerda, de primeira pro passe à frente na canhota, Escobar, ele cruza a fronteira, solta o passe para Neymar da devolução pro Escobar, linha de fundo, aí o Neymar foi lá e cobra o jogador do Recoleta, hein? Vai lá, empurra o jogador do Recoleta, que devolve o empurrão, e aí o Garay tá de olho. Pode perder a cabeça o Neymar não, viu? O Neymar tem cartão amarelo na Sula? Não. Placar de 1-0, o Santos está vencendo o jogo 1. Inclusive o único pendurado, atenção, tá? É o Lucas Veríssimo. Se ele tomar cartão amarelo, desfalca o Santos num jogo importante. O próximo é daqui 2 semanas contra o São Lourenço na Vila Belmiro. Placar de 1-0, o Santos está vencendo o jogo, quase 5 minutos jogados desta primeira etapa, sai jogando Recoleta, no campo de ataque pela meia direita, cai dentro da grande área, pede uma falta, o árbitro manda seguir, quebra a marcação do Santos, tenta levantamento à frente, Mosqueira de perna esquerda, trabalha pelo círculo central do gramado de primeira, dá o tapa para Domingues pela meia esquerda, sai jogando para o Recoleta, na Bandeirantes, placar de 1-0, o Santos vence o jogo, é ruim o time do Recoleta, passe errado, linha de fundo, tiro de meta para o Santos, e só isso, Everton. Posse de bola estava com a equipe paraguaia, o toque foi forte demais pela linha de fundo, foi mais a favor do Santos, só tiro de meta, bola para o Peixe, que por enquanto vence o jogo no Paraguai. Santos vem para o campo de ataque, Laser meia esquerda, tentou lançar, Gabigol pega na marcação, volta a entrada da grande área na meia direita, insiste com bom tempo para Gabigol ajeitou, bateu longe do gol, passa a direita, linha de fundo, tiro de meta pro Recoleta bater, Everton. Ele tentou buscar o ângulo do goleiro Ferreira, mas a bola foi muito forte, muito também longe da meta defendida pelo goleiro do Recoleta, só tiro de meta. E uma correção, viu, Martelli? Você me perguntou do Neymar, entendi se ele estava pendurado, mas tomou já cartão amarelo na Sul-Americana, justamente no jogo contra o Recoleta. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Vonder, vai de Vonder. 6 minutos jogados deste segundo tempo, de bola rolando, desce o Santos para o campo de ataque, Neymar com liberdade, meia esquerda, deu tapinha de primeira na canhota, Escobar levou para a linha de fundo, ameaçou cruzar, conseguiu cruzar, meu Deus, tiro de meta pro Recoleta, Everton. Ele ficou com
inveja do Baez, que na jogada anterior chega na linha de fundo pelo lado direito do campo de ataque do Recoleta e manda direto para fora, fez igual agora o Escobar pelo lado esquerdo do campo de ataque santista, tentou o cruzamento na rede pelo lado de fora, tiro de meta, Recoleta. Leandro Quesada, 7 jogados, vai marcar o relógio. O Santos está vencendo 1-0 na virada. Pro segundo tempo, o que vê do jogo, Quesada? O Recoleta propõe ofensivamente mais o jogo nesse momento, né? O Santos tem que aproveitar esses espaços. Né? Não adianta agora mudar a postura, né? Não pode ficar reativo, não pode ficar indo para trás, né? Tem que ocupar esses espaços em bloco organizado, repetindo, né, o que fizera na primeira etapa da partida. Espaço tem, mais do que a gente viu no primeiro tempo. Placar de 1-0, o Santos está vencendo o jogo, sai jogando mal. O Santos tem a falta, o Recoleta posiciona a barreira, Brazão, mas não precisa, né, Brazão? É da intermediária centralizada. Falta pro Recoleta, levantamento na segunda trave pela meio direita. A zaga do Peixe não tirou. Na sequência, agora sim, se brincar, afasta a marcação. Escobar tenta descer o contragolpe. Neymar ganhou na meia esquerda, cruzou a fronteira, invadiu, boa finta, vai pra cima da marcação, adiantou demais o Neymar. Fazia tempo que eu não via pique assim, hein? Na velocidade para cima de 2 é que ele errou no último passe de ajuste, hein, Quesada? Você viu? Me impressionou. Eu até falei, vai Neymar aqui, porque a gente não está acostumado a vê-lo fazer isso. Você foi muito bem, é isso daí, como sempre, né? É uma bela arrancada. Você vê que o jogador da equipe do Recoleta tenta acertá-lo, ele salta, o outro vem, ele escapa, aí um toque a mais, né? A bola acabou escapando do pé, uma grande chance e ele lamentou também. Lateral para o Santos bater pela meio direita, 8 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. O Santos vence. Gol de Neymar no primeiro tempo. Lateral batido para Gabigol, Mosqueira corta de perna direita, põe para fora. Novo lateral para o Santos bater no ataque na meio direita. Viva na pele, Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Santos tem lateral para bater o campo de ataque pela meio direita na Bandeirantes, você ligado na Baixada Santista. Amanhã, 89 anos da Rádio Bandeirantes. O senhor já está de roupa nova para amanhã, Quesada? Tô prontíssimo para esse momento histórico amanhã, aqui. Tem que estar aqui 8h30. Lateral para o Santos bater no campo de ataque. Arremessa à frente, corta a marcação do Recoleta. Vai no contragolpe. Lançamento na velocidade pela meia esquerda. Vai chegar, chegou no cruzamento em cima da marcação. Tá nas mãos do Brazão. Depois do bom trabalho do Veríssimo. O lançamento pela esquerda buscava ali o Alan Wilk, o artilheiro da equipe na temporada com 11 gols. Ele tentou o cruzamento para o meio da área. O Veríssimo consegue fazer o corte, intercepta e a bola fica tranquila para o goleiro Brazão. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Falta marcada no Neymar, no centro do gramado, ele é empurrado, o juiz marca. Tá sofrendo o Neymar em campo hoje, hein, Everton? Mais uma agora do Etcheguren e todas elas, o Neymar, ele ainda no chão, ergue os braços para o juiz, cobrando mais cartões amarelos para a equipe do Recoleta. Essa passou zerado para o lateral da equipe paraguaia. Santos é para o campo de ataque pela meia esquerda, você ligado no microfone da Bandeirantes. Valeu, Hugo! Grande Hugo Garbi tá curtindo o microfone da Bandeirantes. Grande abraço, torcedor de São Paulo, tá secando o Peixe. Pro campo de ataque desceu o Santos mais uma vez. Neymar sofre, cai, apanha e sente, hein? Falta pro Santos na meia esquerda, Everton. Ele leva a mão ali, aparentemente, ao tornozelo direito. Cai e não só cai, começa a socar ali o gramado. Bastante nervoso com a forma com qual marca a equipe do Recoleta na chegada agora mais forte do Domingues e que já tem cartão amarelo. Por enquanto é que o árbitro achou que foi o outro, o Baez, né, o Everton? Você viu? Vai pra cima dele e parece inclusive que o Baez também faz aquele sinal para que o árbitro vá em cima dele. Esperto da parte do camisa 17, por enquanto falta marcada, Neymar já de pé. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa Sul-Americana, fase de grupos, quarto jogo no Paraguai. Relógio marca 10 minutos jogados no segundo tempo. Recoleta 0, Santos 1, Neymar marcou no primeiro tempo. QG de Esportes da Bandeirantes no plantão. Fala Lucas Bueno. Na Libertadores, 3 jogos em andamento. O Barcelona de Guayaquil vai ganhando de 1-0 do Boca Juniors. O CV vai ganhando de 2-0 do Independente Del Valle. E o Always Ready vai ganhando de 3-0 do Lanús. Bandeirantes.
Seu novo Ter está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Tá jogando Recoleta dentro da grande área, meu goleiro. Ferreira de primeira por dentro, tapinha de Franco. Franco pela meio direita, tenta descer para o campo de ataque. Etiguri pisa na bola, ergue a cabeça, sobe a marcação do Santos. 11 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Santos recomeça no círculo central. Neymar trabalha a bola um pouquinho atrás. É pro Oliva pela meio direita. Vai-se embora o Peixe. Bom tempo, cruza a fronteira passada. As largas, meia direita, Mosqueira chegou. Na bola, Mosqueira tirou. Contra-golpe pro Recoleta. Mosqueira pela meia esquerda, pede. Vai sozinho o 10, Nogueira pela meia esquerda para Mosqueira. Mosqueira olha para o meio da grande área, não cruza, ele bota entre as pernas. Que lance do Mosqueira que toma a falta. O juiz não deu. O juiz não deu a falta, hein? O rolinho foi em cima do quem? Do Oliva. Do Oliva? Foi. Foi bonito, hein, Quesada? Foi gostou, lindo, Quesada? e eu achei que foi falta, hein? Pode ser que apareça uma imagem que me desminta, mas eu achei que foi falta. Placar de 1-0, o Santos está vencendo o jogo. O Santos desce em contra-gol para a meia esquerda. Neymar, bolão por dentro, cochilou. Roleiser dominou e dormiu na sequência, perdeu a bola. Ganha o Recoleta, tenta descer para o contra-golpe, lançamento para a meia esquerda. Nogueira domina, é bom esse Nogueira, hein? Nogueira de perna esquerda, volta dentro da grande área. Sai jogando Ferreira. Ferreira driblando o Gabigol. Aí estava pressionado o Ferreira, foi para fora em lateral. Abre o olho, Ferreira. Manual para o Santos bater no campo de ataque pela meia esquerda. Viva na pele Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Neymar apaixonado ali. Tem muito torcedor do Santos, hein? Quer dizer... Maioria, né? É, a maioria. Não sei se também não tem uns caras ali, né? Que foram para ver Neymar, viu, Everton? Não, e como eu disse na abertura também, Martelli, foi esperta a diretoria do Recoleta, porque Recoleta joga em um estádio com capacidade para 6 mil torcedores. O jogo seria no Defensores del Chaco. Mudou para a fronteira com o Brasil, até para atrair mais público do Mato Grosso do Sul. E agora, nesse momento, inclusive, após uma chegada, o árbitro sinaliza que pela sequência de faltas, o Baez, camisa 17, leva cartão amarelo, falta em cima dele, do Neymar. Vou falar uma coisa, o Neymar tá pitando o jogo, hein? Nisso ele tá bem. Tá bem, o juiz tá caindo na dele e tá protegendo o Neymar também. Esse cartão foi no grito, viu, Quesada? Faz parte, né? Faz parte, claro. O grande jogador, e aí o árbitro entra na história ou não. Agora, deu amarelo, acertou esse amarelo, acho que é por aí mesmo. Talvez menos por esse lance, mais pelos lances anteriores. Aquela outra entrada merecia o camisa número 7 e o árbitro nada deu. Falta para o Santos bater pela meia esquerda. Neymar Júnior para a cobrança. Ele ergue a cabeça, tentou rolar, curtinho, rolou na entrada da grande área. Trabalha a jogada, Schmidt pela meia esquerda para Escobar. Escobar de perna esquerda, tentou chutar para cima da marcação. Quarto Recoleta. Recoleta tenta descer para o contra-golpe pela meia direita por dentro. Nogueira desarmado. Veríssimo é bom, hein? Veríssimo é bom na cobertura, o zagueiro tira. Começa para a equipe do Santos, da meia direita para Igor Vinícius. Igor Vinícius cruza a fronteira, trabalha a jogada um pouco à frente e recua. Sem pressa alguma, bom tempo, está jogando para o Santos no campo de defesa. Cabos elétricos Sil. Sil é líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Lançamento para o campo de ataque, corta a marcação do Recoleta, volta para o Peixe. Gabigol está pedido na entrada da grande área, bom tempo para Neymar. Neymar ensaiou um elástico, toma falta de novo. O Neymar já tomou umas 7, 8 faltas no jogo, viu, Everton? E nessa o Franco, que foi quem fez a falta pra cima do Neymar, inclusive uma grande diferença de faltas cometidas de um time pro outro. E o Neymar vai olhando ali, reclamando bastante dessa sequência de entradas. Nessa o Franco um pouco mais duro. Falta marcada pro Peixe, pode vir lance direto, batida direto pro gol, viu? Pensando no jogo do domingo, certo? É contra o Bragantino. Isso. O Neymar tem condição de jogar, hein? Numa dessas, acho que a programação é que ele jogue, né, Everton? A programação é que até a convocação de Ancelotti ele seja titular dos 4 jogos restantes. Recoleta, Bragantino e os 2 contra o Coritiba. Já que ele gosta, ele tem que ir pro all-in nessa reta final, né, Leandro Quesada? Eu acho que é pro tudo ou nada e é a última esperança. Se bem que essa parte disciplinar deve pesar bastante na futura convocação do técnico Ancelotti para a seleção brasileira. Falta para o Santos bater uma barreira com 3, agora 4 jogadores na meia-rua da grande área, cobrindo o canto esquerdo. Neymar autorizado, partiu a bola, bateu no gol! Para fora do gol! O Neymar Júnior de perna direita beijou a bola, caprichou, ajeitou,
botou na marca certinho, de perna direita ele bate na bola, ela ainda resvala, dá um beijo na trave, o goleiro tava na bola, mas ela ainda pega, dá um beijo na trave e vai pela linha de fundo. Tiro de meta pro Recoleta aí, Everton. Foi um beijo do Neymar da bola e um da bola na trave esquerda do goleiro Ferreira. Bateu bem a falta de perna direita por pouco. O segundo do Peixe em Pedro Juan Cabalheiro. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Bola pegou na trave, hein, Quesada. Olha o Neymar Júnior, quer jogo, Neymar Júnior. Quase, né? Bola parada do Neymar é excelente, né? Por pouco ele não faz o segundo gol. O goleiro estava ali no lance esperto também, é verdade, né? A gente chegou a comentar isso aqui, mas enfim, uma bela batida do camisa 10 do Santos. Tiro de meta para o Santos bater. Brasil tem pressa para fazer a cobrança. Vence o jogo Santos, placar de 1-0. Daqui a pouco vem o apito final no microfone da Bandeirantes. É com João Paulo Capelanes. Para todos os cantos do Brasil e do mundo. Estamos vendo a repetição da... O goleiro estava na bola, né? Ele ia pegar. Mas que foi bonito, foi, hein? Foi bonita a cobrança de falta. De Neymar Júnior, pegou na trave e foi-se embora. Componentes de suspensão, transmissão e direção é Nakata. Nakata, qualidade em qualquer caminho, pode contar, vai de Nakata. Arremesso lateral para o Santos bater no campo de defesa, placar de 1-0. Santos vem, Igor Vinícius está jogando pela quarta zaga. Trabalha no campo de defesa para Lucas Veríssimo. Veríssimo para Brazão, Brazão para meia esquerda para Ananias. Ananias está jogando o zagueiro do Peixe, ele tenta escapar da marcação por dentro. Ameaça partir para o campo de ataque, vai embora Ananias, deu passe por dentro para Schmidt. Não chega na bola, quarta marcação. Nogueira ganhou na meia esquerda, tentou passe de 3 dedos, explode na marcação, volta para Domingues. Domingues sai jogando para a equipe. Tom Recoleta no campo de defesa sem pressa. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br, consórcio.vw.com.br. Começar a poupar os caras ou não, Quesada? Não é tempo ainda, tem tempo de descanso. Eu acho que não. Acho que é bom dar uma segurada. Agora, o Neymar, ele pode dizer se ele quer continuar ou não. Teve até uma hora que ele fez um gesto ali quando ele estava caído no gramado, mas eu permaneceria com esse time aí. Santos é para o campo de ataque, bom tempo, cruza, entrada da grande área, tirou a marcação do Recoleta, voltou, Sean Schmidt, de primeira para Gabigol, Gabigol para Neymar, Neymar na meia esquerda, para Escobar por dentro, bom tempo, entrada da grande área, bateu travado pela marcação do Recoleta. Rasga o zagueiro paraguaio, corta a marcação, volta para a meia esquerda, Escobar faz o giro frente à marcação do Recoleta, ele abre a jogada para a meia esquerda, tenta descer mais uma vez a equipe do Peixe, Neymar com liberdade, deu passe para Gabigol, Gabigol por dentro, na grande área vai sobrar, Neymar pedalou, balançou, bateu no gol, para fora o chute de perna esquerda do Neymar, linha de fundo, tiro de meta, quer jogo Neymar. Quase o segundo dele, viu? Everton Ramos. E nessa ele aponta pro Bom Tempo. Era pra você, porque o Bom Tempo deixa pra ele. O Gabriel Barbosa toca pro Bom Tempo dentro da área, que ajeita. Neymar de perna esquerda, à esquerda do gol do Ferreira. A bola sobe um pouquinho. Tiro de meta, Recoleta. O Bom Tempo, Martelli, faz um bom jogo. Mas na hora em que a bola para no pé dele pro chute, ele fica muito indeciso. Chuta logo, né? Chuta logo, tem que ter um pouco mais aí de esperteza, né? Porque ele está se movimentando bem, está trocando passes, está faltando a finalização, já poderia estar 2-0 para o Santos. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho está girando e a bola rolando para você. Copa Sul-Americana, fase de grupos, quarto jogo no Paraguai. Relógio marca 20 minutos jogados do segundo tempo. Recoleta 0. Santos 1, gol de Neymar, 1-0 pro Peixe. O QG de Esportes da Bandeirantes é seu no plantão, fala Lucas Bueno. Na Sul-Americana, o Puerto Cabello vai ganhando de 3-0 do Cinciano. Logo mais, Deportivo Cuenca e San Lorenzo se enfrentam às 11 da noite. Tô curtindo o futebol da Bandeirantes desta noite de terça-feira. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 20 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. O Santos tem a posse de bola no campo de ataque.
Tinha com o Gabigol, ele perde. Corta a marcação do Recoleta, mas corta mal, trabalha por dentro. João Schmidt de primeira no círculo central para Rolízer. Ele pisa na bola, volta, jogada um pouquinho mais atrás, tenta descer com Oliva. Oliva cruza a fronteira para a equipe do Santos. Vai-se embora com o Neymar. Neymar recebe a bola na meia esquerda. Chama Escobar para a jogada. Escobar na canhota, volta a jogada, trabalha mais uma vez para Neymar. Neymar carrega a bola nos pés, tenta o passe por dentro para Schmidt. Deu certo, o João Schmidt abre a jogada pela meia esquerda. Insiste mais uma vez a equipe do Santos. Carrinho forte por baixo na bola. Desarma o Recoleta, mas na sequência não consegue o domínio. O reserva do Recoleta acho que era melhor, hein? Vem para ataque mais uma vez o Santos. Lançamento, entrada da grande área. Meia direita, Gabigol cruzou. Neymar não acreditou. Eu achei que dava para chegar, hein, Neymar? O Gabigol cruzou, ele foi à direita do gol. Neymar viu a bola passando um pouquinho, mas ele tocava para dentro do gol, Everton. Ele gastou toda a velocidade naquele pique pela esquerda, né? Mas o Rolízer abre na direita pro Gabriel Barbosa. Belo passe de esquerda do Barbosa, buscando o Neymar, foi um pouco forte demais. O camisa 10 não chega na bola. Tá faltando esse último passe, o Santos vai criando, conseguindo chegar ao ataque, mas não revertendo em gol, Martelli. Nesse momento, o Peixe chegando à vice-liderança do grupo D, com 2 gols, assume a liderança. Lembrando que o São Lourenço entra em campo às 11 da noite contra o Cuenca, no Equador. Dava para chegar, viu, o Leandro Quesada? Dava sim. Eu acho que esse lance diz mais respeito à não chegada do Neymar do que o passe perfeito, né, que o Gabigol deu. E aí a câmera focou ali no big close, o Neymar meio que se desculpando ali, né, do lance, porque foi realmente muito inteligente o Gabigol. Agora tá mudando, né? O Santos estava fazendo bem a assistência e faltava a finalização. Agora a assistência não tá dando certo. Nesse caso, repito, diz mais respeito ao Neymar, que chegou atrasado, do que o passe perfeito aí dado pelo Gabigol. Placar de 1-0, o Santos está vencendo. O Cuca conversa com os jogadores ali na pausa para hidratação. E aí a pergunta que não quer calar é: vai mexer, não vai mexer? Vai marcar 25? Quais são as opções no banco de reservas do senhor Alex Estival? Por enquanto sem nenhuma movimentação de entrada, mas à disposição ele tem Diógenes para o gol, Luan Pérez, Adonis Frias, Arão, Zé Rafael, Miguelito, Robinho Júnior, Rony, Moisés Barreal, Matheus Xavier e Tassiano. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços, era o Grupo Souza Lima. Leandro Quesada pergunta ao senhor do banco de reservas: alguém brilhou seus olhos por baixo das lentes do seu óculos? Robinho Júnior poderia entrar. É verdade, por que não? É um jogo para quebrar linhas. E o Robinho é um cara que pode fazer isso, é um moleque que pode fazer isso. Aí o Cuca sobe a placa, né? Sai Neymar e entra Robinho. Fica legal o clima. Aí o Neymar dá um tapa. Não, um tapa. Isso. Não, um tapa pra carinhoso. Fazer o gol. Não, um tapa. Ele fez o... Não, um tapinha não dói. Um tapinha carinhoso no rosto do Robinho. Ele é padrinho, ele pode. Contém ironia, tá, gente? Sim, as pessoas não entendem, né? Ó, muda. Teve mudança no Recoleta. Com o cartão amarelo, o Baez, camisa 17, foi embora para a entrada do 36, Ferreira. Mudança no Recoleta. Fez nada também o Baez, viu, Leandro Quesada? Nada, não fez nada realmente. Faltas. Quem entrou, desculpa? O camisa 36, Ferreira. O Brian Vidal Ferreira, né? Da base do Recoleta. Mais um homem de ataque. Mais um 9. Agora o Recoleta tem 3 camisas 9 em campo. Alan Wilk, o Ferreira e o Parzajuk. É isso? É isso. Jorge Gonçalves, ele tem um plano ou não? 25 minutos jogados deste segundo tempo na Bandeirantes de São Paulo para todos os cantos do Brasil e do mundo. O Santos está vencendo o Recoleta pelo placar de 1-0. Recoleta desce, vem lançamento, linha de fundo, meia esquerda, vai chegar a bola. Volta a jogada pela meia esquerda para Mosqueira. Mosqueira na entrada da grande área, quarta marcação do Santos. De qualquer jeito, tira Rolízer pela meia esquerda. 25 jogados, é o segundo tempo de bola rolando. É o segundo tempo de bola rolando na Bandeirantes. O Santos está vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Começa no campo de defesa mais uma vez a equipe do Peixe. Trabalha a jogada pela meia esquerda para Escobar. Escobar abre a jogada pela ponta esquerda. Erga a cabeça, trabalha a volta pela quarta zaga de novo. No campo de defesa para Ananias. Ananias pela meia direita para Lucas Veríssimo. Para Veríssimo no campo de defesa. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. Vai de Wonder. Vai de Wonder.
Santos no campo de defesa está jogando. 26 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Placar de 1-0 para o Santos, 1 para o Peixe, 0 para o Recoleta. Neymar marcou. João Schmidt sai jogando no campo de defesa. Rapidamente, João Schmidt ou Arão? João Schmidt. Hoje, João Schmidt. Gostei do jogo do João Schmidt. Sai jogando ele, João Schmidt pela meia esquerda, corta a marcação do Recoleta, abre a jogada pela meia direita, volta a jogada um pouquinho mais atrás para o Oliva. Oliva desce em contra-golpe para a equipe do Santos. Neymar Júnior pela meia esquerda, escapa da marcação, tá pedindo a bola. Roleiser carrega, Roleiser pelo círculo central do gramado para Bom Tempo. Bom Tempo pela meia esquerda, quina da grande área, é para Gabigol. Gabigol levou na linha de fundo, o passe é forte demais. Tá nas mãos do goleiro Everton Ramos. E aí o Gabriel Bom Tempo olha pra ele, não tinha o que fazer. O Gabriel Bom Tempo deixa e dá um belo passe pro Gabigol pelo lado esquerdo. Na hora de devolver, o Gabigol abusa um pouco mais forte. Direto nas mãos do goleiro Ferreira. Posse de bola, Recoleta. Daqui a pouco o apito final no microfone da Bandeirantes para todos os cantos do Brasil e do mundo. João Paulo Capelanes assume o microfone da Bandeirantes, que amanhã completa 89 anos de história, 89 anos de tradição. Placar de 1-0, tá parado o jogo, tem falta? Não, caído. Só atendimento, é isso? Tá caído, ainda levando a mão agora na região do abdômen, o Escobar, camisa 31. Ele teve um choque no primeiro tempo, ele acabou caindo e agora volta no segundo tempo, mais uma queda com a mão na região do abdômen, por enquanto paralisado o jogo em Pedro Juan Cavalheiro. E o Gabigol tá bem hoje, Leandro Quesada? Não, o Gabigol não tá legal. Luan Pérez e Tassiano. Agora, velho. O Luan Pérez para fazer no lugar do Gabigol, né? Ficar de centroavante. E aí vem o Tassiano para ficar na zaga, né, Leandro Quesada? Um bom plano. Vamos lá, o Gabigol tá saindo, né? É isso? É. Eu vi o Cuca. Deve ser isso. Mas o Gabigol não tá curtindo muito, não, hein? Mas tem que sair, não tá jogando bem, pô. O Pérez pode ser improvisado na esquerda no lugar do Escobar, tá? Pode ser. Santos não tem lateral esquerdo no banco de reservas. Lembrando que foi o Luan Pérez, Martelli, certo, Everton, que fez aquele pênalti no jogo da Vila, né? E aí foi o Vidal, não, foi o Ortiz, né? O Ortiz foi lá e empatou o jogo para a equipe do Recoleta. Veríssimo e Neymar conversam. Gabigol e Cuca já conversaram. Ó, aí tem a qualidade do Veríssimo, hein? Acho que quando o Veríssimo chegou, o Neymar olhou e falou: ufa. Ainda, se bem que ele gosta bastante do Luan Pérez, né? Gosta sim. Entendeu? Você lembra quando ele escalava no Paulista? Sim. O Neymar fazia escalação. Colocou o Souza, aquele moleque que saiu, foi pra Inglaterra na lateral esquerda. O técnico era o César Sampaio, né? Naquele período do César Sampaio. Aí ele Sampaio. riscava, não colocava Gil, 4, titular. Aí tirava 10, eu. Na frente. Não vai dar para Escobar pelo jeito, hein? Tá saindo de maca. Saindo de maca e, por enquanto, aguardando aqui o quarto árbitro chileno sinalizar as alterações. Mas é o Gabigol que vai embora e vai embora discutindo com os jogadores paraguaios. Sai o camisa 9, Gabriel Barbosa, para a entrada do 16, Tassiano. Vai embora também o Escobar, 31, para a entrada do 14, Luan Pérez. Para administrar o Gabigol, é só isso, né, o Quesada? Acho que o Cuca tem que pensar, porque realmente ele não jogou bem hoje. Não jogou bem. Os melhores lances do Gabigol, o único lance bom do Gabigol foi esse passe que ele deu para o Neymar, que o Neymar não conseguiu acompanhar, né, e pegar essa bola e tentar finalizar. Mas realmente uma partida abaixo desse Gabigol, que foi monstro no Flamengo, né? Campeoníssimo no Flamengo e que infelizmente não consegue repetir as boas atuações daquela época, Martelinho. Placar de 1-0, o Santos está vencendo o jogo no toque da Bandeirantes. Você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa Sul-Americana, fase de grupos, quarta rodada lá no Paraguai, relógio marca 30 minutos jogados do segundo tempo. Recoleta 0, Santos 1, gol de Neymar no plantão esportivo. Fala, Lucas Bueno. A Libertadores segue quarta-feira com Cusco, Estudiantes, Lagoaíra, Bolívar, Santa Fé e Corinthians, Independente, Rivadavia e Fluminense, Tolima e Nacional, Universidade Católica e Cruzeiro. Seu novo Ter está mais perto do que você imagina. Vire a chave com consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br.
Tô de olho aqui vocês, viu, na live do YouTube, engraçadinhos. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Santos vem pro campo de ataque na meia esquerda. Neymar, linha de fundo, é só bater o gol. Chapou em cima da marcação. Quarta zaga do Recoleta, tome contra-golpe pela meia esquerda. Tenta descer o campo de ataque, Veríssimo na cobertura. Recua na entrada da grande área, Brasil pressionado. Ele chapa a bola pela meia direita para Veríssimo. Veríssimo ergue a cabeça, consegue o passe à frente. Deu passe de primeira para o domínio de Igor Vinícius. Igor Vinícius escapa da marcação. Abandona a ponta, vem por dentro, o círculo central do gramado. Ele ergue a cabeça, busca espaço para Tassiano. Tassiano gira frente à marcação. Busca alguém para tocar a bola. Ele enxerga Schmidt. Schmidt pelo círculo central do gramado. Gira o jogo pela meia esquerda. Mais uma vez para Luan Pérez. Luan Pérez para Neymar. Neymar, entrada da grande área, bom passe por dentro, vai chegar, bom tempo, rolou Igor Vinícius de peito pro gol, espalmou o goleiro, sobrou, não, Neymar, furou Neymar, uma pancada e aí o goleiro espalma na pequena área, sobra para Neymar e ele fura com gol praticamente aberto, um zagueiro à frente dele, Everton. Que infelicidade do camisa 10 numa bela trama do Santos com o Gabriel Bontempo abrindo a bola para o Igor Vinícius, que de pé direito mandou uma bomba. Goleiro Ferreira fez uma bela defesa e no rebote a bola cai no pé, se oferece, Neymar e manda pro gol. Ele acaba tocando muito mal na bola, não consegue a finalização e aí chega rasgando o Marota para mandar pela linha para rasgar, na verdade, e evitar o que seria o segundo gol do Santos. Leandro Quesada. Sim, diga. E aí, Quessadinho? Copa CESP? Jogaria? Eu sou mais o João Paulo Capelanes. Mas... E perderia esse gol também. Eu acho que o João Paulo Capelanes, esse gol ele faria. Escanteio pro Santos, bater na meia direita, vem levantamento na primeira trave, o toque de cabeça pela linha de fundo. Tiro de meta pro Recoleta e só isso. Subiram ali na jogada o Tassiano e o Lucas Veríssimo. Parece aparentemente que o Tassiano acabou atrapalhando aí o Lucas Veríssimo. Os dois tentaram, um toca na bola pela linha de fundo, só tiro de meta. Daqui a pouco tem mudança no Recoleta. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse Braspress.com. Placar de 1-0, Santos está vencendo o jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. 33 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Vem pro campo de ataque o Recoleta pela ponta direita. Viva na pele Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Placar de 1-0, Santos está vencendo o jogo. Vem para o campo de ataque o Recoleta, o Santos se segura. Bola solta pela ponta direita para Etcheguren. Etcheguren, entrada da grande área. Dá para girar, Franco girou, pedalou, balançou, tentou bater o gol, sobrou, chute para o gol, fura mais uma vez, é mais um que fura. Solta a jogada no campo de defesa para o Santos. Trabalha a jogada o Peixe. Placar de 1-0, Santos está jogando fora de casa e vencendo. Desce o Santos no contragolpe por dentro do círculo central, desarmado, pede a falta, o árbitro para o jogo. Falta marcada e para cartão amarelo, é bola para o Santos aí, Everton. Cartão amarelo para o camisa 36, o Ferreira, que entrou há pouco, matando o contra-ataque santista do Bontempo para o Igor Vinícius. Ele derruba o camisa 18 santista e leva então cartão amarelo para o camisa 36. Mudança na equipe do Recoleta, a saída do 2, o Etcheguren, lateral direito, para a entrada do Medina, camisa 15. Quesada, Medina para pegar a onda do jogo. O Medina pode jogar no meio, é um lateral esquerdo também, coloca mais um jogador. Que tendência essa de lateral esquerdo no time do Recoleta, né? Entrou com 2 no primeiro tempo, o Espínola e o Mosqueira, tirou o Espínola, agora novamente coloca um outro lateral, inclusive da base do Recoleta, jogador experiente, 30 anos. Vai para essa reta final para buscar um empate, acho pouco provável, a não ser que o Santos faça uma grande bobagem defensiva. 35 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando, placar de 1-0, o Santos está vencendo o jogo. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços, era o Grupo Souza Lima. Agora passou, abriram a porteira, hein? Agora quem passar toma cartão, Cardoso. O que ele segurou. Falta. O que ele segurou no primeiro tempo, Martelli, agora vem a rodo no segundo. Cardoso pegando por baixo ali o Christian Oliva. Cartão amarelo para o capitão, camisa 3 do Recoleta. Placar de 1-0, merecido o cartão, Quesada. Merecido cartão.
Placar de 1-0, o Santos está vencendo o jogo. Cabos Elétricos Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Tá batendo, hein? Mas tá batendo nos jogadores do Santos. O Mas Recoleta. isso é idade, tá? Porque o Cardoso já tá chegando atrasado em todos os lances. Aí o artifício do cara é fazer a falta bem marcada. Santos bate a falta, Cortinho pela meia direita, trabalha a bola pela linha de fundo, invade a grande área, Igor Vinícius com todo o tempo do mundo, cruzou mal pra ninguém. Volta para Igor Vinícius, ele tenta o toque de cabeça, Tassiano disputa pela bola, corta a marcação do Recoleta, mas tinha todo o tempo do mundo Igor Vinícius. O Terra mudou o conceito de SUV, vire a chave com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu. Acesse consórcio.vw.com.br. Santos vem para o campo de ataque, abertura de bola para a meia esquerda, tenta descer mais uma vez Luan Pérez. Luan Pérez cruza a fronteira com espaço, vai-se embora o zagueiro improvisado na lateral esquerda. Ele gira o jogo por dentro, é para Neymar. Neymar para Tassiano, Tassiano para Neymar. Neymar, corredor central da intermediária. Neymar abriu jogada, meia direita para Igor Vinícius, de novo Igor Vinícius. Mas todo o tempo do mundo ele não acerta o cruzamento, Everton. 2 seguidos e errados, né? Na primeira, a bola cortada pelo goleiro Ferreira e nessa segunda também. O goleiro Ferreira sai. Primeiro toca com as 2 mãos na bola e depois em um outro tempo consegue ficar com ela em definitivo. Martelli. Valeu! A você ligado aqui conosco. Ó, Marcelo Presidente. Conosco aqui. Deixa eu ver. Jefferson Pereira. Grande Ricardo. Borges, Domingos Borges, Toninho Lobo também está conosco aqui. Placar de 1-0, o Santos está vencendo o jogo. Daqui a pouco vem o apito final no microfone da Bandeirantes, João Paulo Capelanes. Para todos os cantos do Brasil e do mundo, no Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Santos vai ser jogando pelo campo de defesa, trabalha pela quarta zaga. Ananias por dentro para bom tempo para a meia esquerda, tenta descer para o campo de ataque para a equipe do Peixe. 2 mudanças do Santos até agora, até o momento. Gabigol e Escobar foram embora. Tassiano e Luan Pérez em campo. Não dá para começar a mexer não, Leandro Quesada. Eu não sei se seria já a hora de tirar o Neymar, viu? Porque são 7 minutinhos aí, vai saber, né? Vai saber, às vezes tem uma ziquezira. Falar nele, olha aí. Neymar Júnior carrega a bola para o campo de ataque, ele deu um tapa de letra pela meia esquerda. Bolão abriu jogada, meia esquerda, deixou passar. Insiste, bom tempo, pedalou, balançou, tá dentro da grande área. Ninguém se apresenta, ele abre a jogada pela ponta direita para Igor Vinícius. Igor Vinícius para Roleiser, fintou, bateu o gol travado pela marcação. Volta, vem de trás, tá... Pressa, passe para Tassiano dentro da grande área. Tassiano limpou o zagueiro, bateu no gol! Gol do Santos! Tassiano! Dentro da grande área, o Tassiano recebeu uma bola. Ele estava atrás do zagueiro, hein? Mas está marcado impedimento. Está marcado impedimento do Tassiano. Um pouco à frente o Tassiano, está no lado, o gol do Peixe, hein, Everton? Eram 2 jogadores à frente do último marcador do Recoleta, além do Tassiano e o Neymar. Eles inclusive estavam na mesma linha. O passe do Oliva para o Tassiano já em posição irregular. Ele marca o gol, mas invalidado, impedimento marcado. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder, vai de Wonder. Leandro Quesada, belo passe ali pro Tassiano, hein? Belo passe. Eu fiquei na dúvida aqui, o João também fez uma cena, que é o seguinte, o Neymar atrapalhou a nossa análise, porque quem estava na mesma linha do jogador do Santos, né, o Tassiano, era o companheiro Neymar. Os dois estavam em posição de impedimento. Seria o segundo gol para arrebentar de vez aí o time do Recoleta na hora que tá fazendo uma alteração aí. Tá saindo o camisa 7, Domingues, para a entrada do camisa 8, Galeano. Galeano, hein? Volante. Você lembra do Galeano? Sim. E esse Galeano, outro Galeano? Não, o Galeano do Palmeiras era melhor, com certeza. Barreal tá no Santos ainda? Brincadeira. É que, né? Não tá legal, né? Barreal vai entrar em campo, é isso, o Everton Ramos? Inclusive ainda durante a manhã, quando o Neymar era dúvida, né, se estaria entre os titulares, o Barreal seria a opção. Então, qual era a dúvida do Neymar? Você sabe, Everton? O Santos informou algo? Não, a dúvida seria em relação à situação do episódio envolvendo o Robinho Júnior, por isso ele poderia começar no banco de reservas.
Vem Recoleta pro campo de ataque. Olha o cruzamento pela meia esquerda. Vai sobrar na segunda trave. O tapa pro gol. Galeano! Gol do Recoleta! Um toque na bola, o Galeano deu para botar no gol. Tinha acabado de entrar em campo, uma bola solta na entrada da grande área. Todos os jogadores estavam lá no círculo central. Cruzamento pela meia esquerda. O Cardoso domina de ombro mal. Sobra a bola pela meia esquerda. Ele chuta pro gol, experiente zagueiro. Ela resvala na marcação do Santos. Sobra na meia direita, Galeano. Uma bola, um toque na bola. 1 minuto em campo para fazer pro Recoleta. Pro Santos, Everton Ramos. Para explodir o banco de reservas dos paraguaios. Comemoram como se fosse um título. Em uma jogada, como a gente já vinha alertando, o Recoleta chega na cobrança de falta. O lançamento para dentro da área, lado esquerdo. Neymar olha sem acreditar para os companheiros. E no lado esquerdo, Cardoso ganha a jogada do Igor Vinícius, que falha. Cardoso faz o cruzamento de perna esquerda. A bola atravessa a grande área santista e encontra sozinho o Galeano, a estrela do treinador Jorge Gonzalez. No primeiro toque na bola, o camisa 8 vai à rede. Tudo igual no Paraguai. Recoleta 1, Santos 1 e Santos já com Barreal e Rony prestes a entrar. Leandro Quesada. Olha o futebol aí, Quesada. Cara, assim, eu não sou vidente, mas eu vejo o jogo. Eu falei, só chega o Recoleta se o Santos cometer uma grande bobagem. E cometeu, né? Porque na hora do lançamento, ninguém na marcação. Na hora que o Cardoso recebe, o João Ananias também subiu mal ali, né? Subiu errado. E aí no cruzamento, o Galeano sozinho. Se o Santos bobear, toma o segundo já. Realmente um duro golpe, jogo na mão. E mais uma vez o Santos para nessa equipe do Recoleta. Impressionante e inacreditável. Tenta descer para o campo de ataque, o Santos, falta marcada no campo de ataque pela meia esquerda, Neymar derrubado, hein? Neymar derrubado. O time do Santos é ruim. Mas só tem o Neymar. Mas até quando, né? Até quando vai ficar no discurso, hein? Quero ouvir Quesada depois da informação, diga lá, Everton. Segue caído o Neymar enquanto o Santos faz as duas mexidas. Já entrando em campo o Barreal, vamos só confirmar quem sai, mas Barreal e Rony prontos para entrar ali, o camisa 11 e o camisa 22 santista. São duas modificações, foi embora o Bom Tempo com a camisa 49 e além do Bom Tempo, uma outra modificação, sai também o Christian Oliva. Vem Santos para o campo de ataque, a tentativa de chute a gol pela linha de fundo. Daciano caído, linha de fundo, tiro de meta pro Recoleta. Na primeira tentativa de chegada do Barreal, ele toca para o Tassiano, só que a bola foi forte demais, não deu para dominar o camisa 16 e a bola se perde pela linha de fundo. Tem tiro de meta o Recoleta. Cara, eu vi uma imagem agora, Quesada, o Cuca falando, já acabou. Quando que a gente ia viver para ver, pedindo final de jogo contra o Recoleta fora de casa? Bem visto por você, leitura labial perfeita. Olha só, quem diria, né? Esse grande Santos está contente com o empate contra o Recoleta. Realmente a gente viveu para ver isso. Realmente impressionante. Ô Quesada, até quando pode-se isentar o Cuca? É uma pergunta muito inteligente, muito boa, e eu vou responder para você o seguinte. O Santos muda de técnico toda hora. Enquanto ele não parar com essa mania de trocar treinador toda hora, olha o Recoleta. Recoleta para o campo de ataque, meia direita, vem cruzamento, toque de cabeça para o gol do Pestil, vai sobrar dentro da grande área. Rasga a zaga do Santos. 45 minutos jogados. Jogador do Recoleta no gramado, Ferreira, e cartão para o Rony. Uma falta anterior, o juiz, inclusive, logo depois da falta, fez a sinalização pro Rony, aguarda que vem, e veio. Cartão amarelo pro camisa 11, que acabou de entrar, Rony. E o Rony tá reclamando ali, hein? Então, Quesada, você concluía sobre Cuca? Eu acho que a questão do Santos não é treinador, é essa coisa, essa obsessão para ter que mudar toda hora, né? Eu vou falar isso com mais calma que o João Paulo Capellantes, mas poxa,
Caixinha, César Sampaio, Kleber, Vojvoda, agora o Cuca. Não vai dar certo, não pode dar certo, entendeu, gente? Não pode dar certo. E eram esses jogadores, né, Quesada? Aí você tem razão, eram os mesmos. Outra mudança. E outra, né? Ficou até melhor, porque teoricamente veio o Neymar, né? Mudança da mudança. Como? Sai o camisa 16, Sentiu, Tassiano, talvez. que entrou no Sentiu, lugar do Gabriel Barbosa e foi, inclusive, logo depois a sinalização do Cuca acabou. Matheus Xavier com a camisa 47 no lugar do 16, Tassiano. Mais 5 minutos de acréscimo. Quesada. Portanto, sai Tassiano, vem Matheus Xavier. Matheus Xavier é vertente da base, né? Mais um da base, né? Isso. Ganhou a primeira oportunidade como profissional nessa temporada. E chorando o Tassiano aí, ó. Ele tá retornando hoje, teve um edema na coxa esquerda no fim de semana, foi desfalque pro Clássico da Saudade, retornando hoje, chorando após sair por contusão. Vem Santos pro campo de ataque na meia direita, lançamento pela linha de fundo, Igor Vinícius cruzou nas mãos do goleiro. Matheus Xavier dá o último toque na bola, tá nas mãos do goleiro, 47, vamos até 50, Everton. Mais 5 minutos de acréscimo, Matheus Xavier sozinho pelo lado direito do campo de ataque, vacilou no cruzamento, acabou recuando pro goleiro Ferreira, posse de bola Recoleta. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor e HG na carta, pode contar. 47 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando, Recoleta 1, Santos também, o Santos tenta descer com falta no Neymar na meia esquerda. Bola pro Santos, falta pro Peixe aí, Everton Ramos. Agarrou ali o Neymar, o Ferreira, camisa 36, falta marcada, por enquanto segue 1-1, desespero santista, Recoleta, quarto empate na Sula. Vem Santos pro campo de ataque na ponta esquerda, lançamento à frente, rasga o goleiro, põe pra fora o goleiro do Recoleta e fica sentindo, se agiganta, põe pra fora Ferreira e fica sentido na grande área aí, Everton. Ele ganha na corrida, né? O passe do Roleiser foi mais pro goleiro do que pro atacante santista, que chega rasgando, mandando pela linha de lado e cai na sequência. Instantes finais de jogo, o Recoleta vai conseguindo um empate contra o Santos no Paraguai. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Ô Lucas Bueno no plantão esportivo, por gentileza, quando que o São Lourenço joga contra o Cuenca? Que horas? O jogo já começou. Há 23 minutos, Deportivo Cuenca 0, São Lourenço também 0. E Santos, hein? Quesada. Recoleta 4 pontos, Santos 3 pontos, Cuenca 4 pontos e São Lourenço 5, sem contar os do empate agora que eles estão jogando, Quesada. Fora a grana que você perde de não ganhar o jogo na Sula, que a Conmebol paga. Sim. É uma vergonha, né? Pro tamanho do Santos, a tradição do Santos, o Santos do Neymar, o Santos do Robinho, o Santos do Robinho Júnior, o Santos do Pelé, né? Coutinho, puxa vida. Quanta gente, né? Realmente é vergonhoso. Eu falo isso de forma respeitosa com o Recoleta, porque há profissionais aí, né? Mas não dá. O Santos teve a chance de fazer 2, 3. Faltou capricho, faltou qualidade na finalização. E numa falha defensiva, tem que entender o jogador que a partida tem 90 minutos. Em um segundo que você bobeia, já era, né? E realmente o Santos fazendo uma campanha pífia na Sul-Americana e fazendo uma campanha também pífia no Campeonato Brasileiro. Mas tudo normal, né? O anormal seria o Santos estar fazendo algo diferente daquilo que a gente está vendo. Motopeças de qualidade na Cata, conte com o desempenho e a confiança da marca líder em suspensão. Também Motopeças na Cata, pode contar. Vai terminar o jogo, Neymar Júnior tá ali com um semblante para baixo. Um semblante é difícil, Neymar. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na Cata, você sabe, pode contar. Falta pro Santos bater na meia direita. Neymar Júnior para fazer a cobrança. Jogadores do Peixe no desespero lá pro meio da grande área. Acredita, torcedor do Santos. Atenção na Bandeirantes, vem Peixe. Neymar pra bola, levantou, segunda trave, a bola viajou, tirou a marcação, vai sobrar. Afasta a zaga, volta a bola na meia esquerda. Acho que ele vai dar mais um, hein? No círculo central do gramado, gira a bola pela meia direita, Neymar Júnior está marcado de perto, adiantou, escapou da marcação, abriu para a meia esquerda, João Schmidt girou, perdeu e agora, contra-golpe agora pro Recoleta, 2 contra 2, meia direita, pode matar o jogo, o Recoleta para cima da marcação, pedalou, balançou, meu Deus do céu, mas que habilidade, hein?
Nossa Senhora, Alan Wilk na linha de fundo. Ganha escanteio pro Recoleta na ponta direita e Everton. Perdeu a oportunidade do cruzamento, foi levando, parece se contentar com o empate. Empate com sabor de vitória pro Recoleta que tem escanteio. Por que não tentar a virada nos instantes finais? Cabos elétricos Silcio, a líder do Brasil. Se assim você pode confiar. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua máquina em www.infinitypay.com.br. 51, vai terminar o jogo. Se segura, torcedor do Peixe. Escanteio pro Recoleta, só 3 na grande área. Só 3 na grande área. Toma distância, vai pra cobrança. Levantamento, perna direita na segunda trave. Subiu, tocou de cabeça, resvalou na marcação. Vai sobrar Rony. Briga pela bola, Rony na meia esquerda, sofre. Nossa, coitado do jogador do Recoleta. O jogador do Recoleta toma um carrinho na bola, mas ele cai na área de cimento. E aí ele tá rolando do cimento até a grama. Para parar o jogo. Que coisa, hein, Everton? O autor do gol, o Galeano, levou a pior nessa disputa com o Rony e o árbitro. O que o árbitro fez, Everton? Levantou o braço. E aponta o centro de campo. Termina o jogo no Paraguai. Termina o jogo no Paraguai. Vou te falar uma coisa, hein? Olha o Santos. Olha o Santos. Recoleta 1. Santos também 1. Na Bandeirantes, o apito final para lidar com os torcedores do Peixe. É seu, João Paulo Capelanes. Valeu, Pedro Martelli. Martela, Martelli. O Neymar tá pistola, hein? Os jogadores querem tirar um retrato, pegar a camisa do Neymar e já vai pro vestiário dar poucas ideias, menino Ney, hein, Everton Ramos? Difícil ver uma cena como essa, viu? O Santos acumula resultados negativos. São 7 jogos sem vitórias agora, mas geralmente o Neymar costumava atender ali. Principalmente jogando fora do Brasil, onde a idolatria, onde os torcedores se reúnem, fazem festa, assim como fizeram para ele ontem e também para a delegação do Santos, mas principalmente ao camisa 10. Mas assim como o Neymar, Cuca também deixa o gramado com semblante visivelmente irritado. O Santos cede o empate ao Recoleta, segue em uma sequência sem vitórias e digo mais, viu? No pior início de trabalho dessa gestão Marcelo Teixeira. 12 jogos de Cuca, 7 empates. 12 jogos de Cuca, 7 empates e claro, a gente fica agora no aguardo e na expectativa para ouvir o treinador após mais um resultado negativo, Capela. Que momento, hein? Que momento. Os jogadores do Recoleta estão lá, obviamente, comemorando como se fosse um título. Na verdade é isso aí, os caras estão no centro do campo de jogo, se abraçando, jogando água para cima, acenando para os seus torcedores. E o Santos numa situação lamentável. A verdade é essa aí. Lamentável, o Santos é o lanterna de um grupo ridículo da Copa Sul-Americana. Tem jogador falando na saída do campo de jogo, vamos ver se a gente tem condições de pegar aí o trechinho. Não sei se a gente tem condições aí, mas o Neymar não vai falar hoje, né? Neymar não deve falar. Cristian Oliva, o volante uruguaio, inclusive visivelmente também baqueado pelo empate que deixa o Santos na lanterna desta Copa Sul-Americana. Todo respeito, Everton, desculpa a borrifada, mas olha só o nível do Santos. O cara acabou de chegar, Santos está em crise, zona de rebaixamento, hora sim, hora não, ridículo na Copa Sul-Americana. Copa do Brasil está aberto, porque não jogou nada contra o Curitiba, não saiu vencendo, agora tem um jogo de volta no Alto da Glória. E aí colocam o Oliva, que não tem quantos jogos pelo Santos aí? Não tem 10 jogos pelo Santos? Caraca, velho, olha só o momento em que o nosso Peixão chegou. E o nosso querido Cuca também vai ter que dar um jeito de explicar na entrevista coletiva o porquê que esse Santos não consegue engatar na temporada. Viu, Leandro Quesada, antes do apito final, antes da abertura, João, aqui do nosso craque Bandeirantes, ô Quesada, de verdade, assim, a gente é muito crítico do futebol, analisa a coisa que acontece de forma equivocada, fala de coisas boas também. Eu não acho o time do Santos ruim, cara. Eu não acho. Pega o papel. Ai, mas Capela, papel não entra em campo, é verdade. Mas pega o papel. Pô, o Brasão é ruim. O Veríssimo é ruim. Não. O Arão, que vez ou outra joga, não joga, é ruim. O Bom Tempo não é ruim. Gabigol não é ruim. O Neymar não é ruim. O Roleza não é ruim. O Schmidt não é ruim. O Barreal não é ruim. Porra! Tá vivendo um mau momento. E os caras não conseguem jogar, velho. Aí eu pergunto, isso aí é culpa de quem? Tem que ter parcela de culpa sim do treinador. Neymar não é ruim, não precisa nem falar, né? E aí, Leandro Quesada, uma rápida análise. Eu acho que todo mundo tem uma responsabilidade aí, né? Claro que passa pelo treinador, porque é ele que vai organizar esse time.
Eu acho que o Cuca tem responsabilidade, tem. Mas assim, sinceramente, hoje o Cuca teve culpa em quê? Ele escalou o que tinha de melhor. O Santos dominou o jogo amplamente. Perdeu 3 gols que poderiam ter sido feitos no primeiro tempo. Marca o gol com o Neymar, é verdade, né? Uma jogada linda do Roleiser. Mas você não falou do Roleiser, bom jogador também. E no segundo tempo, quando a gente imaginou que o Recoleta fosse pro ataque, foi de uma forma até tímida, é verdade, mas se soltou mais, até com a escalação. Chegou um momento em que tinham 3 camisas 9 em campo, que o Santos fosse encontrar esse espaço que ele não teve no primeiro tempo para criar mais. E aí faltou uma assistência melhor, faltou uma finalização melhor também. Eu acho que esse é o problema do Santos, sabe? Aí fala, pô, mas aí não tem a ver com técnico, finalização. Realmente, não tem a ver. Na hora do jogo não tem. Mas o Cuca pode, de repente, fazer trabalhos específicos de finalização no treino, né? Se esse está sendo o problema do Santos, então que se treine mais a finalização. Mas o Everton trouxe a informação aqui. Nos últimos 8 jogos, o Santos fez 9 gols. Mas sofreu 9 também. Então acho que o problema também não é o ataque, né? Se a gente for parar para pensar, aí já muda a minha forma de analisar. A defesa toma gol de tudo quanto é jeito também. Então, né? eu quero Se a defesa tivesse tomado só metade desses gols, o Santos estaria, de repente, já encaminhando a classificação na Sul-Americana e numa posição melhor no Campeonato Brasileiro. Mas eu queria então fazer agora um contraponto. Eu concordo com a tua análise. Everton, você vai ter que se virar agora, vai ter que lembrar. A minha análise desmente a minha análise, né? Porque primeiro eu tô falando uma coisa da falta de finalização, a outra eu tô falando de gols. Pior que não, Quessadinha. Eu vou te falar o seguinte, Everton. Quando o Veríssimo chegou, o Santos chegou a emplacar uma sequência boa sem sofrer gols. Tanto que a gente usava o argumento assim, o Veríssimo foi contratado e ajustou, arrumou, consertou a defesa do Santos. Aí de alguns jogos pra cá, virou uma peneira de novo. Então assim, meio contraditório, né? Porque que o Santos ele simplesmente desandou a parada. Porque não mudou significativamente a zaga. Até o Cuca tentou, mudou bastante jogador, colocou um, colocou outro, um da base, lateral, mexeu. Mas o formato do time, taticamente falando, manteve. O que aconteceu? E na defesa, principalmente até pra... Manteve o Lucas Veríssimo e o Luan Pérez em grande parte desses jogos, né? Só o João Ananias ganhou a posição do Luan Pérez apenas no duelo contra o Bahia e agora contra o Recoleta. Ainda assim, Capela, o Santos com o Cuca começa os 2 primeiros jogos sem sofrer gols, como você bem lembrou, contra o Cruzeiro em Belo Horizonte e contra o Remo. Mas aí leva 3 do Flamengo. E é nessa sequência que o Santos vem sofrendo gols em quase todos os jogos. O que chama a minha atenção, inclusive, Capela, queria colocar na roda nessa discussão nossa, é que na maioria dos empates que o Santos tem agora, né, nos últimos 7 jogos, 6 empates, o Santos foi o time que saiu na frente nesses empates. Contra o Palmeiras foi assim, contra o Bahia abriu 2-0, contra o Recoleta faz 1-0 tanto no Paraguai quanto na Vila Belmiro, só que o Santos não segura o resultado e acaba cedendo o empate aos adversários. Que coisa, hein? Daqui a pouquinho mais da análise dele, Leandro Quesada. Eu quero mandar a participação aqui do povo também. Vocês mandam pra gente, ó. Pati Loss, o Matos tá aqui. Rogério Pimentel, Kátia 4K. Um abração pro Wellington Braseiro. Braseirinho agora cairia bem, hein? Maria Fátima tá por aqui. Toda a galera que participa, nos assiste, nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos com o craque Bandeirantes do empate. Ridículo, hein? Recoleta 1, Santos também 1. O craque do jogo. Leandro Quesada, comentarista Bandeirantes. Quessadinha, cara, eu de verdade, eu fico chateado, velho, porque o Everton faz um levantamento rápido aí sobre quantos treinadores o Santos mudou desde a chegada do Abel Ferreira ao Palmeiras. Quantos treinadores o Santos teve desde a chegada? Já tem de mente aí? A gente já trouxe essa discussão nos Donos da Bola outro dia. Contando segundas passagens como uma... Claro que sim. 15. Cara, o Abel chegou dia 30 de outubro de 2020 ao futebol brasileiro, quando ele foi anunciado oficialmente. De lá pra cá, vamos lá, vai, 5 anos e pouco, 15 treinadores o Santos teve. E vou até dar uma sublinhada. Eu tô curioso para saber quantos faltam ainda pagar. Falta muita gente pagar. Cara, eu lembro quando nós entrevistamos o Andrés Rueda, ex-presidente do Santos, faltava Ariel Holan,
faltava Gesualdo, faltava Anderson Moreira, que acho que treinou o Santos 2016, 2015, sei lá eu. Olha só o nível de administração que o Santos Futebol Clube teve e tem de alguns anos pra cá. 15 treinadores desde que Abel Ferreira chegou ao Palmeiras. Então assim, Quesada, agora falando sério, eu quero ouvir o seu craque Bandeirantes, mas a gente analisa aqui, não é só treinador, o treinador também tem culpa. Mas, 15 passaram de 5 anos pra cá, ninguém deu jeito no Santos, inclusive o Santos caiu nesse período. E esses 15 a gente tem que entender que teve a repetição do Cuca, né? Quando a gente fala 15, são 15 trocas. Sim. Mas não importa. 15 trocas. Carille 2 vezes também. Eu tinha 14 aqui, mas aí o Everton até me ajuda a corrigir. A gente tem que colocar o César Sampaio também nessa conta aqui, claro. né? Eu acabei de citar o César Sampaio, né? Que inventou algumas coisas aí. Olha só, rapidinho. Era o Gesualdo em 2020, aí vem o Cuca em 2020. É quando chega o seu Abel Ferreira ao Palmeiras. Aí vai contando aí. Cuca, tá. Final de 2020, ainda em 21, com Rueda, tá? Inclusive o Cuca é o técnico do vice-campeonato da Libertadores, da final da Libertadores do Covid. Então tá, 1. Ariel Holan. 2. Fernando Diniz. Carille. Tá? Aí 22 vira o Carille, continua o Carille. Fabian Bustos. Nossa. Lisca Doido. Nossa. Odair Hellman. Maionese. Turra. Aguirre. Marcelo Fernandes. Aí são 10, tá? São 10 com Rueda. Aí com o Marcelo Teixeira. Carille. Caixinha. Kleber Xavier. César Sampaio. Voivoda. E o Cuca. Já vira 16. Vira 16 trocas. 16 trocas. Não, na realidade é isso. 15 técnicos, sendo que um repete, que é o Cuca. São trocas, né? Mas enfim. É um absurdo. É um absurdo. O Palmeiras só com um treinador e o Santos trocando. Gente, são 6 anos, é isso? Ó, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 16 em 6. Isso dá quase 3... Não, dá quase 3 técnicos por temporada. É uma loucura. Não pode dar certo, é isso que eu tô falando, não adianta tirar. Não, e olha os estilos, hein, Quesada? Totalmente diferente. Não tem um padrão. Um é doido. Exato. O outro é um padre. O Quem outro... é o padre? O Carille é um padre. Ah, tá. E o Gesualdo era o quê? O Gesualdo é um comentarista. Ele é comentarista esportivo. O cara tem uma coluna no jornal A Bola de Portugal. Ele tava treinando o Santos. O Ariel Holan é o jogador de hóquei. O Diniz é o psicólogo. Né? Fabian Bustos é o que tem bustos. O Hellman. O Turra é o Hellman da maionese. O Turra é o amigo do Felipão. O Aguirre é o uruguaio, que tem um empresário maravilhoso. Marcelo Fernandes é o bombeiro, sempre para apagar incêndio. O Caixinha é uma surpresa. Kleber Xavier, o homem do Tite. César Sampaio, gente boníssima. E o Voivoda, que vai voltar pro Fortaleza um dia para voltar a fazer um bom trabalho. Só. E o Cuca, né? E o Cuca, que na realidade o grande trabalho aqui é do Cuca, né? Porque ele conseguiu levar um time a um vice-campeonato da Libertadores. É verdade, mas lá atrás, né? E o Carille, que devolveu o time para a série principal, o que não é pouco. Ah, é pouco. Não, mas o objetivo era... É. Se ele também não... Se ele sucumbe e mantém o Santos na Série B, a gente estaria arrebentando o Carille também, né? Ele ganhou aquilo que tinha para ganhar. O objetivo foi traçado e conquistado, né? Mas a gente sabe o nível de atuação também. Bom... Craque Bandeirantes, Leandro Quesada, Deportivo Recoleta 1, Santos também 1, para abertura do apito final do microfone Bandeirantes, daqui a pouquinho na íntegra o técnico Cuca, que obviamente será questionado sobre essa questão envolvendo Robinho Júnior e Neymar. E aí, Leandro Quesada? Eu vou de Brazão, que o Brazão fez 2 defesas incríveis no jogo, ainda no final do primeiro tempo, quando já estava 1-0 para o Santos. Foi a primeira vez que o Recoleta falou, opa, estamos no jogo, a casa é nossa, mais ou menos, né? Porque tinha mais santista do que torcedor do Recoleta, então vamos fazer alguma coisa aqui. Então, o Brazão, para mim, o destaque do jogo. Eu gostei do Neymar, gostei dentro do que é possível, gostei do Neymar. Neymar, uma nota 6 pro Neymar. Tá? Então, o Neymar tem ficado sempre na nota 6, esse é o problema. Tudo bem, então, mas eu tô... E olha, nem me pergunte de seleção, tá? Porque se você me perguntar de seleção, pergunta. E a seleção? Eu não vou falar de seleção com o Neymar. Mas você falou pra... Não, porque eu não quero falar, então. Aí você pediu pra te perguntar. Aí eu te pergunto, você não quer falar. Eu não quero falar, porque defender o Neymar na seleção, eu não vou discutir isso hoje, tá? Não dá. Só vou analisar o que o Neymar fez hoje.
Tá. Ele fez um belo gol, se movimentou, deu uma arrancada legal, fez o que deu para fazer, tá dentro das possibilidades do Neymar. Só os que odeiam vão querer o fim do Neymar e os apaixonados pelo Neymar vão ficar mandando mensagem pra gente durante o jogo. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo no pacote, tá? Schmidt fez um bom jogo, Brazão destaque pra mim, Lucas Veríssimo, um cara importantíssimo para dar experiência à zaga, tem que tomar menos gols, é verdade, né? Isso é verdade. Rollese, que grata sensação nesse momento, tá jogando bem, tá? E para não esticar muito, você acha que eu tô falando muito? Desculpa. Não, fica tranquilo, o microfone é todo só isso, acho que tá bom. Eu parei no Rollese. Tá bom. Ia tentar dar uma forçada, mas não dá. Tem gostado do Rollese? Não, é que o Rollese tem jogado bem as últimas partidas. Tem mesmo. O que foi? Isso. Não, eu já comentei, é isso. O Rollese era muito bom jogador. Que eu estiquei, era só pra falar do melhor em campo, mas eu dei uma esticada. Você é um homem de todas as Copas, você fica à vontade pra fazer o que você quiser. E aí, Everton Ramos, quero pegar seu pitaco também. Aqui, Leandro Quesada foi de Brazão, e você? Eu vou destacar o Rollese porque eu acho importante nos últimos 5 gols que o Santos marcou, ele participou dos 5 gols. Com 3 e outras 2 assistências. Então, eu vou no Rollese, tem sido uma peça importante. Ainda acho que abaixo dos 71 milhões de reais que o Santos investiu. Até num recorte, desde quando ele chegou, 63 jogos para hoje chegar a 13 participações em gols, ainda é pouco. Tá devendo. Mas aparentemente de 5 jogos para cá ele chegou. Exato. Finalmente. Nos últimos 4 jogos, 5 participações em gols. Leandro Quesada foi de Brazão. Você foi de Rollese. E você, Rafinha Palmeira? Brazão. Então tá bom. Então você vai ficar sozinho, Everton, porque Brazão leva o prêmio. Tá o craque Bandeirantes do empate Recoleta 1. Santos também 1. Vem aí o apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos CIO. CIO, a líder do Brasil. Se é CIO, pode confiar. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana na ESPN e no Disney Plus. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, a ferramenta do Brasil. Orgulho e dedicação em cada projeto. Consórcio Volkswagen. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda Atacarejo de Verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha. Na loja, no app e no site. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 futebol. Apito final. Na Bandeirantes. O pós-jogo completo. O passe de Schmidt, quarta marcação, volta a jogada para Ananias, ele inverte o lado do campo para a meia esquerda, chegou para Escobar, Neymar encosta pertinho dele pela meia esquerda, pediu, Neymar deu tapa à frente, corta a marcação do Recoleta, mal sobrou, boa bola, linha de fundo para Neymar, saiu na cara do gol, Neymar! Gol! É de Neymar, Neymar Júnior abre o placar para o Santos do Paraguai. Para a explosão do torcedor do Peixe, que está exatamente ali atrás do gol, onde faz a festa Neymar, com a torcida do Santos. Neymar, jogada por dentro, que bola na entrada da grande área. Para deixar nas costas da zaga completamente livre o Neymar. Ele sai na entrada da pequena área. Que bola do Rollese para desmontar a zaga do Recoleta. Próxima pequena área, meia esquerda, o goleiro saiu desesperado para tirar a bola do atacante. Neymar tranquilo, chapa a bola por baixo das pernas do goleiro. Bota no fundo do gol, na marca dos 41 minutos jogados do primeiro tempo.
para esse peixe pulsar, estremecer e vibrar. É gol do Santos, Neymar faz. Santos 1, Recoleta 0, Everton Ramos. Faltava a finalização certeira e de toque em toque o Santos chega com um belo passe de Roleiser. Neymar na cara do gol e na comemoração ele é abraçado por todos os companheiros, mas o destaque para Robinho Júnior, com o qual teve um imbróglio nessa semana, uma briga durante a semana também e que ganhou esse episódio, mas um abraço que deve selar a paz entre os dois jogadores. É o Santos que vê Neymar marcar o 5º gol dele na temporada. Volta às redes o camisa 10, o Santos abre o placar no Paraguai aos 42. Agora a Recoleta 0, Neymar e Santos 1. Vem Recoleta para o campo de ataque. Olha o cruzamento pela meia esquerda, vai sobrar na segunda trave, o tapa para o gol. Ganiano! Gol do Recoleta! Um toque na bola, o Galeno deu para botar no gol. Tinha acabado de entrar em campo, uma bola solta na entrada da grande área. Todos os jogadores estavam lá no círculo central. Cruzamento pela meia esquerda, o Cardoso domina de ombro mal, sobra a bola pela meia esquerda, ele chuta pro gol, experiente zagueiro. Ela resvala na marcação do Santos, sobra na meia direita, Galeno. Uma bola, um toque na bola, 1 minuto em campo para fazer pro Recoleta. 1 pro Santos, Everton Ramos. Para explodir o banco de reservas dos paraguaios, comemoram como se fosse um título. Em uma jogada, como a gente já vinha alertando, o Recoleta chega na cobrança de falta. O lançamento para dentro da área, lado esquerdo, Neymar olha sem acreditar para os companheiros. E no lado esquerdo, Cardoso ganha a jogada do Igor Vinícius, que falha. Cardoso faz o cruzamento de perna esquerda, a bola atravessa a grande área santista e encontra sozinho o Galeano, a estrela do treinador Jorge Gonzalez. No primeiro toque na bola, o camisa 8 vai à rede. Tudo igual no Paraguai. 11h48, começando os trabalhos, apito final, Rádio Bandeirantes, vamos juntos, aguardando a entrevista do técnico Cuca. Você que participa conosco no aplicativo Bandplay, sejam todos bem-vindos, radiobandeirantes.com.br, pelo dial e, claro, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tivemos mais cedo a vitória do Palmeiras, líder do seu grupo, Libertadores, e aí coladinho com Ulisses Costa, Pedro Martelli transmitiu um jogo tecnicamente sofrível, mais um do Santos que não consegue vencer um time varziano como o Recoleta. Santos e Recoleta ficaram no empate por 1-1. Agora na guarda o técnico Cuca, né, Everton Ramos? E dando destaque, inclusive, ô Capela, que em um determinado momento ali a gente acompanhou, no momento da reidratação, o Neymar estava um pouco mais exaltado conversando com os companheiros e ele conversa diretamente com o líder da defesa santista, o Lucas Veríssimo. Ele já chega no Veríssimo em meio àquela rodinha, falando que tem que girar o time. E o Lucas Veríssimo responde pro Neymar, pro camisa 10 santista, que também é responsabilidade de vocês, irmão, ou seja, de quem tá no ataque. O Neymar dá a entender que então a gente tem que voltar lá atrás para que o time consiga girar. Teve ali uma certa, claro, discussão de jogo envolvendo o Neymar e o Lucas Veríssimo para que o time girasse mais a bola. O Santos que no segundo tempo cede esse empate pro Recoleta e a gente tá no aguardo do Cuca. Vamos aguardar o Cuca, vamos já pegar na íntegra a entrevista coletiva dele, porque o Cuca tem muito a explicar o momento do Santos dentro e fora de campo. Então aí que tá, vamos lá. Ouvinte, vamos fazer o seguinte, fazer uma brincadeira aqui, vai. A gente cansa de dar opinião, mas eu acho que você que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes aí, você que tá assistindo a gente pelo YouTube, tem que colocar a opinião áudio, tá? Áudio, manda pra cá, 11999048756. Tenta ser breve aí, sei lá, 25 segundos no máximo. Dá seu nome, de onde você fala e na sequência sua mensagem. Essa treta que o Neymar teve com o Veríssimo, bate-boca, dá bola, normal, pra mim tranquilo isso aí. Até coisa mais pesada. Agora, eu quero saber se você, ouvinte, internauta, se vocês acham que o que aconteceu entre Neymar e Robinho Júnior é da bola, é normal. Eu não tenho nada contra esse jogador comentar, de verdade. Se eu tivesse, eu falaria, sou transparente aqui. Eu acho que tem espaço pra todo mundo, velho. Todo mundo pra trabalhar. A gente não tem que segregar. Não, esse jogador não pode, ele tem que passar pelo curso. Se for jornalista, eu acho que muito melhor, porque vai se embasar.
vai falar um português melhor, vai ter mais concordância, vai acertar mais a gramática. Se você se preparar, é que esse país aqui é inversão de valores, né? Parece que quem se prepara, quem estuda é o idiota, né? É tipo isso. É mais ou menos assim que funciona a pegada. Então, eu não tenho nada contra ex-jogador, mas eu tenho visto alguns ex-jogadores hoje falando o seguinte: deixa eu falar porque eu já estive lá, quem nunca frequentou vestiário que tem... Ô, meu querido, deixa eu falar um negócio pra vocês, ex-jogadores que têm essa opinião. Eu respeito, mas discordo frontalmente. Porque não é porque vocês jogaram, que vocês frequentaram vestiário 10, 15, 20, 30 anos, que só vocês podem falar. Uma agressão no trabalho, mas o futebol é assim. Eu falei sobre isso no Jogo Aberto. É esse tipo de discurso que o futebol é assim, que passa pano para um monte de besteira, para um monte de problema no futebol. Eu não vou comparar aqui racismo, homofobia, xenofobia com esse caso envolvendo Neymar aí, do tapa, etc e tal. Mas é mais ou menos assim que a banda toca, né? Futebol é assim. Isso aqui acontece desde não sei que, antes de Cristo. O mundo mudou, a gente tem que evoluir e precisar desenvolver. Eu não sou lacrador, tá? Longe disso. Mas eu acho que qualquer um que fosse agredido no seu ambiente de trabalho, qualquer um, independentemente do segmento, porque é assim. Não é assim. Então eu quero saber se você, torcedor, se você acha que a agressão envolvendo Neymar Júnior e Robinho, isso aí faz parte da bola, isso acontece, ou é uma parada que transcende, que vira o fio. 11999048756. Entrevista do técnico Cuca aparentemente vai começar agora, hein? Vamos na íntegra com a palavra do treinador santista. Quando terminar o Cuca, a gente dá uma pincelada com o Leandro Quesada, com Everton Ramos e vamos com Abel Ferreira, que venceu o seu jogo. Palmeiras líder do seu grupo na Copa Libertadores da América. Cuca tá chegando aí, Everton, como é que tá a situação? Já falando do treinador santista após esse empate com o Recoleta, 1-1 no Paraguai. Perguntei mais ou menos nessa linha e eu não posso fugir disso. O Santos foi incompetente nessa noite para sair com a vitória. De novo, faltou competência para o seu time para sair com o resultado aqui do Paraguai positivo? Boa noite. É frustrante, né? Mais uma vez, né? A gente tem que vir aqui explicar e ter que falar as mesmas coisas. Jogou bem, mas não basta jogar bem. A gente tem que ser contundente, a gente tem que ser matador. Eu falei, temos que fazer o segundo gol. Eles não estão atacando, mas é uma bola, é um resultado perigoso. E aconteceu essa bola no finalzinho do jogo, uma bola fácil de ser cortada, e a gente acaba tomando gol, né? Um jogo, de novo, bem jogado. Não adianta o Cuca falar que está bem jogado. Sim, está bem jogado, mas não põe a bola para dentro. O jogo de você fazer 2, 3, 4-0 e sair daqui com a moral elevada, você sai com a moral baixa, frustrando todo mundo, frustrando o torcedor que viu o jogo na TV, frustrando a torcida que estava aqui em peso, coisa mais linda, e a gente se sente muito triste, mas tem que levantar a cabeça porque domingo tem mais. E me preocupa muito, porque as partidas estão passando, nós estamos jogando bem, mas não é mais hora de ter desculpa. Tem que ganhar jogo, tem que fazer gol. Até onde vai a paciência do torcedor, a gente não sabe. E eles têm razão. A gente tem que converter um pouquinho das oportunidades que a gente tem em gol, porque são muitas, né? E muito claras, né? As escolhas do último passe, elas geralmente não tem sido a ideal, e isso tem pesado muito no resultado final, como foi na Bahia, como foi em casa, como foi hoje, como foi lá em Cuenca, enfim. Boa noite, Gustavo do Jornal Mídia Max. Eu queria que você falasse um pouco, apesar do jogo fora de casa hoje, no Paraguai, praticamente o jogo mais em casa do que fora, né? Mais de 20 mil pessoas aí, praticamente todo mundo santista. Queria que você falasse um pouco sobre esse apoio que a torcida deu, tanto no recebimento lá no aeroporto de Punta Porã, aqui na divisa com a fronteira, tanto na saída do hotel, aqui na partida, e a frustração pensando na sequência da Sul-Americana. O Santos continua na lanterna do grupo e, enfim, pensando aí em classificação, tentando a primeira colocação do grupo. Sim, temos 2 partidas em casa,
tem que vencer as duas. Eu acho que ainda vencendo as duas classifica, ou em segundo. Mas a gente não pode estar contente de jeito nenhum. Hoje é um dos dias mais tristes meu aqui, porque a gente tem que bater na tecla de volta. Jogou bem. Não importa. Eu também já não quero mais falar que jogou bem. Já não é mais o suficiente jogar bem. A gente tem que ganhar jogo, tem que fazer gol, tem que ser objetivo, contundente, matar o jogo. E isso que a gente tem que fazer. Cuca, Roberto Xavier, da MS Web Rádio, canal RG Esportes. Que lição que você leva desse jogo de hoje? As dificuldades que você, de repente, encontrou, principalmente no segundo tempo, quando a gente observou queda de rendimento da equipe do Santos e o Recoleta já estava praticamente morto. E aí houve uma recuperação do time deles até o ponto de empatarem o jogo e ainda oferecerem perigo ao Gabriel Brazão. Então o senhor leva a lição dos jogos de hoje, tem jogos importantes pela frente, tem uma decisão com Coritiba. O que você prepara tirando lição desse jogo de hoje? Nem é tirar lição, porque é um repeteco de 3, 4 partidas atrás, mesma coisa. E no final é punido. Por quê? Porque não matamos o jogo. Nas oportunidades, nas escolhas final, a gente está pecando. Então isso aí tem que acabar, né? No segundo tempo a equipe cai, é normal. Tomou gol porque recuou. Recuou como? Foi uma falta frontal lá do meio campo, que a gente errou o cabeceio. Uma bola relativamente fácil de cortar. E eles erraram uma vez, a segunda, e acabou espanando e saindo o gol. Só que se você faz o 2, o 3-0, mesmo com uma bola dessa, acaba 3-1. Qual o problema? Então, a lição, mais uma vez, é que tem que matar o jogo. Cuca, para Julio, para 970, es lo que está pasando con Santos. También puede venir de parte del vestuario lo que pasó el domingo, lo que reconoció Neymar recién. Puede estar avalando al grupo. Tem que ter um motor ligado lá, eu não escutei nada que ele falou. Te decía si está lo sucedido el domingo. Puede estar avalando al grupo. Não, nós jogamos com o Palmeiras sábado à noite e domingo de manhã, mesmo na chuva, a gente foi treinar, tinha que treinar, principalmente quem não jogou. Fui eu que apitei o treino. O que passou lá, lógico, não é legal. Lógico, a gente não pode passar o pano. Não, isso acontece no futebol. Apesar de acontecer no futebol, são coisas que podem ser evitadas, né? E assim, sinceramente, do coração, eu acho que quem está certo na história? Ninguém. Então, se todo mundo perde numa história dessa, na verdade, o único que perde realmente é o Santos. Que tem o nome ventilado em coisas ruins, que, mais uma vez, o torcedor do Santos, ele quer o quê? Ele quer ganhar jogo, ele quer conquistar um título, ele quer ver o time jogar bem, fazer gol. Ele não quer ficar sendo sempre notícia ruim, como a gente está fazendo por ele. Então, a gente tem que achar solução. Isso que a gente tem que achar. O mais importante de tudo é achar solução. Cuca, você ficou surpreso com o Gabigol não querendo ficar no banco depois de ter sido substituído? E eu queria que você falasse sobre o Tassiano. Ele veio para o sacrifício porque ele teve um edema e não viajou para o Clássico e apareceu aqui no Paraguai. Acredito que por falta de opção, né? E queria que você falasse sobre as suas opções de ataque, né? Que não estão conseguindo ser efetivas. Não, o Tassiano estava liberado pelo departamento médico, treinou normalmente, veio e infelizmente ele sentiu. Quanto ao Gabriel não ficar no banco, você viu bem. E eu vou perguntar para ele por que ele não ficou no banco junto com os companheiros, ele deve ter um motivo. Né? Na minha opinião, a substituição se fez necessária, agora tem que saber por que ele não ficou no banco. Eu acho que ele deveria ter ficado no banco com os companheiros e vai ser cobrado por isso. Fim da coletiva. Acabou a coletiva de imprensa. Ouvindo ao vivo a entrevista coletiva do técnico santista Cuca, que basicamente comenta ali o que aconteceu no domingo, falando que não é legal e que não dá para passar pano, Capela. Eu não sou sommelier de jornalista, longe disso. Eu tô aprendendo todos os dias aqui com o Quesada, Pretzel, com o Zaidan, Caprió, todos vocês aqui, todos os repórteres, produtores, técnicos, todo dia. Aí não é clichê não, a gente aprende mesmo, a gente dá cabeçada, dá canelada. Agora, falou do jogo, beleza, mas Santos numa crise danada de elenco, de gestão, e coube a um repórter gringo
fazer a pergunta e nem perguntou diretamente sobre a treta envolvendo Neymar e Robinho. O sucedido de domingo. Exato, né? O que aconteceu no domingo, mas assim, eu respeito todas as apurações, mas nós trouxemos, inclusive através do Everton, muita gente levantou que foi uma coisa leve da bola. Não foi. O próprio Cuca deixou bem claro. O que aconteceu foi chato, não pode passar pano, são coisas da bola que não podem mais acontecer, não cabe esse tipo de coisa. E assim, gente, com todo o respeito do mundo, são coisas que eu acho que as pessoas precisam abordar mais, porque o Cuca foi brilhante. Quem perde é o Santos, é a imagem do Santos arranhada perante a mídia, não só brasileira, mas mundial, que sabe? É o Santos, cara. Eu gostei da entrevista do Cuca. Ele poderia ter mentido ou omitido, que no final das contas dá no mesmo, né? Geralmente quem omite está escondendo alguma coisa, não está falando a verdade, então tem um pouco de mentira aí. Mas ele só não deu mais detalhes, é isso que você acabou de dizer, porque a segunda, a pergunta posterior a essa feita pelo colega paraguaio era para ter insistido, né? Ô Cuca, você que é um cara sincero, tem que saber, tem que ter a lábia, né? Você que é um cara sincero, já errou, já pagou por outros problemas. Você viu a porrada do Neymar no Robinho? Pronto, uma pergunta simples, jornalística, sem problema nenhum. E o Cuca responderia. Eu tenho certeza que ele responderia. Eu não tenho dúvida disso. Aí é o seguinte, os caras que estão na sala de coletiva, Everton, tem que estar todo mundo sintonizado com a mesma coisa, entendeu? Porque não adianta um fazer a pergunta que é legal e o outro vir com uma outra questão que não tem a ver ali naquele momento. Já do jogo já foi falado, já vimos, ok, né? O assunto do Gabigol ter ido pro vestiário, ele é importante, mas ele é menor do que esse que abala as estruturas do Santos. Cara, dito isso pelo próprio técnico aí. É chegar pro Cuca, cada um tá trazendo uma apuração, uma informação, a gente precisa da verdade aqui, porque daqui a pouco sai a tua versão. A tua versão. O que aconteceu é da bola, como muitos ex-jogadores principalmente acham. Foi uma coisa que realmente transcendeu, as agressões foram realmente reais. O Robinho Júnior, você conversou com ele porque o staff tá querendo entrar com uma representação para rescindir o contrato. O que tem de verdade nessa história que você é um cara transparente e não vai passar pano? E aí o Cuca vai falar. Vai dar mais detalhes. Claro, agora não. Vai enriquecer mais o assunto. Agora o que vai acontecer? Neymar provavelmente não fala em zona mista, em lugar nenhum. O Robinho Júnior, acredito que também não. Essa história vai, ficar aí ao longo de toda a semana. O Santos joga contra quem no fim de semana pelo Brasileiro? Bragantino. Vamos falar mais sobre a treta ainda, os resquícios da confusão, por mais que o Neymar tenha abraçado o Robinho e empurrado o rosto na comemoração. Não vai dar entrevista outra vez o Neymar, como não deu hoje. E vão ficar perguntando insistentemente até todo mundo descobrir o que aconteceu. O Neymar, o Robinho estão ganhando tempo, né? Porque aí se todo mundo fechar na mesma versão, a gente não vai poder chegar aqui e falar, não foi isso, eu não estava lá, né? Então, quem não estava lá, né? A gente acredita. Eu conversei com uma pessoa que estava lá. E ela falou para mim que houve uma agressão, tá? Só que assim, ela falou que não foi uma agressão, foi uma agressão. Só que não foi trocação. O Neymar pegou ele. E ele ficou, e o moleque ficou sem ação, porque você imagine, se tomar um safanão do teu padrinho, tomar um safanão do teu pai, do teu irmão mais velho, você não tá esperando isso, né? Porque também não é do estilo do Robinho, porque se o Robinho também fosse um moleque do Revide, ele poderia ter partido para cima do Neymar, você imagine o que poderia ter acontecido, né? Mas infelizmente perdemos uma grande oportunidade de tocar mais nesse assunto. E uma crítica ao Santos. Onde está o presidente do Santos? Onde está o diretor de futebol do Santos? Quem que é o diretor de futebol do Santos? Ninguém sabe, né? Onde está o coordenador de futebol? Não sei, quem é o embaixador do Santos para esses assuntos? Não tem que ter um embaixador. O César Sampaio tá lá ainda? Tá lá. O César Sampaio poderia vir e falar. O César Sampaio é um bom cara para dar essa entrevista. Quem tem que falar é o Matos, cara, que é o cara que manda no futebol do Mas Santos. esse não fala nem na boa. Até para trazer como comparação, demissão do Vojvoda, que o diretor de comunicação foi lá falar. Nossa senhora. Lá, né? Mas não teve culpa, cumpriu uma ordem, falar vai lá e informa, né? É complicado. O trabalho do Matos, cara, é uma das coisas mais patéticas que eu já vi.
nos últimos anos. Sabe por quê? Porque ele pegou e gastou um dinheiro que o Santos não tem para montar um elenco que não é competitivo. Por mais que o time seja um time bom, como eu disse, mas o elenco não é competitivo para nada. É para ficar na Série A. E olhe lá, e ele vai embora daqui a pouco do Santos. O Santos se afoga em dívidas, que é mais ou menos o modus operandi do trabalho péssimo do Matos. Ele entra num clube, gasta um dinheiro que muitas vezes o clube não tem, monta times que muitas vezes não vão bem, não são campeões, e ele vai embora como se ele fosse gostoso. Palmeiras. Vai bem porque... Quer dizer, vai bem. Contratou um monte de gente ruim. Sim. Mas no final ficou. Não vai bem porque foi o Ganhou. momento da ressurreição do Palmeiras. Perfeito. Cruzeiro. Nossa Senhora. Teu Atlético. Nossa Senhora. Galo, Atlético Mineiro. Pelo amor de Deus. E Santos. Realmente sei lá. E tem gente que o colocou num pedestal exato. como o exemplo de CEO, É. de executivo, né? O perfil perfeito do executivo de futebol. Que não dá entrevista. E na época do Palmeiras, a coisa curiosa, ele era o garoto propaganda do sócio torcedor lá do Avante. Lembra disso? Tem Que é isso, coloca o centroavante, coloca o goleiro, coloca um ídolo do passado. Aí não, pô. Né? São umas coisas que... E ele que ajudou também a mudar essa forma de comunicar, do Palmeiras se comunicar com a imprensa, sabe? Teve uma final de Campeonato Paulista lá, que ninguém falou do Palmeiras de um jogo pro outro. Você tem razão. Um absurdo, cara. Um absurdo. Pra frente que o Palmeiras se fechou de uma forma... Parabéns aos assessores que também alimentaram esse tipo de coisa. Eu já falei para alguns que são meus amigos, meus irmãos, um dia vocês vão ficar desempregados, porque daqui a pouco não vai precisar de vocês para nada, hein? Então continua fechando. É que é uma preguiça também, né? Depois do jogo todo mundo quer ir embora para casa. Ninguém tem mais o tato de falar, vamos fazer um trabalho jornalístico aqui, entendeu? Exatamente. Mas enfim. 00:07. Everton Ramos, bom descanso para você. Secamos o arroz aqui sobre o Santos. Daqui a pouquinho falaremos do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. E vamos dar uma passadinha também no Grêmio, no Atlético Mineiro, times que entraram em campo nessa quarta-feira, nessa terça-feira, perdão, e falaremos mais ao longo dessa quarta-feira, porque hoje o Rafael Palmeira se vira. Acha uma música aí, Red Carpet, uma música tapete vermelho, uma música padrão Oscar, se vira, uma trilha Oscar, porque esta quarta-feira, já estamos na quarta-feira, aniversário do microfone da Bandeirantes! E aí, rapaziada? E aí, que essa Não, tô esperando o Red Carpet. Eu também tava nessa. Eu joguei pra cima, eu pensei que querem ir embora? Parabéns, não, é que eu pensei que você tinha combinado pra já colocar. Não combinei nada. Ele combina na hora, ele não pode ser assim, entendeu? Então vou esperar. Então, os comerciais, por favor. Não, tira a trilha. Ah, bom, deixa eu ver, peraí. 00:08. Atenção, ouvinte. Atenção, internauta. Rede Bandeirantes de Rádio. É a sua Rádio Bandeirantes, completando nesta quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. 89 anos de vida! De muita informação, de muito conteúdo, de muita prestação de serviço, de muitos eventos, de muita emoção. É a Rede Bandeirantes de Rádio, fechada com você, fechada com a verdade. E os estúdios novos, multimodernos, multidigitais, estão chegando com toda a pompa e circunstância. A partir das 8 horas da manhã, no Jornal Gente da Rede Bandeirantes de Rádio, você vai curtir com exclusividade no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Todo o nosso timaço é a Central Bandeirantes de Jornalismo, trazendo para você, repito, em primeiríssima mão, a estreia, uma nova era, um novo marco do microfone Bandeirantes. O Grupo Bandeirantes de Comunicação tem a honra de anunciar e de apresentar nesta quarta-feira o seu mais novo estúdio digital. É a Rede Bandeirantes de Rádio. Viva o Rádio Brasil! Que emoção, cara. Tô arrepiado. Com frio na barriga, teremos aqui autoridades presentes, teremos gente de cabedal
presente no Grupo Bandeirantes de Comunicação, porque a Rádio Bandeirantes é a pedra mais importante, é onde tudo começou, é a pedra fundamental, velho, é onde tudo começou. E estaremos juntos com toda a emoção do mundo, com Leandro Quezado, repórter de todas as Copas, com Everton Ramos, a reportaiada da nova geração, com o nosso time técnico interno e externo, na condução do seu Johnny Saad, a Central Bandeirantes de Jornalismo, no comando de Thaís Freitas, e a coordenação de esportes dele é de Ricardo Capriotti. Um novo marco, uma nova era vem aí, é a Rede Bandeirantes de Rádio Brasil! Você acompanha aqui na Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes. Pense naquela pausa para compartilhar uma pizza da 1900 com pessoas queridas. Num ambiente agradável e aconchegante, nossa equipe vai garantir uma experiência gastronômica fantástica a você e seus convidados. Conheça a Rabiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala, harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã. Ou a tradicional gratinata, líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos. Catupiry, provolone e parmesão. Nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é 1900. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E aí, senhor Valdir, como andam os negócios? Ótimo, dona Romilda. Desde que eu comecei a transportar com a Braspress, as entregas ficaram muito mais fáceis. Que ótimo! Eu também trabalho com a Braspress. Cliente satisfeito é garantia de venda certa, né? Exatamente. A Braspress está em todo o Brasil e tem um prazo de entrega que impressiona. Afinal de contas, são mais de 3.000 caminhões e 2 aviões Boeing só para transportar encomendas. Sem falar no rastreamento online, no gerenciamento de risco e tecnologia. Dá confiança tanto pra gente quanto pro cliente, né? É verdade, dona Romilda. Com a Braspress, a gente só se preocupa em vender. Em São Paulo, ligue 2188-9000. 10 de maio é dia de corrida e caminhada GRAC. Um dia especial para fazer o coração bater mais forte pelas crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. A sua participação ajuda a transformar meu futuro e o de milhares de pacientes atendidos pelo Hospital do GRAC. Estou esperando por você. Acesse o site grac.org.br para fazer sua inscrição e nos ajudar a vencer o câncer infantil. GRAC, um hospital cheio de vida. Apoio Instituto Bandeirantes. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Você acompanha aqui na Bandeirantes, apito final. Estamos de volta, apito final, Rádio Bandeirantes, com os trabalhos técnicos internos de Rafael Palmeira, com Beto Rebeck, com o nosso querido Caian Martins, tá feliz da vida, da Central Técnica Bandeirantes. Lá no Citer com Imagens, Alexandre Marques, na produção temos Lucas Bueno, a coordenação é de Ricardo Capriotti. Gente, atenção, já estamos na quarta-feira. Você tem música aí, trilha de Red Carpet, Beto Rebeck? Então coloca aí, pode subir o som! Música chique, chiquetérrimo, chiquenúrtimo. Sabe por quê, gente? Porque nessa quarta-feira a Rádio Bandeirantes faz história e completa mais um ano de vida. 89 anos de história. E para tanta história, é claro, o nosso estúdio multidigital, produzido, arquitetado, estruturado, vitaminado, pronto para receber o ouvinte Bandeirantes. Já faço até o convite. Toda a nossa programação você vai acompanhar em instantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Como é um dia e uma data histórica, eu faço um convite a você. Você que está habituado a acompanhar no aplicativo Bandplay, no site, no Dial, faça diferente. Nessa quarta-feira, acesse youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você vai acompanhar, gente, na boa. Se fosse na BBC de Londres, Al Jazeera, nas televisões japonesas, mexicanas,
Cara, tava todo mundo falando, olha só como o povo sabe fazer rádio, olha só como eles sabem fazer comunicação. Mas como é o Brasil, muitas vezes tem um complexo de vira-lata. E a gente tá aqui pra quebrar essa escrita. A Rádio Bandeirantes, a rádio mais tradicional, mais histórica, talvez não só do Brasil, certamente, mas do mundo, vai inaugurar hoje, quarta-feira, nessa trilha Red Carpet, o seu estúdio principal. Microfone da Bandeirantes é a Rede Bandeirantes de Rádio. E eu quero, sem dúvida alguma, aproveitar para fazer o seguinte. A gente aparece aqui na imagem, a gente fala, o ouvinte conhece, troca ideia, só que vocês não têm ideia do esforço hercúleo que foi a mobilização de todas as pessoas que trabalham na Rádio Bandeirantes, principalmente dos caras que não fazem ar, que não falam no microfone. Puxa cabo aqui, levanta a câmera ali, coloca a luz ali, coloca a mesa ali, coloca a cadeira lá, coloca a bancada, coloca microfone, deixa bonitinho, testa áudio de madrugada, de manhã, à tarde e à noite. Vai valer muito a pena toda essa demora, porque aquela coisa, fazer nas coxas, qualquer um faz. Fazer coisa rápida, aí a pressa é inimiga da perfeição, já diria Cláudio Zaidan. Então, meus amigos, demorou, mas chegou. Chegou a data, chegou o dia que nós estávamos esperando. Red Carpet é a Rede Bandeirantes de Rádio pra você. Bandeirantes. Quando surge o alviverde imponente. E agora vamos falar do Palmeiras. Como prometido, transmitimos o Santos, falamos com o Cuca, ouvimos tudo e agora chegou o momento de falarmos do Palmeiras, que vai bem, obrigado na Libertadores, assume a liderança do seu grupo e o Verdão, inclusive, nós tivemos Ulisses Costa com Bruno Migliosi e Alexandre Pretzel, comentarista Bandeirantes, que aproveita para chegar no apito final e falar um pouquinho, Pretzel, como é que funcionou a vitória do Palmeiras. Foi fácil? Foi difícil? Foi mais ou menos? Foi futebol bom, pragmático? E aí, mestre Pretzel, um abraço, tchê! Olha, Capelanes, uma ótima vitória do Palmeiras e acho que vencer nesse momento do calendário, próximo da parada para a Copa do Mundo, é fundamental. A torcida dava um pouco desconfiada, né? O Palmeiras não vem bem. O Palmeiras empatou com o Cerro Porteño, não jogou nada semana passada, empatou com o Santos, onde poderia ter perdido, mas manteve posicionamento ótimo no Campeonato Brasileiro como líder, 6 pontos à frente do Flamengo, mesmo com um jogo a mais. E aí a resposta veio nesse jogo contra o Sport Cristal. Foi uma atuação espetacular, um grande jogo? Não, mas foi uma atuação convincente para vencer a partida. E quando você vence num grupo de Libertadores, uma fase de grupos, você faz 6 pontos em cima do Sport Cristal e empata os outros 2 jogos fora de casa, você está numa condição normal. Então o Palmeiras não vai repetir as campanhas passadas, com 18 pontos, não tem mais jeito, com 16 também não, mas vai chegar a 14, eu imagino. Então foi a 8 com essa vitória sobre o Cristal, e agora pega Cerro Porteño e Barranquilla em casa, para fazer, quem sabe, 14 pontos, terminar em primeiro lugar, e trazer também bons confrontos para o seu estádio nos jogos do mata-mata. Flaco Lopes aos 32, o primeiro, um belíssimo gol de Copa, num bolão do Marlon Freitas pro Arias, que foi muito discreto no jogo. Então o Arias cruza e o Flaco Lopes vem de primeira e bate de chapa no canto do goleiro, um golaço. E depois no segundo tempo o Sousa aos 5 minutos, num presente do zagueiro Luttiger. O Sousa não tem nada a ver com isso, não estava bem no jogo, ganhou a posição no campo. E aí ele acaba tendo a intuição de que o zagueiro ia errar. E o zagueiro errou e ele ficou com a bola na frente dele apenas para concluir para o gol, e foi isso que aconteceu. Então aos 5 do segundo tempo, 2-0 Palmeiras, o jogo praticamente se encaminhou para a vitória palmeirense. E até a reta final, o Carlos Miguel fez 2 defesas importantes, mas o Palmeiras também perdeu pelo menos 3 oportunidades para aumentar o placar. Se tivesse terminado 4-1, não seria exagero nenhum para o Palmeiras. Então eu repito, o que importa nesse momento é ganhar. E isso vale para Copa do Brasil, onde o Palmeiras vai eliminar o Jacuipense e vai passar para as oitavas. Vale para o Brasileiro, onde até pegar o Flamengo, o Palmeiras tem Remo fora e Cruzeiro em casa, e aí vai pegar o Flamengo no Maracanã no confronto direto. E vale também para a Libertadores, para terminar a primeira fase antes da Copa com 14 pontos. Então tá tudo bem encaminhado, e a ótima notícia, sem dúvida, é a recuperação do Paulinho, que jogou por 7 minutos, entrou aos 43 do segundo tempo na vaga do Flaco Lopes e está se mostrando aos poucos que realmente está recuperado para ser um grande reforço do Palmeiras no segundo semestre. É isso. Vitória sem ser convincente, mas muito prático, e ganhar é o mais importante hoje no futebol mundial, ainda mais o nosso futebol aqui,
onde o Palmeiras ainda é favorito a tudo nesta temporada. Um abraço, Capelanes. Obrigado, Pretzel. Maravilha. Ouvimos então a análise do Pretzel e nada melhor do que ouvirmos Abel Ferreira. Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, o Bruno Migliozzi acompanhou a entrevista coletiva na íntegra e a gente reproduz agora. Informações do Palestra com você. Alô, repórter Bandeirantes Bruno Migliozzi. Um abraço, Bruninho. Fala, Capela. Tudo bem? De volta aqui no apito final da Rádio Bandeirantes para contar a história de Sporting Cristal 0, Palmeiras 2 na Copa Libertadores. O Verdão é o líder do grupo F da competição, chegou a 8 pontos. E faz finalmente um jogo sem sofrer gols, um jogo menos sofrido, com mais tranquilidade. E gols de Flaco Lopes, um golaço numa bela jogada ali articulada com o John Arias, com o Marlon Freitas. Ele bate de primeira e faz seu 13º gol na temporada. Um gol ali que foi uma baita entregada, para falar a verdade, do zagueirão do Sporting Cristal. E o Sosa aproveitou e completou o placar, que coloca o Verdão nessa posição confortável na Copa Libertadores. Líder no Brasileiro e líder na Libertadores. Não poderia estar mais satisfeito o técnico Abel Ferreira, que na Conmebol não cumpre punição, treina normalmente, comanda normalmente a equipe do Palmeiras na beira de campo e falou após nova vitória do Verdão na competição. O Palmeiras foi campeão paulista, o Palmeiras com a vitória de hoje é líder do grupo na Libertadores. O que falta ao Palmeiras para convencer os críticos? Eu acho que você, como agente dos mídias, deve saber melhor que eu. Eu gostava que me dissesse quem é a equipa que joga bem e de forma consistente no Brasil, com este calendário que nós temos. Se vocês me disserem, porque são vocês, a imprensa, que falam. Vocês viram quantos torcedores estavam no último jogo em casa? Viram? Não viram o estádio vazio, pois não? Portanto, eu já disse aos nossos torcedores o que é que, de um modo geral, podemos todos contar pela parte da imprensa. Eu quero que vocês me digam quem é que está a jogar bem de forma consistente. É o São Paulo? É o Corinthians? É o Santos? É o Cruzeiro? É o Flamengo? Ou nós olhamos para o momento? Eu não faço avaliações para o momento, senão eu tenho que concordar com o que o Luís Henrique disse sobre as opiniões. Há muitas opiniões e depois há as opiniões de... Sabe o que é que ele disse? Mas eu costumo dizer aqui, mas ele tem razão, o Luís Henrique, treinador de Paris Saint-Germain. Há muitas opiniões. Portanto, o que nós vamos continuar a fazer, como sempre fizemos, porque a torcida conhece o treinador, falar de consistência, falar de trabalho e falar do contexto. Nós não podemos criar frangos e querer comer picanha. Nós não podemos criar frangos e querer comer picanha. Quantas vezes o senhor que me fez essa pergunta propriamente dita, criada através da sua opinião, quantas vezes o treinador do Palmeiras já falou sobre querem bons espetáculos, querem dinâmica, querem criatividade? O que é que o treinador do Palmeiras respondeu? Pode-me dizer? Não é só o calendário. Não é só o calendário. É o calendário, é o gramado, é tempo para treinar e melhorar a equipa, mas acabo como comecei. Se me disser uma equipa que é consistente e que joga melhor no Brasil, só se me disser quem é, prometo que eu vou, mesmo tendo pouquinho tempo, vou assistir a 4 ou 5 jogos, os últimos 4 ou 5 jogos, para ver como é que essa equipa está a jogar, porque eu quero saber quem é que no Brasil, neste contexto, tem consistência. O resto, há coisas que eu não posso mudar, vou continuar a trabalhar juntamente à direção, para que a direção crie condições para que nós possamos treinar, possamos ter tempo para recuperar os jogadores, né? Nem sei se jogamos com 72 horas, há 4 jogos seguidos que andamos a jogar de 2 em 2 dias. Agora lhe posso dizer uma coisa, que a nossa equipa é consistente, que a nossa equipa foi a 13 finais, foi, que a nossa equipa é competitiva, que a nossa equipa entrega tudo que tem em cada momento, sim, como ainda foi hoje. O resto eu não posso, aí eu tenho que concordar com o Luís Henrique. Tem opiniões boas, sabemos que podemos fazer melhor, mas temos que olhar para o contexto, e depois tem aquelas opiniões, que eu não quero dizer o nome que ele utilizou, mas tem muitas dessas, e o que eu quero ver é o estádio do Palmeiras cheio, com os torcedores do Palmeiras a apoiar a equipa como foi contra o Santos. Depois a mídia, essa aí eu não vou controlar, porque também já os conheço.
Boa noite, Abel. Boa noite, Abel. Tudo bem? Gostaria de perguntar para o senhor a respeito do Paulinho. Eu estava no campo e pude olhar para ele várias vezes e ele se mostrava muito ansioso. Parecia até que ele perguntava, pô, e aí, posso, não posso? E hoje ele acabou jogando menos do que contra o Santos. Queria saber se o senhor pode explicar um pouco melhor qual que é o planejamento dele e se talvez a gente possa ver o Paulinho de novo em campo contra o Remo, por favor. Obrigado. Eu gostava de explicar em detalhe, mas há coisas que vocês têm que saber, outras que não. A única coisa que vocês têm que saber é que o Paulinho está a seguir um protocolo que nós vamos continuar, juntamente com aquilo que é a decisão do treinador, a conversa com o jogador e com o departamento médico. Não precisam de saber absolutamente mais nada. Profesor Abel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Felicitaciones por el triunfo. Luis Espino de Willax Televisión. ¿En qué mejora Palmeiras, cree usted, en relación a los dos últimos empates que venían, ¿no? Con Cerro Porteño por Copa Libertadores y con Santos? Y la segunda pregunta es cómo va la evolución de la lesión de Víctor Roque. Gracias. Era outra coisa que podia dizer aqui ao teu colega também. Será que alguém já se perguntou porque é que tem havido tantas lesões nos últimos meses? Boa noite, Abel. Será que nós estamos a proteger o verdadeiro produto, o verdadeiro protagonista que é os jogadores? Será que esta quantidade de lesões que temos não é pelo abuso e exploração da quantidade de jogos que eles têm que fazer? Será que os jogadores que estão com expectativa de ir disputar uma Copa do Mundo não têm algum receio de se poder lesionar? Será que quem organiza as competições pensa nisso? Eu não peço para nos dar uma semana para preparar um jogo. Eu desde que cheguei ao Brasil, desde 2020, que falo sempre da mesma coisa. No mínimo, 3 dias e jogar ao quarto. O Palmeiras, e desafio aqui vocês que são da mídia, a olhar para os calendários do Palmeiras e das outras equipas, porque quem ganha o calendário ganha o Brasileirão. Quem ganha no calendário ganha o Brasileirão. A nossa direção não quis falar, mas eu falo. Nós pedimos para adiar o jogo, para antecipar o jogo do Red Bull Bragantino e da Copa, e foi-nos negado. Foi-nos negado. Nós vimos com 2 blocos de 4 jogos seguidos de 2 em 2 dias. Eu faço a pergunta à mídia, que é a mídia que critica o Palmeiras, e reconheço que às vezes vamos jogar mal. Com este, vamos jogar muitas vezes mal. Mas vai jogar o Palmeiras, vai jogar o Cruzeiro, vai jogar o Santos, vai jogar todas as equipas que estão o Flamengo, e sobretudo nas segundas partes, depois quando começa a faltar energia. O que é giro é quando depois há uma equipa, né? Já se começa a falar no cansaço, né? Só depois é que se lembra quando uma equipa chega ali ao final e afinal os mídias agora já começam a dizer, pois, mas afinal o desgaste. Eu já falo nisso desde sempre. Agora cabe-nos a nós escolher a narrativa que queremos passar. As narrativas, já disse, a mim engana-me quem eu quero. Eu espero que os torcedores do Palmeiras sejam inteligentes o suficiente para perceber isso. Sim, não vamos jogar sempre bem neste contexto, mas uma coisa nós somos quando estamos cansados, física e sobretudo mentalmente, que ninguém fala nisso, mentalmente, jogar sob pressão, ter que ganhar, jogar de 2 em 2 dias, não dormir, viajar, fazer 6 horas de viagem com 2 dias apenas de recuperação, vir jogar aqui contra o Sporting Cristal, que era o líder do grupo, sabendo que ganhando hoje podia passar à frente, e a nossa equipa dá aqui uma resposta de equipa consistente, de equipa competitiva, de equipa madura, de equipa bem treinada. Depois os críticos, meus amigos, são 5 anos aqui. Tenho os mesmos direitos de que qualquer brasileiro. Tenho os mesmos direitos de criticar como qualquer brasileiro. Tenho 5 anos de Brasil, 5. O Lietzen, com 5 anos, quando era meu colega no Sporting, foi internacional português. Portanto, eu tenho legitimidade para falar o que eu quiser, quando eu quiser, da forma que eu quiser. Mas em relação a isso, sabíamos que o Sporting Cristal tinha esta vantagem de jogar em sua casa, com uma semana inteira para preparar o jogo, porque há 2 dias atrás ninguém jogou, Sporting Cristal ninguém jogou no último jogo, e o Palmeiras há 3 dias ou há 2 dias estava a jogar em casa contra um derby com o Santos, e o Santos fez uma
partida espetacular, intensa, dura, agressiva, com mais um dia de recuperação, que é outra coisa que ninguém fala. Quantas vezes o Palmeiras foi jogar com os adversários com mais um dia de recuperação? Sabem porque é que eu gosto muito do Palmeiras? Porque é um clube solidário. É um clube que pensa, não é no umbigo dele. É um clube que pensa naquilo que é o melhor para o futebol brasileiro. O que é melhor para todos. E eu penso exatamente a mesma coisa. Quero ser criticado quando a equipa jogar mal. E nós temos que trabalhar e treinar, que não treinamos, só recuperamos. Como é que eu vou treinar a minha equipa? Como é que eu vou treinar a minha equipa se não tenho tempo para treinar? Eu só peço uma coisa, que seja igual para todos. Que seja igual para todos. E, portanto, dar os parabéns aos meus jogadores pelo esforço, porque sabíamos da importância deste jogo, fizemos um jogo consistente, num gramado. Mas é outra coisa, nós queremos futebol bom, futebol intenso, futebol propositivo, com estes gramados. Com estes gramados. E para terminar, digo isto. Para os inteligentes do futebol, o futebol é dividido em 6 partes. Organização ofensiva, organização defensiva, transição ofensiva, transição defensiva e bolas paradas, ofensivas e defensivas. O Palmeiras não é bom em nada. O Palmeiras não é bom em nada, mas é competente em todas elas. Boa noite, Abel. Você falou algumas vezes sobre consistência da equipe, e a equipe tem vários exemplos de consistência, já começando pelo banco, né, por você. Queria que você pudesse falar exatamente de um exemplo deles, que Flaco Lopes hoje é o jogador que mais atuou em 2026 com a camisa do Palmeiras. Ele, apesar de cansado, a gente percebe o jogo inteiro. É o jogador que eu mais dou na cabeça ainda hoje. Quando vocês viram ele a fazer assim para mim, eu fiz-lhe um gesto para ele, não sei se alguns de vocês viram. Sim. Porque eu cobro muito dele e ele sabe onde é que tem que entrar. Eu explico-lhe de manhã, à tarde e à noite. Eu mando-lhe vídeos no WhatsApp, porque ele sabe onde é que tem que chegar. Ele sabe que para fazer golos tem que ir para a zona do ouro. E ele, hoje, quando vinha ali ter comigo, fez-me assim. Eu fiz-lhe assim, mas com outro dedo. Porque ele sabe o que eu cobro dele. Ele, se quiser fazer golos, agora do resto, ele tem tudo. Tudo. Ainda não é, mas tem tudo para ser um centroavante de top mundial, mas no Palmeiras. Bem, eu ia te perguntar exatamente o que você falou com ele no final da partida, você acabou de me responder. Eu trato ele como se fosse um filho, porque ele não é de hoje, foi desde que ele chegou. Eu cobro muito dele, muito, porque sei o potencial que ele tem. E volto a referir, hoje no jogo, quando ele apareceu, basta perguntar aos jogadores. Eu antes no meeting disse, é aqui que tu tens que entrar, é aqui que tu tens que entrar. Ainda no último jogo nós jogámos, e como eu não tenho tempo para treinar, há uma coisa que eu uso muito, que é o vídeo, recurso ao vídeo, ao meeting, ao WhatsApp, tudo que é tecnologia nisso, top. E eu cobro muito deles, e no meeting de hoje disse-lhe exatamente a mesma coisa. Ele, se começar a baixar no terreno, para andar a fazer assistências, como andou a tentar fazer no jogo contra o Santos, eu disse, tu vais-te sentar à minha beira, vais ver o Emiliano a fazer assistências, o Luís a fazer assistências, o Marlon a fazer assistências, o André a fazer assistências, o Andreas. Tu não és assistente, tu és centroavante. É para fazer o que fez hoje, viu? Chegar ali à frente e a fazer aquela assistência, entrar para a área, passar para o lado. Essa é a assistência que eu quero. Agora não quero ver ele a baixar para o volante para lançar os jogadores. Não é essa a função dele. Temos lá muitos jogadores para isso. Por isso, dá-me prazer, que essa é a minha principal função como jogador, é tentar tirar o máximo de rendimento dos jogadores. Mas também sei que os jogadores ao longo da época não estão sempre na melhor performance. Há uns que estão melhor, por exemplo, temos visto que o Arthur tem sido uma agradável surpresa, uma aposta, mete a cabeça mister, mais uma vez, um jovem da base, sem experiência absolutamente nenhuma, jogar Libertadores, jogar Brasileirão, para ser campeões. Não é para formar para vender, é para ser campeões. E é preciso apostar neste tipo de jogadores. E depois tem outros que se calhar num jogo ou outro baixa um bocadinho a forma, baixa um bocadinho o rendimento. Mas eu sei porquê, e eles sabem porquê. E eles sabem que comigo eles vão saber a verdade. As narrativas que queriam, eu faço... Atenção, não se deixem enganar. Os torcedores amam vocês. Os torcedores, se não amassem vocês, não enchiam o estádio no último jogo, não enchiam. Então não se deixem enganar. Sim, às vezes jogamos mal, temos que analisar e corrigir, sim. Essa eu cobro, ninguém precisa de cobrar, eu cobro muito dos jogadores. Nós queremos sempre, intensidade, dinâmica, espetáculo. Agora eu não posso criar frangos e querer comer picanha. Eu não posso criar um calendário deste jeito e querer uma equipa dinâmica, intensa, pressionar a campo todo.
Toda a gente quando vê o Paris Saint-Germain e vê o Bayern de Munique, que espetáculo de jogo. Tragam aqueles treinadores para aqui, tragam aquela grama para aqui, tragam aqueles jogadores para aqui e vocês, se calhar, e criem as mesmas condições para jogar com aquela intensidade. E quando têm as bolas que eles metem nas costas, eu estou aqui há 5 anos, a mim já me chamaram de tudo. Já me chamaram português de merda, vai embora. Já me chamaram retranqueiro. Já disseram que a minha equipa não tinha repertório nenhum, que jogava sempre da mesma maneira, que jogávamos 3 zagueiros, que só lança bolas longas, que só faz gol de bola parada, que não joga nada. Querem mais? 13 finais. Honrosos segundos lugares. E tudo mais que você... Livros escritos para quem quiser aprender, se quiser aprender. Potenciar jogadores, valorizar o futebol, valorizar o Palmeiras. Resultados desportivos, resultados financeiros, consistência nos processos. Eu não queria ser eu a estar a dizer isto, mas às vezes eu não falo em narrativas criadas por alguns, falo de factos. Factos, isto são factos. E o Lopes é um facto, certo? É isso, Capê. O Palmeiras volta a campo no domingo às 4 da tarde contra o Remo. Jogo fora de casa, no Mangueirão. E agora uma sequência de jogos fora de casa. Remo e Jacuipense, 2 jogos longe de São Paulo. Veremos como vai ser a sequência do Verdão, que, repito, é líder em 2 frentes, Brasileirão e Libertadores. Não tem nada do que reclamar o torcedor desta noite, após vitória por 2-0. Capela! Valeu, Bruninho, maravilha. O Palmeiras que obviamente entra em campo no fim de semana, vem aí Campeonato Brasileiro e por falar em Campeonato Brasileiro, pela frente teremos Corinthians e São Paulo. Vamos com o destaque do Timão. Alô, Luiz Fabiani, um abraço pra você, boa noite, Fabi. Alô, Capela, um abraço pra você e pra todo mundo que acompanha o apito final aqui na Rádio Bandeirantes. E pelos lados do Corinthians, atletas em concentração, já que amanhã é dia de jogo importante diante do Santa Fé pela Copa Libertadores. O Timão treinou hoje no CT da seleção colombiana e finaliza a preparação no hotel amanhã pela manhã, quando o técnico Fernando Diniz formalizará aos atletas a escalação que vai a campo e, claro, exibirá também vídeos do adversário desta noite. Jogo esse que pode carimbar a classificação do Corinthians à próxima fase. Basta uma vitória. Em caso de empate, basta que Peñarol não vença o Platense no outro jogo do grupo E da Libertadores da América. O volante Ranielli concedeu entrevista coletiva e falou sobre a importância do jogo para garantir a vaga nas oitavas de final para o Timão. Acho que qualquer jogo de Libertadores é de suma importância, né? Principalmente se tratando de Corinthians, então a gente precisa realmente fazer o resultado, a gente precisa carimbar essa classificação logo. É óbvio que mesmo depois de classificados a gente tem que conseguir os pontos necessários para ter uma classificação melhor ainda e resolver as coisas em casa, então acho que isso é importantíssimo. Se tratando de Libertadores, todo jogo é importante, a gente vai entrar com o mesmo espírito para vencer e espera, é lógico, manter a sequência que a gente tem no Libertadores. São 3 jogos, 3 vitórias, então acho que dar continuidade a essa sequência é importantíssimo para que a gente possa ter mais e mais autoridade ainda na competição, né? Trazer mais esse retrospecto positivo pra gente, acho que é importantíssimo, então encarar esse jogo da melhor maneira para que a gente possa continuar com a nossa sequência positiva. O jogador também tratou a respeito de um cansaço na equipe que ficou nítido no jogo contra o Mirassol, já que o técnico Fernando Diniz não é tão afeito à ideia de rodízio no principal grupo do Corinthians. Assim, os mesmos 11 estão jogando a maior parte das partidas. O Ranielli abordou esse tema na coletiva também, vamos ouvir. O cansaço ele vem de todas as maneiras, né? Acho que com viagem a gente vem na sequência corrida também de jogos. Acho que os últimos jogos, se eu não me engano, falando individualmente, joguei os últimos 3 completos, então é lógico que a gente sente assim, 48 horas depois do jogo, o cansaço bate um pouco mais forte, mas espero que a gente possa se recuperar para que na partida a gente entre 100%. É um jogo que por si só requer um espírito e uma energia no máximo, então pelo retrospecto que a gente tem também, a gente busca manter isso, né? Manter essa sequência, então acho que a gente tem que deixar esse cansaço de lado, se tratando de viagem, de altitude, tudo. Então deixar um pouco de lado, porque quando você entra em campo com essa camisa aqui, você tem que dar o seu máximo, tem que estar 100%. E um pouquinho que a gente melhorou no segundo tempo, que ainda não foi nem perto do que a gente fez nos últimos jogos, a gente já conseguiu mudar um pouco a imagem do jogo ali. Então acho que
se a gente entender que a gente entrar com o espírito, a energia lá em cima, a gente consegue fazer as coisas minimamente bem e conseguir os resultados. Então acho que é encarar dessa maneira, porque defender essa camisa no jogo de Libertadores requer essa energia, requer essa entrega, então a gente espera corresponder. Então, de Corinthians é isso, retornos importantes, sobretudo no sistema defensivo. Mateuzinho e Gustavo Henrique, desfalques no último jogo, vão para a partida, lateral direito e zagueiro titulares, respectivamente, do Timão. Um provável Corinthians com Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita, Gustavo Henrique faz dupla de zaga com Gabriel Paulista e Bidu fecha o sistema defensivo. Meio campo com Ranielli, Breno Bidon, André e Garro e um ataque com Jesse Lingard e Yuri Alberto Capê. Valeu, Fabiane. Do outro lado, fim de semana na Arena do Corinthians tem Timão. Ouvimos as informações do Coringão. Vamos com as notícias do Tricolor do Morumbi com o repórter Bandeirantes Paulo do Vale. Chega mais, PDV. O São Paulo, que previa estar no Chile, ainda hoje teve um problema com a aeronave que levaria a delegação rumo a Santiago. O São Paulo joga quinta-feira pela Sul-Americana contra a equipe do O'Higgins, porém o tricolor paulista tinha o planejamento de treinar nesta quarta-feira no CT da Universidade Católica em Santiago e depois viajaria para Rancagua, onde joga contra a equipe do O'Higgins pela Copa Sul-Americana. Porém, por conta desse problema na aeronave, a viagem foi adiada. Problemas sistêmicos ainda no pátio do aeroporto de Guarulhos. Essa foi a informação passada pelo tricolor paulista, que deve viajar com os titulares, pelo menos à disposição do técnico Roger Machado. Mas o treinador do São Paulo deve sim ter uma equipe alternativa em campo, poupando alguns jogadores na parte ofensiva, né? Aquele trio com Arthur, Luciano e Caleri deve sofrer algumas alterações. Meio de campo também, Bobadilha, Danielzinho podem descansar. Lembrando que o Roger acabou perdendo, além do Lucas Moura, uma lesão grave no tendão de Aquiles. Também perdeu o Alan Franco e o Lucas Ramon. Então dá para imaginar um São Paulo aí bem diferente pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, líder do grupo, jogando, portanto, no Chile na quinta-feira. Bom, duas informações importantes, né? A primeira ainda sobre o Arboleda, que vai ficar treinando em separado, realizou exames para saber se tem alguma lesão que ele acabou tendo nesse período que ficou longe do São Paulo. Será multado, obviamente, né, nesses 30 dias que ficou ausente das atividades, mas por enquanto é isso, né? O São Paulo deve tentar negociar o Arboleda no meio do ano. Claro que não existe, no momento, a chance do Arboleda ser reintegrado ao elenco, participar dos jogos, mas num dado momento essa situação pode mudar, apesar do termômetro hoje indicar o contrário, né? A situação do Arboleda ela é praticamente irreversível no São Paulo. Outra informação importante a respeito da política, dos bastidores. Aquela votação do Conselho Deliberativo que pode afastar o Wolten Aires da presidência do Conselho não acontece mais esta semana. A primeira data aí no dia 8, agora a nova data no dia 12 de maio, próxima terça-feira, portanto 6h30, a partir das 6h30 da noite, essa votação acontecendo, reunião que será comandada pelo João Faria, que é o vice-presidente do Conselho. Até lá, a atividade do Estatuto, né, aquela questão da reforma do Estatuto está suspensa. E aí, dependendo desse resultado, o afastamento ou não do Wolten Aires, a coisa pode voltar aí à pauta dentro da política do tricolor paulista, que segue pegando fogo, efervescente, enquanto dentro de campo o time vai construindo sua campanha na Sul-Americana. E no final de semana tem clássico contra o Corinthians, 6h30, na Arena do Timão. Muito bom, fizemos nosso giro dos clubes aqui no apito final da Bandeirantes e você continua muito bem informado. Inclusive, tem muita gente que pergunta, e aí, ô Capela, e os outros times da Copa Sul-Americana, na Libertadores? Na Copa Sul-Americana, nós temos aqui um time que surpreendeu positivamente e o outro que a gente não consegue entender. Só para vocês terem uma ideia, o Deportivo Riestra recebeu o Grêmio e o Grêmio não só venceu, como amassou.
3-0 pro Imortal, Carlos Vinícius cobrando pênalti, Amuso e Bright White que fez um golaço. O Deportivo Riestra recebe o Grêmio e perde por 3-0. Essa foi a surpresa positiva, porque o Grêmio não tá jogando nada na temporada. E outro time que oscila, mas que vem de uma vitória no Clássico contra o Cruzeiro é o Atlético Mineiro, que acredite se quiser, empatou com o modesto Juventude. Juventude, com D mudo, o Atlético Mineiro é o lanterna do seu grupo na Copa Sul-Americana, meus amigos. É isso mesmo que vocês ouviram. Faltando 2 rodadas, nós temos aí o líder com 7 pontos, na sequência 6 pontos, aí 5 pontos e depois o Atlético Mineiro com 4 pontos. E o galão da massa precisa se virar porque realmente tá feia a coisa. Vamos fazer o seguinte, já que eu citei o Grêmio aqui, vamos colocar um trechinho da entrevista coletiva do Luiz Castro. Já que o Grêmio venceu e o Atlético Mineiro empatou, tem um trechinho pra você de Luiz Castro, que falou depois da vitória esmagadora. O Grêmio foi, visitou e venceu 3-0. Fala aí, Portugal. As minhas primeiras palavras vão para a equipa e para a torcida. Para a equipa pela forma como esteve em campo do primeiro ao último minuto, tendo como adversário um jogador que nunca desistiu do jogo. O resultado, nós fomos fazendo golo, mas eles nunca desistiram, o Riestra nunca desistiu. Isso valoriza ainda mais a nossa vitória. A torcida porque sempre nos acompanhou. É uma torcida que na Arena tem-nos apoiado muito, de princípio a fim, e hoje voltou-nos a apoiar fora de casa como faz sempre. Uma torcida apaixonada por nós e nós apaixonados também por uma torcida que é muito emocional e que gostamos muito. Sobre os 5 jogos sem sofrer golos, é uma boa marca. A equipa estabilizou defensivamente e fez um resultado bom. O Riestra não perdia, penso eu, que há 2 anos e tal por 3-0. A última derrota que tinha tido era com o River Plate, há 2 anos e alguns meses. Nós conseguimos uma boa marca aqui. O mais importante de tudo é a forma como estivemos em campo e a forma como nos dedicámos ao jogo e o rigor com que abordámos o jogo. Jogo muito difícil, como vocês viram. Ao longo de todo o jogo fomos sujeitos a muita bola aérea sobre a nossa última linha defensiva. Isso tornava muito perigoso, quer na primeira, quer na segunda bola. Tivemos que ter muita atenção, muito focados, e a equipa esteve muito bem. E depois a sair para o ataque também esteve bem. Aqui, Luiz Castro, Nicole Ovic, do canal Nicole Ovic, Diogo Rossi, repórter. Na parte ofensiva, o Grêmio não estava funcionando muito bem, mas na defensiva, nos últimos 10 jogos, o Grêmio tomou só 3 gols. E só que nos últimos jogos o senhor tem testado essa função dos 3 zagueiros. Eu queria saber se isso vai se manter principalmente para o próximo jogo, que é um jogo bem difícil contra o Flamengo. Eu peço muita desculpa daquilo que vou dizer, mas eu respondi essa pergunta agora ao seu colega. Sobre os 3. Sim, eu gostaria de saber se realmente está agradando, até porque hoje o senhor utilizou o Wagner Leonardo e teve que trocá-lo pelo Balbuena, se daqui a pouco teria uma alteração nos próprios 3 zagueiros e se isso vai se manter. Sim, nós temos alguns sistemas alternativos. Nós já jogámos com 2 volantes mais um 10, já jogámos com 2 volantes mais um meia, tentámos jogar com um pivô e mais 2 meias. Já fizemos uma linha 3 no meio, já jogámos com 3 atrás, projetando os laterais, já jogámos com 2 pontas e muitas vezes só com 2 centroavantes e com um meia, já jogámos com 2 meias e um centroavante. Portanto, o sistema, em função daquilo que é o nosso adversário, nós vamos ajustando as coisas, porque temos capacidade, começamos a ter capacidade para o fazer. É um trabalho de construção muito difícil, como eu sempre disse, volto a referir, um trabalho de construção muito difícil, não teve pré-temporada, e não devendo ter pré-temporada, temos que ir fazendo as coisas à medida que as competições vão acontecendo. É importante realçar isso, que vocês realçaram, dos 5 jogos sem sofrer golos, e em 3 competições diferentes, na Copa, no Campeonato, no Brasileirão e na Sul-Americana. Espero que a equipa continue a crescer. E como dizem, penso que em 8 jogos, ganhámos 4 jogos, empatámos 3, temos uma derrota. Nos últimos 8 jogos temos uma derrota. Não queríamos não ter nenhuma e queríamos que os 3 empates fossem vitórias, não é? Queremos sempre muito mais do que o que estamos a fazer. E é nesse caminho que nós queremos estar daqui para a frente. Mister, tudo bem? Bruno Abchecker, Rádio Mortal. Queria questionar a respeito da liberdade que o Gabriel Mack vem tendo na equipe. Hoje foi um jogador que sofreu quase 15 faltas
na partida, teve liberdade para atuar, participou de criação de jogadas, e a dupla que ele vem fazendo com Francis Amuso. Está lhe agradando essa dupla de jogadores? E junto com o enamorado, a gente pode esperar um trio ofensivo por trás do centroavante com esses jogadores de maior habilidade com a bola e que estão conseguindo entregar dentro de campo? Claro que eu gosto de que os meus jogadores façam bons jogos. É para isso que os preparamos, é para isso que o MEC, neste caso em concreto, é para isso que os fazemos crescer, que deitamos a mão e os colocamos na hora que nós achamos que é a melhor hora. E, como diz, a companhia do Amuso e de todos os outros que fazem parte do momento ofensivo são determinantes para ele também poder ter a performance que tem tido. Agora, se eu tenho gostado, sim, claro que tenho gostado, tanto assim que ele se mantém dentro da equipa. É porque tenho gostado. Luiz, aqui Eduardo Picão da Bagé TV. Queria te questionar sobre a troca na primeira etapa, a saída do Wagner Leonardo para o Balbuena. Ali foi uma estratégia, aconteceu alguma coisa, foi um problema físico? Queria essa explicação. Se pudesse falar um pouco sobre o Thiaguinho também, porque na última entrevista coletiva o Severino respondeu sobre as ausências dele na lista de relacionados. Hoje ele apareceu na lista, entrou. Queria sua avaliação sobre esse jogador também. Todos os jogadores contam para mim, todos, mesmo aqueles que não estão cá. Amanhã não, que vamos ter um dia de descanso, felizmente, depois de toda esta maratona que temos tido de jogos. Mas depois da manhã já voltamos a contar com todos. E o Tiago está nesse lote. Conta, assim como estão todos os outros. E perguntou-me sobre a troca. Não foi lesão, foi opção minha. O Wagner levou o amarelo muito cedo e a equipa estava sujeita a muito jogo aéreo e a muita profundidade. E sabemos que num lance de um descuido podemos ficar com 10 e neste jogo ficar com 10 era claramente ficarmos sem capacidade de sair para a frente porque constantemente estávamos a ser metidos em cima da nossa área pela bola constante, a bola longa do adversário. Foi uma questão de cautela, optei por trocar, confio no Balbuena como confio no Wagner, em todos, mas o jogo estava a pedir, na minha opinião, a substituição do Wagner por esse amarelo muito cedo. Profesor Luis Castro, David Pintos para Crack del Sur, consultarle sobre el rendimiento de Cristian Pavón y si usted está al tanto que hay equipos como Talleres y Racing en Argentina que lo pretenden para la próxima temporada aquí. Nós sabemos das características do Pavón e sabemos que o Pavón entrega muita energia ao jogo. É um jogador que tanto pode jogar a ponta como a lateral e desempenha as funções sempre com grande determinação. Haver equipas interessadas no Pavón é normal, há muitas equipas interessadas em vários jogadores do Grêmio. Isso é fruto do trabalho que eles desenvolvem, é o mercado a mexer e é natural que o mercado nos possa levar a este ou aquele jogador de repente, mas isso não consigo controlar isso, nós trabalhamos todos os dias para valorizar os jogadores e para termos uma equipa mais consistente e cada vez melhor. Portanto, para a vontade dentro desse lote dos jogadores que são apreciados pelo mercado. Bom, ouvimos por um lado o Luiz Castro e temos outro gringo na roda. Eu citei aqui que o Grêmio venceu por 3-0 e o Atlético Mineiro conseguiu a proeza de empatar com o modesto Juventude. Repito a informação, o Galo é o lanterna do seu grupo, o grupo B da Copa Sul-Americana, e o Barba, Eduardo Domingues, foi para a entrevista coletiva e tentou explicar o que acontece com esse Atlético Mineiro, hein? Si miramos un contexto que no es este. Ganar un clásico y empatar fuera de casa, no. Pero cómo se estaba dando el partido, cómo estaba el resultado, cómo estaba el desempeño, lo que más a mí lo que más me duele es repetir errores. Siempre lo hablo en todas las charlas de que no tropezar con la misma piedra, que aparezca algo nuevo y buscar las soluciones, y cuando se cometen los mismos errores y que de esos errores lo pagas caro, los vamos a seguir pagando caro. Entonces hay que seguir haciendo foco. Quedan 2 partidos en nuestro estadio, tenemos que ser fuertes mentalmente y ganar los 2 partidos.
lamentablemente perdimos 2 puntos acá. Perdimos 2 puntos. Ahora es a lo que viene y pensar en lo que viene. Bueno, señor Eduardo Domínguez, acá Fabricio Acosta para el Diario de la Cancha. Bueno, sabiendo lo que fue este empate, ¿cómo se afronta lo anímico con el plantel de cara a lo que, bueno, se viene frente a Botafogo por el Brasileirao y sabiendo que este empate lo deja con una situación peligrosa de cara a lo que resta en la Copa Sudamericana? Muchas gracias. La verdad no sé, en ese momento, hace 5 minutos termina el partido. Estoy con mucho dolor. Con mucho dolor. Claro que mañana nos tenemos que levantar y hay que poner el pecho y vamos a poner la cara y vamos, pero si toda la semana, viste, y te tenés que levantar y te tenés que levantar y te tenés que levantar, nos vamos a levantar otra vez. Nos vamos a levantar. Y tenemos que mostrar de qué estamos hechos. Solamente eso. Buenas noches, Eduardo. Luis Prego para Atrás en la Hora. ¿Qué imagen te llevas del fútbol uruguayo tras tu paso de años atrás? Y te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta la salida de Hulk tácticamente a este equipo, un jugador de alto renombre y un jugador de una calidad tremenda? Lo de Hulk sabemos las dificultades que puede presentar por la presencia de él. Pero después somos un grupo, no somos un jugador, somos un grupo. Entonces, a partir de ahí tienen que aparecer los nuevos líderes del grupo, la fortaleza mental, la fortaleza grupal, para sobrellevar como si fuera, no sé si traspaso o salida de él, del club, y afrontarlo de la mejor manera, ¿no? Sabemos que tenemos grandes líderes o potenciales líderes también, que lo tenemos que afrontar de gran manera o empezar a reconstruir nuevamente de ese lado. Y del fútbol uruguayo es como todo, como el brasilero, como avanzado en lo que se avanza tecnológicamente, que se avanza en las formas de entrenar, todo, pero el estilo es el mismo. La forma, el estilo. Entonces sabíamos que venir acá, van por fuera, tiran centro, van por fuera, tiran centro. Fueron por fuera, tiraron centro. Buenas noches, Eduardo. Francisco Rojas, para el medio Rojas Report. ¿Qué sensaciones te dejó este partido frente a Juventud? Un empate que parecía victoria del combinado de Mineiro. ¿Y cómo se afronta el equipo de cara a los últimos 2 partidos en condición de local? Muchas gracias. De nuevo, ya lo comenté recién. El levantarse, mostrar la cara de qué estamos hechos. 2 partidos en nuestro estadio, en nuestra casa. Somos fuertes ahí. Entonces tenemos que mostrar esa valía o esa plusvalía que tenemos para afrontar esos 2 partidos. Y no sé qué me preguntaste antes. No, o sea, los últimos 2 partidos que tiene Mineiro en condición local. Eso, es mostrar la cara, levantarse otra vez. No mucho más. Fim da entrevista coletiva. Obrigado a todos. Maravilha, só um trechinho aí do Eduardo Domingues que ele fala, meio difícil de entender, mas pelo menos pra gente poder ilustrar, já que aqui na Rede Bandeirantes de Rádio nós falamos de todos os clubes, sem exceção. Norte, Sul, Leste, Oeste, futebol internacional, seja qual for o continente, independentemente da região, a gente tá sempre falando porque o ouvinte Bandeirantes merece, tem que estar abastecido de informações, mesmo do Brasil ou de qualquer outro lugar, até porque nossa audiência, ela é mundial. Meus amigos, eu quero agradecer mais uma vez os ouvintes da Rádio Bandeirantes por toda a participação, pela interatividade, colocamos mensagem de áudio, mensagem escrita, galera do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, e por falar em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, alô Beto Rebeck, põe o Red Carpet mais uma vez. Ah, isso! Trilha chique no apito final da Bandeirantes. É isso aí, até porque
Hoje, quarta-feira, a Rádio Bandeirantes, a Rede Bandeirantes de Rádio, vai inaugurar o seu estúdio novo, ultramoderno, estruturado, e a gente inclusive vai passar a receber até mesmo mais ouvintes fisicamente, presencialmente. É o ouvinte Bandeirantes cada vez mais próximo. Para vocês que acham que o rádio vai morrer, o rádio está morrendo, muito pelo contrário. O rádio é o veículo mais dinâmico do planeta. E juntando a força do rádio, a agilidade do rádio, com o avanço tecnológico, no estúdio multimídia, multiplataforma, vocês podem ter certeza que a partir desta quarta-feira, 89 anos de vida da Rádio Bandeirantes, só não fica bem informado quem não quer. Com os trabalhos técnicos de Beto Rebeque, Caião e Martins, Central Técnica Bandeirantes voando aqui na Rede Bandeirantes de Rádio, com Rafael Palmeira na mesa de som, com Alexandre Marques, o youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com a coordenação de esportes de Ricardo Capriotti, com a coordenação da Central Bandeirante de Jornalismo da Thaís Freitas. A gente fica por aqui e voltaremos essa quarta-feira com muito mais conteúdo esportivo na Rádio Bandeirantes. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e, como sempre, parabéns, Bandeirantes. Tchau! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Projeções para o mercado e diminuir o risco, né? E ele trouxe, essa ata do Copom, ela trouxe alguns itens importantes e que são novos até para o mercado, que é, por exemplo, a sinalização, como a gente viu no último bloco aí, do aumento dos produtos de segunda ordem, a inflação de segunda ordem que a gente chama, né? Que não é aquela inflação direta. Inflação direta, por exemplo, quando a gente fala nos aspectos da guerra, seria o petróleo. A de segunda ordem são os derivados desse